coisa agora, imediata. Se tiveres de todos aqueles catástrofes horríveis, livro Lutar Sempre, Desistir Jamais. Oh meu Deus do céu, todo dia eu tenho que olhar para essa frase e pedir essa graça. Lutar sempre, desistir jamais. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu volto a dizer com muita paz, eu não estou menosprezando, tirando, desvalorizando, dizendo que não, eu sei das suas dores palpáveis, as dificuldades que nós travamos, mas eu estou dizendo para você, juntos vamos acreditar, trabalhando uma vida de oração, vamos ter cada vez mais a certeza, para Deus tudo é possível. Se a gente chora hoje, amanhã a gente vai sorrir, em nome de Jesus, amém? Se hoje estamos sofrendo, amanhã receberemos as glórias de Deus. Se a escuridão bateu, a claridade virá. O que nós não podemos é desmotivar-se, é desanimar, é desistir. Não, o que nós precisamos é acreditar. Eu quero pedir essa graça hoje. Fica de pé em nome de Jesus, você que pode. E em nome de Jesus, não é para mim, Padre Bruno, é para esse momento de oração. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Você sabe a sua verdade, aonde você está mesmo com falta de fé, aquilo que tem feito você não acreditar, toda descrença, até mesmo o Senhor me dá a palavra de você perdeu a sua fé por conta de pessoas. Não se perde fé por conta de pessoas. Somos seres humanos, trazemos em nós o pecado original. A sua fé está em Jesus, está em Deus, na Trindade Santa, no Senhor que fez o céu e a terra, no Alfa, o Ômega, no princípio e no fim, não em homens humanos, mas no Deus uno e trino. Apresente mesmo seus impossíveis, as dores do seu coração, os medos que invadem a sua alma, e com as suas palavras, abra a sua boca, em nome de Jesus. Todo o espírito de mudez saia do nosso meio e fala com as suas palavras: Senhor, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, me dá uma fé viva, que acredita, Senhor, que proclama com autoridade, que é ousado, uma fé que não tem medo de anunciar, de denunciar o que for preciso. Sim, Jesus, todos os espíritos malditos que tentam nos esfriar, que tentam nos fazer cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, saiam nesta tarde em nome de Jesus. Todo espírito maldito, toda palavra maldita lançada sobre a nossa vida, dizendo que somos fracassados, que a nossa fé é uma fé fraca, que Deus não faz nada em nossa vida, nós renunciamos, porque Ele já fez, Ele faz e Ele fará. Erga seus braços em nome de Jesus, solte a sua voz. Erga seus braços em nome de Jesus. Você que está em casa, levante um clamor, creia que Deus pode, creia que Deus fez, creia que Deus fará. Peça com fé, acreditando que vai acontecer. Não para, igreja, não para a canção nova, reza mais forte, com vontade, com ousadia, acreditando que já aconteceu. Reza, reza. Repete comigo: Senhor Jesus,
Eu vos peço nessa tarde uma fé viva, uma fé nova. Levante as suas duas mãos em nome de Jesus e fala: Senhor Jesus, toda frieza espiritual, toda falta de fé, sai agora em teu nome. Todo espírito maldito, sai agora em nome de Jesus. Eu te peço nessa tarde o batismo, Senhor, de uma fé nova, de uma fé viva. Eu creio, Senhor. Eu não ouvi, falei, eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé. Vamos cantar isso com muita vontade, com muito desejo. Erga seus braços, canta mesmo. Canta para valer, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Eu sei que você já cantou muitas vezes isso. Não se acostume. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Senhor, canta a igreja. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Pode ser mais forte. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu. Mesmo em meio às angústias. Meu Senhor e meu Deus. 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 Eu creio, Senhor, mas aumenta. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, Senhor. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Eu preciso, Senhor, no amor pelos irmãos. Eu, Padre Bruno, te peço, dá-me uma fé viva. Uma fé viva. Dá-me uma fé nova, meu Senhor. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor. No amor pelos. Eu quero ouvir só você. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor. Em nome de Jesus, solta a voz. Não tenha vergonha. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu. Eu creio, canção nova, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Entra junto. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Nós pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, Jesus, nós pedimos. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Só você. Dá-me uma fé viva, canta. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, Senhor. Traduzida na vida.
vida, traduzida na vida, testemunhada, testemunhada no amor pelos irmãos. Nós vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Sagrada Família e nós vamos pedir em comum acordo. A palavra do Senhor nos diz isso, que tudo o que pedirmos em comum acordo, o Senhor nos concederá. Vamos pedir para a nossa família uma fé viva, que a nossa casa seja uma casa de oração. Estamos em oração, continua na oração. A nossa casa seja uma casa de oração. Vamos pedir para a nossa casa uma fé viva. Toda a frieza que os nossos lares possam estar vivendo nesta tarde, em nome de Jesus, vai ser aquecido, amém? Amém? Pela graça do Espírito Santo, a nossa casa vai ser uma casa de homens e mulheres de fé, de oração. Se voltem para a Sagrada Família e juntos nós vamos rezar assim, em oração. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Faça o seu pedido, o seu impossível. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão, cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fala com o Padre Bruno. Eu creio, Senhor. Eu creio, Mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Podemos nos sentar, vamos para o nosso ofertório, ofertando tudo o que temos, tudo o que somos. Seu Padre Bruno, estendo as minhas mãos e peço a sua ajuda. Em todo o santuário as nossas urnas estão espalhadas, faça sua doação, a sua moeda faz milagre. E você que está em casa agora mesmo, liga para nós, ajude-nos a chegar aos 100%. Chegamos aos 59%, temos poucos dias úteis, mas nós acreditamos, porque para Deus tudo é possível. Desde já, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua oferta. Cantemos, ofertando tudo que temos e somos. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. Quem sabe canta conosco. E quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado, e quando este pão for levantado, e junto com
também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com referência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo. Não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito Santo, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos uma canção nova para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo,
Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, sende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, São Pedro, São Paulo, São Bento e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, com fé e esperança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, misérias, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia, para o banquete nupcial do Cordeiro. Em Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Diante do teu altar, venho me derramar, pois eu sei que nada sou longe do teu amor. Mesmo assim tu me amas, mesmo assim me alcanças, a minha miséria em tua misericórdia. Eu reconheço
eu reconheço, só Tu és Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Diante do Teu altar venho me derramar, pois eu sei que nada sou longe do Teu amor. Mesmo assim Tu me amas, mesmo assim me alcanças. A mim conheço, és o meu Deus, eu reconheço, só Tu és Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. Eu reconheço, Jesus, eu reconheço, és o meu Deus, eu reconheço, só Tu és Senhor. Eu reconheço, és o meu Deus, minha alegria, minha paz, meu bem. E vai reconhecendo isso. Jesus está aí, com seu corpo, sua alma e a sua Deus. A tudo é impossível. Até mesmo um pedaço de pão se transformar na sua carne, no seu sangue. Quantas dúvidas, mas quantas provas espalhadas pelo mundo inteiro. E o Senhor ainda ousa dizer: aquele que come, recebendo todos os dias, quando nós comungamos bem na Santa Missa, vai ser a matéria-prima que nos garantirá um corpo ressurreto, como o de Jesus que já está no céu. Cada vez que eu e você comungamos bem, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, Jesus. Minha fé é tão pequena, minha fé vacila, Senhor, aumenta a minha fé. Eu reconheço, Eu reconheço, eu reconheço, só Tu és. só Tu és. Vai ficando de Senhor. pé, fica de pé e canta isso. Eu reconheço, Eu reconheço, és o meu Deus, és o meu Deus, minha alegria, minha alegria, minha paz, meu bem-querer. meu bem-querer. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltemos para o mosaico do Pai das Misericórdias e vamos juntos fazer a nossa oração ao Pai com fé, com vontade, com muito desejo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido, meu irmão, peça com convicção.
acreditando que vai acontecer, mas que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Apresente os objetos que você quer que seja abençoado, a água. Você que está em casa ainda dá tempo, pega um copo de água para o Padre Bruno abençoar, e logo após você aspergir na sua casa, clamando toda a bênção sobre a sua casa, que é casa e precisa ser casa de oração. Apresente agora que nós vamos proclamar a bênção. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Amém. Então vamos pedir a bênção final. Quero fazer um convite para você de São Paulo, capital. Atenção, o nosso povo amado de São Paulo, capital, cidades vizinhas, no dia 10 de março, eu, Padre Bruno, Padre Anderson Massal, Ironice Pudário, Tiago Tomé e Ana Lúcia, juntos no primeiro congresso Canção Nova em São Paulo, capital, na nossa casa de missão. Você pega as informações nas nossas mídias sociais, pode procurar lá também o Instagram do Padre Bruno, @PadreBrunoCN. Então no dia 10 de março são vagas limitadas. Recebei o Espírito Santo. Vai ser um dia com muita bênção, com muita graça. Nós esperamos por você de São Paulo. E quem é da cidade vizinha, pode ir com muita alegria, que vai ser uma bênção de Deus, o nosso congresso Canção Nova. Vamos pedir a bênção do Senhor, lembrando que já iniciamos nesta semana, já no finalzinho da semana, o acampamento de carnaval. Com isso, a próxima segunda-feira, a missa das famílias estará dentro da programação. Não terá missa das famílias, estará dentro da programação do acampamento. Aí na outra segunda nós voltamos com alegria, que é no dia, se eu não me engano, 11 de março. É logo após o evento em São Paulo, tá bom? Então eu espero por vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nós, desça sobre cada um de vós, sobre todos, a bênção do Deus que é todo poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vivendo uma vida plena de oração, acreditando que para Deus tudo é possível. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas. A seguir, Cantinho da Criança. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas.
Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. No livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nossas vidas e prestar contas a Deus. Reviveremos com tristeza os tempos difíceis e nos alegraremos com os bons momentos. Felizmente, independente do que você tem feito, ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, se você anda afastado da igreja, te convidamos a voltar para casa, para encontrar a paz que vem só de Deus. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da palavra bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor. Agora, quem realmente nós somos? É somente Ele que nos dá um novo sentido, uma nova visão para a vida. Programa Gente de Fé, em novo dia e horário, toda terça-feira, às 9 da noite. Programa livre para todos os públicos. Vem brincar com a gente, vem viver diferente, uma nova canção. Vamos te ensinar pra vencer desafios, encontrar alegria, sem deixar de ser criança. Se você quer ser de Deus, então vem pra cá, vamos lá, a hora é agora, vamos lutar, sem desanimar, juntos chegar ao nosso lugar, cantinho da criança. Obediência, pureza, alegria, verdade, fidelidade. Isso aqui é importante. Oi, Juca, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem e você? Olha, eu tô ótima, mas o que você tá fazendo? Eu estou anotando algumas qualidades de uma pessoa para ser santa. É porque eu vou fazer uma pregação sobre santidade. Mas você colocou alegria, né? Coloquei sim, ó. Obediência, pureza, alegria, verdade, fidelidade. Verdade? Como assim verdade? Me explica melhor, Juca. Verdade, Bia, aquela pessoa que é verdadeira. Tipo, uma pessoa que não conta mentira nenhuma. Não, não só isso. É uma pessoa que é sincera. Eu vou te explicar. Por exemplo... Oi, Tereza. Ah, oi, Ana. Tava voltando agora do salão, sabe que eu vou fazer um penteado especial. Por que você tá dando risada? Não, eu não tô rindo, não. Meu cabelo ficou feio? Não, nossa, tá lindo. Combinou super com você. Então por que você tá rindo? É porque... eu lembrei de uma piada, nossa, muito engraçada. Tereza, você não mentiria pra mim, mentiria? Não, claro que não, imagina. Então ok, eu tenho que ir. Tchau, Tereza. Tchau. Meu Deus. Oi, Tereza. Oi, Júlia, tudo bem com você? Sim, mas você percebeu alguma coisa diferente?
Não sei, dá uma pista. Meu cabelo. Deixa eu ver. Tá cheiroso, tá bem penteado, uma trança linda. É que hoje eu fui no salão de beleza. Você sim tá com um penteado legal. Mas agora a Aninha... Mas o que aconteceu? A Aninha também saiu do salão, só que ela saiu com o cabelo todo despenteado, descabelado. Tava muito feio. Coitadinha, mas você falou pra ela? Claro que não, né, Júlia? Deixa ela pensar que tá bonito. Mas, Tereza, e se ela estiver indo pra uma festa ou algo do tipo? Aí ela vai passar muita vergonha. Nossa, Juca, coitadinha da Aninha. A Tereza foi bem falsa com ela, né? É isso mesmo. Infelizmente, a TT faltou com a verdade. Tá, mas o que a Tereza deveria fazer, então? Oi, Tereza. Oi, Aninha. Tudo bem com você? Tudo. Na verdade, eu tava vindo agora do salão de beleza que eu vou fazer esse penteado especial. Tá. Por que você tá dando risada? Não, é que... Tá bom. Aninha, o seu penteado não ficou muito legal. Você não gostou? O penteado não é feio, mas não combinou com você. Eu tava indo pra uma festa de formatura. Então, nesse caso, acho que ficaria bem mais bonito com você uma escova. Sim. Eu vou conversar com a minha mãe sobre o que ela acha e qualquer coisa eu volto no salão pra fazer outro penteado, né? Desculpa, Aninha. Tinha que falar a verdade pra você. A verdade sempre, Tereza. Entendeu, Bia? Entendi, Juca. Então, falar a verdade faz bem pra todo mundo. Muito bem, agora sim. As princesas estão animadas para a brincadeira. Gente, a brincadeira de hoje é esconde-esconde. Então vamos nos esconder. E a Esther vai procurar. Combinado. 1, 2, 3, Todas devem achar um esconderijo antes que a Esther conte até 10. 7. Oito, 9, 10. Pronto! Lá vou eu! Vou achar essas meninas agora! Essa não! Ai, pensei que ia ser tão fácil. Onde elas se esconderam? Você sabe? Olá, Esther! Oi, Davi. Que cara é essa? O que está fazendo sozinha? Estou brincando de esconde-esconde, mas eu não acho ninguém. Eu posso te ajudar? Ai, claro que pode. Com meu cãozinho farejador, o Pipo, vai ser super fácil achá-las. Vamos, Pipo! Pipo achou as princesas com seu super nariz farejador. Ai, obrigada, Davi. Ai, como é bom ter amigos. Com a sua ajuda, descobri onde estavam as princesas. Obrigada a você também, Pipo. Seu trabalho foi excelente. O Pipo sente o cheirinho de todo mundo. Graças ao super nariz farejador, que consegue sentir um cheirinho diferente de cada uma de nós. Maria Júlia, tem uma criança ali vendo a gente. Vamos dar um sorriso pra ela? Cadê? Sorrisão bem bonitinho, mostrando todos os dentinhos. E até a banguelinha. Cadê a banguelinha?
A Maria Júlia tem um sorriso lindo. E eu acho tão bonito que eu vou à missa todos os dias com ela. E sabe o que ela faz? Ela se comporta muito bem, é uma menina muito educada. E ela sorri para as pessoas e cumprimenta as pessoas, não é, meu amor? E você me faz lembrar uma santinha que mora lá no céu. E eu vou contar a história dela agora. Santa Bernadette. Você vai desenhar Santa Bernadette aqui, mas olha, Maria Júlia, para mim, vou falar uma coisa importante. Ela tem que estar sorrindo, tá? Tá bom? E eu vou desenhar um homem bem rabugento. Desse lado daqui. Vamos lá? Enquanto eu vou desenhando, eu vou contando a história. Então, desenha a Bernadette sorrindo. Sorrir com o sorriso de Maria. Você já imaginou como deve ser lindo o sorriso da mãezinha do céu? Um dia, um conde, um homem que não acreditava em Deus e que Nossa Senhora estava aparecendo lá em Lourdes para Santa Bernadette, falou para os seus amigos: eu vou para Lourdes desmascarar essa menina mentirosa. Quando ele chegou em Lourdes, a primeira coisa que ele soube era que Bernadette não aceitava dinheiro de ninguém, que Bernadette não aceitava presentes, que Bernadette, quando alguém pedia para que ela abençoasse os tercinhos, dizia: peçam ao padre, porque eu não sou padre, só o padre pode abençoar. E quando ele olhou para Bernadette, ele achou ela uma menina tão simples, tão doce. E na hora veio no coração dele: essa menina não parece uma mentirosa, mas não pode ser. É que ele não acreditava em Deus. Então ele pediu a Bernadette que contasse para ele como foi que Nossa Senhora apareceu. E ele soube que Nossa Senhora tinha sorrido para Bernadette. E disse: ô menina, e como é o sorriso desta virgem que você diz ver? Aí Bernadette disse: mas como eu vou poder falar para o senhor? É um sorriso tão lindo que só se encontra no céu. Ele disse: mas eu não acredito no céu, eu não acredito em Deus. Bernadette ficou triste olhando para aquele homem e, por amor a Jesus e querendo que aquele homem se convertesse, pediu essa graça a Deus. Bernadette fechou os olhinhos, orou e deu um sorriso. E aquele homem que até então não acreditava em Deus, quando viu o sorriso da pequena Bernadette, se ajoelhou e começou a chorar, porque ele não viu o sorriso de uma menina no rosto da Bernadette. Ele viu um sorriso do céu. Santa Bernadette, rogai por nós. Terminamos. Olha que bonito o sorriso da Bernadette. Como será que a gente faz para ter esse sorriso lindo da Bernadette, da mãezinha do céu, hein, Maria? Já sei como. Como, Maria Júlia? Se você rezar o terço, o seu sorriso vai sempre ter mais bonito. Muito bem, Maria Júlia. Rezar o terço todos os dias para ter o coraçãozinho cheio do amor de Jesus e sorrir como Maria. Santa Bernadette, rogai por nós. Você sabe o que significa temperança? Mas já vou logo te dizer que não tem nada a ver com aqueles temperinhos que a mamãe usa para fazer aquela comidinha gostosa. Temperança é a virtude que nos ajuda a ser equilibrados, saber o limite de cada coisa. Por exemplo, ela nos ajuda a não sermos gulosos, comendo e bebendo só o necessário. E não só o que gostamos, também o que não gostamos muito. Assim, tudo ganha um novo sentido. E o que antes era ruim, agora pode ser até legal. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades.
Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo o seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Olá, galera do céu! Tudo bem com vocês? Que alegria poder falar da palavra de Deus. E hoje, galera do céu, eu quero perguntar para vocês. Vocês lembram quando Jacó, ele quis enganar o seu pai para receber a bênção de Deus? Sabe o que aconteceu? Ele precisou fugir porque seu irmão ficou muito bravo com ele e queria matá-lo. E aí, galera do céu, ele precisou deixar a sua mãe, que ele tanto amava. Ele precisou ir para um lugar muito distante. E aí, nunca mais ele viu a mamãe dele. Jacó viajou muitos quilômetros, pois ia para a casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe, que morava muito longe. Uma noite, durante a viagem, Jacó deitou-se no chão, usando uma pedra como travesseiro. Depois disso, dormiu e sonhou. Jacó sonhou com uma escada enorme que ia até o céu. E ali, ele ouviu Deus dizer: "Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e teu Deus. É, meu filho, e eu fiz uma promessa a Abraão e vou cumprir em você também, que é te dar toda essa terra aonde você está deitado. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Levar um dia de volta para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus." Galera do céu, qual é a moral que nós levamos de tudo isso? Que o Papai do Céu nos ama muito e Ele cuida de cada um de nós. E Ele sempre quer que a gente siga o bom caminho, sem enganar ninguém, obedecer o papai e a mamãe e fazendo as coisas certas. Janjão, que bom que Deus sempre cumpre suas promessas, né? O que eu aprendi com essa história? Que Deus cuida de mim e me ensina a fazer a coisa certa. O que vou desenhar? Vou desenhar a escada de Jacó. Qual a minha oração? Jesus, ensina-me a sempre dizer a verdade. Amém.
acho que agora nós vamos ter que descer. Então vamos lá, desce! Pra direita, poder de Deus, esquerda, amor de Deus, até parece que vou voar. Pra direita, poder de Deus, esquerda, amor de Deus, lá no céu nós vamos chegar. Pra direita, poder de Deus, esquerda, amor de Deus, até parece que vou voar. Pra direita, poder de Deus, esquerda, amor de Deus, lá no céu nós vamos chegar. Promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha pressa, não fique agitado. Ante a promessa de Deus. Não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Romanos 4:20. Esperar em Deus requer paciência. E no tempo de espera, se você for dócil, Ele te fortalecerá. No caminho da promessa, a mão de Deus te sustentará. E você dará glória a Deus por sua fidelidade. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar a boa semente. Ele vai semear em seu coração, Ele vai morar. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então a sementinha brotar. A boa semente você vai semear, muitos corações vão se transformar. A sementinha é a palavra de Deus. Como na parábola do semeador, prepare o terreno do seu coração para a sementinha então brotar. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Senhor, ensina-me os teus caminhos, para eu andar na tua verdade. Senhor Jesus, tu és caminho, verdade e a vida. Nele eu quero sempre andar. Amém.
conhecer nossos amigos que nos mandaram fotos? Então vamos lá! Mariana Tavares de Andrade tem 9 anos e seus irmãos Pedro Jorge, de 5 anos, e os gêmeos Pedro Lucas e Jorge Miguel, de 2 aninhos. Eles moram em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mariana Alves Páscoa é esta linda vestida de Santa Terezinha. Ela tem 6 anos e mora em São Paulo. Giovana Maria mora em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Um abraço, Gigi! Esta linda bailarina é Lívia Rodrigues dos Santos Firmino, tem 9 anos e mora em Patos, na Paraíba. Estes são Samara Laiane, de 12 anos, Samuel Monteiro Filho, de 11 anos, e Antony Salomão, de 2 meses. Eles moram em Recife, no Pernambuco. Eles disseram que depois que conheceram a Canção Nova, a vida deles mudou. O amor de Deus é tudo, né, gente? Davi Miguel, de 4 anos, e João Gabriel, de 2 anos. Eles moram em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela participação. E se você quiser enviar sua foto, acesse nosso site, kids.cançãonova.com. Lá tem todas as informações. Conheça mais novidades sobre o Cantinho no nosso Face, facebook.com/cançãonovakids. Ah, e se quiser enviar uma cartinha ou desenho, escreva para Caixa Postal 57, CEP 12-630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Vem brincar com a gente, vem viver diferente, uma nova canção. Vamos te ensinar pra vencer desafios, encontrar alegria, sem deixar de ser criança. Se você quer ser de Deus, então vem pra cá, vamos lá, a hora é agora, vamos lutar, sem desanimar, juntos chegar ao nosso lugar, Cantinho da Criança. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Olá, boa tarde. Você acompanha na edição desta noite do Canção Nova Notícias. Terminou ontem no Vaticano a reunião do Papa Francisco com presidentes das conferências episcopais de todo o mundo para discutir a proteção dos menores. No encerramento, o Papa Francisco apresentou as diretrizes para o combate à pedofilia. No discurso, o Papa Francisco afirmou que a Igreja não vai tolerar o abuso e nem mesmo esconder nenhum tipo de caso. E hoje já teve início no Vaticano a reunião para preparar o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que será de 6 a 27 de outubro. Na Venezuela, o final de semana foi marcado por conflitos e violência na fronteira com o Brasil e a Colômbia. Caminhões com ajuda humanitária que tentaram entrar no país foram barrados pelas Forças Armadas de Nicolás Maduro. Vamos falar também dos mitos a respeito da vacinação. O colapso dos sistemas de saúde em vários países aumentaram em 30% os casos de sarampo no mundo. Além do sarampo, pólio, difteria e tétano, doenças consideradas erradicadas podem voltar a circular no Brasil se a cobertura de vacinação não aumentar. E a gente fala também de esporte. Atletas já estão de olho nos Jogos Olímpicos do Japão. Cauã Madonna e Gabriel do Race, 2 promessas para representar o Brasil no BMX estilo livre, modalidade estreante nas Olimpíadas de Tóquio de 2020.
E hoje começa uma série de reportagens especiais de Brumadinho. Nossa equipe esteve lá e mostra como a cidade tem reagido para continuar a vida após a tragédia que deixou centenas de mortos e desaparecidos. Você não pode perder, o nosso encontro é às 6:45 no Canção Nova Notícias e eu espero por você. Até já! O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da Providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Conduzirei a espiritualidade do apóstolo Paulo no roteiro Turquia, Grécia e Roma. Vamos juntos? Na Grécia, iremos às ilhas e Atenas. Na Turquia, iremos a Éfeso, a Esmirna e também percorreremos Roma em uma viagem inesquecível. Saída 23 de abril. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos faz companhia, é a palavra de Deus que nos alimenta a cada dia, é a palavra de Deus que ilumina e direciona a nossa vida. Por isso nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso e grande em nosso meio, suplicando que o Senhor nos abençoe, suplicando que o Senhor venha em nosso auxílio, em nosso socorro e fale ao nosso coração. Fala, Senhor, pela Tua palavra. Fala, Senhor, porque nós precisamos da Tua palavra para vivermos, para termos vida, para termos direção, para sabermos por onde caminhar. Manda Teu Espírito para que Ele possa moldar o nosso coração, purificar nossa alma, purificar nossos sentimentos e o nosso entendimento, para nos fazermos dóceis à Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nos ajuda a colocarmos em prática Tua palavra, porque Tu tens palavras de vida eterna. Abrindo sua Bíblia, aí no livro de Josué, capítulo 7. Então, hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Josué, com todas as riquezas que esse texto sagrado hoje traz ao nosso coração. Pois muito bem, o capítulo 7, assim começa falando e narrando para nós o texto sagrado. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados ao interdito. Veja bem, Acã, que era filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zaré, da tribo de Judá. É interessante lembrar que Jesus também será da tribo de Judá. Apoderou-se de algumas coisas consagradas. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Qual foi o pecado de Acã? Acã se apoderou de coisas consagradas, de coisas que pertencem ao Senhor. Então você pode marcar já esse versículo
1 aí no seu texto, porque ele para nós já é toda a luz de Deus para o nosso estudo no dia de hoje. Acã prevaricou, profanou o sagrado. Que respeito nós precisamos ter por aquilo que é sagrado. Claro, a vida humana é sagrada. Nós somos sagrados porque somos consagrados a Deus. Quanto nós precisamos respeitar uns aos outros. Mas as coisas que são sagradas, consagradas a Deus, até os objetos, e aqui entra os objetos litúrgicos que estão nas nossas igrejas e assim por diante, mas o quanto que é sagrado o sacramento e cada um dos sacramentos da nossa igreja, o quanto é sagrada a igreja, o templo de Deus, o lugar de Deus, o quanto é sagrada a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus, logo no início do nosso estudo de hoje, está nos chamando a atenção daquilo que é sagrado. Como é que se profana hoje, muitas vezes, o sagrado? Piadas, brincadeiras de mau gosto, misturando o que é sagrado com aquilo que é profano. Desculpa, eu não vou agora entrar aqui para divertir esse ou aquele humorista, esse ou aquele cantor. Eu estou aqui para falar aqueles que levam Deus a sério. Porque muitas vezes a gente está nos ambientes, as pessoas contam piadas com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Falta o respeito com aquilo que é sagrado. Eu nem perco tempo para olhar, porque em tal lugar falou mal, que ele preste conta a Deus. O que eu quero chamar a atenção é a minha atenção, a sua atenção, a atenção de cada um de nós. Que pessoas de Deus não desrespeitem o que é de Deus. Nós estamos falando de um homem de Deus que é descendente de uma tribo sagrada. Porque muitas vezes nós que somos de Deus, consagrados a Deus pelo nosso batismo e estamos profanando aquilo que é sagrado. Portanto, a ira de Deus se acendeu contra os israelitas todos, porque os israelitas deixaram profanar e simplesmente ficou por isso, né? E aí vamos continuar a leitura do texto sagrado a partir do versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel cobriram as cabeças de pó. Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi após Israel ter oferecido as costas aos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes do país ficarão sabendo, virão cercar-nos e arrancarão nosso nome da terra. E tu o que farás? Então, em honra de teu grande nome? Este aqui é um diálogo entre Josué e o Senhor Deus. É Josué que se prostra lamentando, porque uma vez com o pecado, uma vez com a profanação de Acã, o povo foi derrotado em Ai. O povo foi ali derrotado, porque quando a gente desobedece a Deus e deixa de levar a Deus a sério, óbvio que nós somos derrotados. Nós vamos fracassar naquilo que são os propósitos da nossa vida em Deus. E a súplica de Josué era porque agora o povo está desguardado, desvanecido. Por quê? Porque a guarda do povo era o Senhor. E uma vez que o povo profanou o nome do Senhor com esse pecado de Acã, o que o povo tem agora? E é por isso que essa é a súplica de Josué. Mas olha o que respondeu Deus a Josué, versículo 10. Então olha a ordem de Deus. Levanta-te, porque está aí prostrado com o rosto por terra. Israel pecou. Violaram minha aliança, aquilo que lhes ordenei. Tomaram os objetos votados ao interdito. Roubaram-nos e esconderam entre os seus pertences. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos inimigos
Eles ofereceram as costas. Eles mesmos foram atingidos pelo interdito. Não continuarei a estar convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o interdito, né? Levanta-te, santifica o povo e diz-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há um interdito no meio de ti, Israel. Veja, o povo todo está pagando um preço, mas Josué não foi no foco, não foi na raiz do problema. Josué foi na lamentação, Josué foi na reclamação, Josué foi murmurar, como se a culpa fosse do Senhor. Por isso a ordem de Deus, a partir do versículo 10, a ordem é essa, marca na sua Bíblia: levanta-te. Não é para ficar prostrado, não. É para tomar consciência. O versículo 11, Israel pecou, Israel violou a aliança. Por isso o versículo 13 é mais uma ordem: levanta e santifica o povo. Santificai-vos. Não há meio de nós repararmos todo o mal que nós cometemos na vida, os erros que nós muitas vezes fazemos, os pecados que nós cometemos, do que nos santificarmos. Os meios de santificação estão aí. Então não adianta ficar reclamando da vida, se prostrando, que não está dando certo. Santifiquemos, meus irmãos. Corações santificados, mãos santificadas, corpo santificado, é o meio de nós estabelecermos nossa comunhão com Deus. E Deus é bom, nos ama tanto, nos dá tantos meios, os mais necessários, obrigatórios e necessários para a nossa santificação. O sacramento da confissão. O sacramento da confissão, ele é precedido do arrependimento. Quando eu me arrependo do que eu fiz de errado, eu já estou começando a me lavar. Agora eu vou acusar o meu pecado, reconhecer que eu pequei, que eu errei, que eu falhei e vou apresentar diante de Deus. E vou deixar que Deus me lave, me purifique, me renove. O sacramento da Eucaristia é a força para permanecermos em pé. A gente quer se afastar de Deus e depois quer culpar Deus por aquilo que na nossa vida não permaneceu na graça, ou que muitas vezes nos leva a cair até em desgraças. Não! A hora é de nos santificarmos. A santidade de vida traz lucidez para a alma, para o coração. A santidade de vida traz serenidade. Nos dá realmente o bom senso para compreendermos as coisas não à luz da amargura, mas à luz da graça de Deus. Por isso a ordem de Deus é santificar-nos. E lá no versículo 19, Josué disse então a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel, apresenta-lhe a confissão, conta-me o que fizestes e nada me escondas. Olha que beleza! Josué agora já tomou consciência, Josué tomou realmente, de fato, ciência de que houve um erro, um pecado ali no meio do povo, e vai direto à fonte, vai direto a Acã, e com toda a misericórdia: meu filho, primeiro dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, apresenta-lhe a confissão. O quanto é importante confessar. Desculpa, gente, nós vivemos no meio, num tempo onde nós partimos para o pior, que é sempre a acusação. Acusar é sempre colocar culpa no outro. A acusação que Deus nos fala é a confissão, quando eu reconheço o meu pecado. Lá, como depois Davi vai rezar no Salmo 50, eu confesso toda a minha iniquidade, eu reconheço toda a minha culpa, eu reconheço o meu pecado. O trabalho agora de Josué é levar o seu irmão a reconhecer aonde ele pecou e a confessar sua falta. O meu trabalho é eu reconhecer o meu pecado, onde eu pequei. E aí eu posso levar os irmãos, quem pecou, a tomar consciência. Quando um pecador toma consciência do seu pecado, todo mal pode ser purificado. Por isso a importância de hoje sairmos de todo o espírito de acusação para irmos para o espírito da reconciliação e da confissão dos nossos próprios pecados. Que beleza é a palavra do Senhor.
Muito bem, vamos chamar agora o nosso querido irmão, Padre Antônio Xavier, para que nos ajude a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Este 7º capítulo do livro de Josué nos mostra exatamente o que acontece quando a aliança é violada. O povo vai para tomar uma cidade, a cidade chamada Ai, né, mas com H na frente, né? Tomar a cidade de Ai, e acaba que não dá certo, eles têm que fugir da cidade. E aí Josué vai descobrir então que infelizmente alguns descumpriram a aliança. E vai vir o processo todo, então, para descobrir qual foi o clã, qual foi a tribo, quem foi que realmente descumpriu a regra da aliança. E depois de descobrir, eles serão, infelizmente, aqui castigados, exatamente porque é necessário ser fiel à aliança. Isso aqui é sempre uma grande advertência para todos nós, né? Às vezes as pessoas até querem a presença, a graça de Deus, mas na hora da correspondência não funciona, não se posicionam, fazem aquilo que não deve. E essa é uma grande lição aqui. A aliança com Deus é coisa séria, onde nós, para que mantenhamos a aliança realmente em vigor, é importante que se cumpra as cláusulas da aliança. Ou seja, fidelidade é fidelidade. Quer dizer, o esposo que é fiel à esposa em tudo aquilo que ele faz. Não é que é fiel numa coisa e na outra não. Aqui o povo caiu numa situação muito difícil, uma grande tentação, que é aquela de querer ficar com a melhor parte de tudo. Uma vez que conquistassem a cidade de Jericó, não deveriam se apossar dos seus despojos, com aquilo que sobra, os espólios de guerra, que é muito normal que se apropriem, mas não deveriam, porque eles estão conquistando a terra e não aquilo que era a posse dos outros povos. Mas alguns resolveram ficar com a melhor parte de tudo. Querem ficar com a terra e querem ficar também com essas coisas ali. E esse desvio não será perdoado aqui. Exatamente por quê? Porque o povo, mais do que fazer aquilo que querem, eles estão desempenhando algo que é vontade de Deus. E nisso é importante, né? Caráter se mede exatamente nessas situações. Quando parece que ninguém está vendo, quando parece que tudo vai ficar escondido, aí então a pessoa age de determinada forma, aquilo ali mostra realmente o caráter que possui. O caráter não é medido por aquilo que se faz em público, né? Mas por aquilo que se faz quando ninguém está vendo, ou quando aparentemente ninguém está vendo. E é isso que aqui Deus deseja do seu povo, que eles tenham um caráter santo, escolhas que sejam condizentes com isso. E aí, quando violam a aliança, infelizmente, necessitam de uma punição que vai funcionar como uma correção exemplar, para que outros não venham cometer o mesmo erro e, por causa disso, venham a ser punidos e venham colocar a perder a aliança inteira do povo. Por isso aqui, esse tipo de cuidado, esse tipo de punição, também é zelo da parte de Deus. Que beleza é a palavra do Senhor, que nos chama à contrição, que nos chama ao arrependimento, que nos chama a reconhecer a nossa própria culpa. Senhor, nos livra do espírito da acusação, que muitas vezes toma conta do nosso coração. Nós queremos humildemente se colocar diante da Tua presença, Senhor, e confessar: eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas me dê a ciência, Senhor, a consciência de onde está o meu pecado, para que eu possa repará-lo, para que eu possa tirá-lo da minha vida, para que com a Tua graça eu possa me reconciliar comigo, contigo e com os meus irmãos. Me dê a serenidade da santidade, de reconhecer que só santificando-se com a Tua presença eu posso combater o mal e o pecado da minha vida. Glorificado, bendito seja o Teu nome, santo, poderoso e grande. A Ti, o Senhor, o poder, a honra, a glória e o poder para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus seja bendito, Deus seja adorado e glorificado, porque a palavra do Senhor é que alimenta a nossa vida e o nosso coração. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus abençoe você.
Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas pra mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa! E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças pra nós e pra todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer pra Nossa Senhora. Ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da presença de Deus. Saiba mais sobre este instrumento de fé e conversão em nossos canais de venda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 26 00. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vai abrindo estradas, ruas, portas, casas, desarmando os corações. Sempre protegidos, segue-te teus filhos aos cuidados de tuas mãos. Mãe, passa na frente daquele problema que não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, abre os caminhos, pois sei tua intercessão tem poder. Maria, passa na frente. Maria, cuida de mim. Rainha, quem te invoca jamais é decepcionado por ti. É isso mesmo. Quem te invoca jamais é decepcionado por ti. É nessa certeza que nós estamos aqui nesta hora, junto com você, para rezarmos o Santo Terço, para invocarmos aquela que é por nós, a nossa mãe, a mãe de Jesus.
Bem-vinda, Amanda. Bem-vindo, Sérgio. É uma alegria estar com vocês em comunidade para rezarmos juntos. Muito obrigada, Renata. Bem-vindo você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Tem gente de Cachoeira Paulista, de tantos outros lugares desse Brasil, mas quando começava o Santo Terço eu dizia, quem é de Cachoeira Paulista? Então, quem é de Cachoeira Paulista, levanta a mão aí. Glória a Deus, os nossos vizinhos estão aqui para rezar conosco o Santo Terço. Nós não estamos sozinhos. Eu quero convidar você, chame quem está aí próximo da sua casa, dá uma paradinha agora, para rezarmos juntos o Santo Terço. Você pode colocar para nós as suas intenções através do e-mail santoterço@cançãonova.com, ou você pode ligar para nós também no 12 3186 2600. Você também pode acessar a nossa página no Facebook Santo Terço CN. Coloque as suas intenções. Invoquemos nesta hora a Virgem Maria, porque nós não estamos sozinhos. Nós invocamos Nossa Senhora, acreditando que ela pede por nós, acreditando que a Virgem intercede por cada um de nós, pelas nossas intenções, pelas nossas dores, mas também pelas nossas alegrias, que ela continue a caminhar conosco, a passar à frente de todas as nossas necessidades. E assim eu quero já colocar as suas intenções. Você tem intenção? O que nós precisamos hoje, nessa segunda-feira, já começando a nossa semana, colocar no coração da Virgem Maria? Quais são as suas intenções? Eu quero trazer aqui algumas intenções, de forma especial, em ação de graças pelo aniversário da Cidinha. Cadê você, Cidinha? Ela está aqui, nossa voluntária da Canção Nova. Vamos aplaudir a Cidinha pelo dom da sua vida, por nos ajudar na obra de Deus, voluntária aqui na Canção Nova. Deus te abençoe, Cidinha. Nós queremos acolher também 4 pessoas de Mogi Mirim, São Paulo. Cadê vocês? Deus abençoe, viu? Por estar aqui rezando conosco. Agradeço a cura e a depressão da minha irmã. Pede pela saúde do Maurício, pede pela família do seu filho, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Nós colocamos a sua intenção no coração de Nossa Senhora, pedindo também que Nossa Senhora interceda pela saúde de Fabiana Teixeira, que fez um autotransplante de medula e se encontra em recuperação. Colocando a Fabiana, nós colocamos todos os enfermos. Tem pessoas enfermas na sua casa? Vizinhos, parentes? Nós colocamos, confiando, Maria passa à frente. Nós queremos colocar no Santo Terço também, por todos os pedidos das nossas caixinhas de oração. Eu quero dizer para você que nos acompanha em casa que você não fica sem oração. Mesmo quando a sua intenção não é lida aqui no ar, nas nossas caixinhas de oração, aqui na Canção Nova, em cada capela, a sua intenção aqui, você que reza conosco ao vivo no Santo Terço, nós rezamos por você. Nós colocamos as suas intenções. Muito mais do que serem ditas, proclamadas, nosso Senhor, a Virgem Maria, conhece o seu coração. E por isso nós trazemos as suas intenções, trazemos as intenções do Papa Francisco, pedimos por toda a situação na Venezuela. Nós temos acompanhado os noticiários, nós queremos pedir paz para esse país, mas também para o nosso Brasil. Queremos pedir pelos desempregados. Quantos desempregados? Colocando tudo no coração de Nossa Senhora, trazendo a sua intenção aqui, nessa barquinha de oração e pedindo, Maria, passa à frente. Eu quero rezar esta oração que está nesse livrinho aqui, dos nossos irmãos de comunidade, a Nilza e o Giba Maia. Rezar com a mãe, peça a ela que o filho atende. Quero convidar você a fechar os teus olhos e trazer as suas intenções para este Santo Terço.
trazer confiante que Maria passa à frente. Hoje, de forma especial, nós rezamos os mistérios gozosos. E um dos mistérios diz que Maria visitou a sua prima Isabel. Por isso eu quero convidar você mesmo a fechar os seus olhos e ir pensando comigo esta oração. Virgem Maria, Mãe de Jesus e minha querida mãe, invocando-vos sob o título de Nossa Senhora da Visitação, vos peço que, assim como visitastes vossa prima Isabel, venha visitar minha família, pois estamos necessitados de muitas graças. Quais são as graças que você necessita? Peça a intercessão hoje de Nossa Senhora. Concedei-nos, por sua intercessão, que respondendo fielmente aos apelos do vosso Espírito, com vosso exemplo, possamos ser mais caridosos com nossos irmãos, indo visitá-los e confortá-los em suas necessidades. Obrigado, Mãe, pelo vosso amor para conosco. Amém. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. E assim nós queremos rezar. Pegue o seu terço. Assim nós queremos começar pedindo que, como Maria visitou Isabel, ela possa visitar também a cada um de nós. As nossas intenções. Nós que estamos aqui hoje, no cenário do Dai-me Almas, que será um programa de amanhã, em toda a nossa programação, nós rezamos pelos sócios da Canção Nova também. Rezamos por você, sócio. Você que contribui com esta obra, nós colocamos também as suas intenções. Você pegou o seu terço? Acredita que Nossa Senhora irá também te visitar, como visitou Isabel? E você de casa também acredita? Confiantes, nós professamos a nossa fé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nesse primeiro mistério gozoso,
contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo o mistério gozoso, contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse quinto e último mistério gozoso, contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a sentar um pouquinho, porque nós temos um testemunho aqui. O senhor Salvador Vani. Cadê o senhor? Levanta a mão, por favor. No dia 20 de junho de 2017, foi marcada a minha cirurgia para os olhos. Mas, como a lista de espera era muito grande, eu me apeguei na minha fé e na canção nova, acompanhando todos os dias o texto mariano, as missas, o texto da misericórdia, crendo que no dia que fosse chamado para a cirurgia, eu estaria curado. E assim foi. No dia 4 de julho de 2018, fui para fazer uma revisão e não tinha mais nada. Graças a Deus e a Nossa Senhora, fui curado. Vamos aplaudir? Graças a Deus, o senhor Salvador Vani, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi curado
pela intercessão de Nossa Senhora. E a ela nós queremos nos consagrar, assim cantando com a Amanda, com essa voz linda e bela, nos consagrando à Virgem Maria também, o nosso impossível. Gestos bem bonito para Nossa Senhora. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardar. Defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Mãe! Viva! Doce Mãe de Deus, olha para nós. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova,
missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progem, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Programa livre para todos os públicos. Nos arrancou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho muito amado. Testemunhas de Cristo nos tempos atuais. São 6 anos de TV Canção Nova. É uma experiência muito marcante e bela de ver pessoas que estão conosco há bastante tempo que assumiram a missão da Canção Nova, que é evangelizar, e simplesmente não só evangelizar, mas evangelizar através dos meios de comunicação, que é algo tão desafiador e tão importante nos dias de hoje. O que me marca é ver que o Paulo César escreveu na Evangelho Anunciante, no número 45, é a transmissão da mensagem do Evangelho. Nós, ao mesmo tempo que estamos falando com uma multidão, ao mesmo tempo estamos falando de forma individual com cada pessoa. A mensagem que nós transmitimos toca multidões, mas toca cada um de forma individual. Penetra o coração, penetra a mente e gera transformação, gera vida nova. Então, isso assim é muito marcante, é muito bonito de ver a entrega de tantas pessoas na TV Canção Nova ao longo desses 30 anos. Conheço vários, conheci muitos que passaram por aqui, outros que estão chegando, para juntos continuarmos. Aí, mais 30, mais 60, mais 100, mais 200 anos, enfim. A TV Canção Nova ela é um projeto de Deus, então ela é infinito, né? Porque Deus não tem fim. Já ouvi vários testemunhos com muitas pessoas, né? Amigos, familiares mesmo que acompanham a TV Canção Nova e se sentem marcadas, principalmente pelas palestras dos eventos que a TV transmite, a homilia da Santa Missa, ou até mesmo algum fato marcante de ensinamento de catequese dentro da programação da TV Canção Nova. Então, pessoas que começam a assistir a nossa programação e elas têm ali a sua mente ali mexida, né? O seu coração ali aquecido por algo que as leva a adotar uma postura diferente, a mudar de vida, a querer ser mais de Deus. Então, isso é muito belo de ver, que através de um simples programa de TV, uma transmissão que fazemos, Deus se encontra com as pessoas. De uma forma mais atual, né? As pessoas se conectam a Deus. Então, elas acabam entrando em conexão com Deus através da programação da TV Canção Nova. Essa forma de evangelizar no desafio do dia a dia, né? Na pobreza.
Fazer televisão como nós fazemos é muito desafiador. Mas, graças a Deus, esse é um meio que Deus nos deu e nos concedeu para que a gente não permaneça intacto, ou que a gente se orgulhe do que fazemos. Isso nos faz ser humildes. Isso nos faz olhar e ver de onde nós viemos e para quem servimos. Se tivéssemos muito dinheiro, poder, nós simplesmente... Eu acho que a gente não seria o que somos hoje. Eu acho que a gente não faria a diferença que fazemos na vida das pessoas, porque a gente iria ser autossuficiente, a gente ia se orgulhar e a gente ia dizer, olha, isso aqui é obra das nossas mãos, fruto daquilo que nós fazemos. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Minha boca anunciará a vossa justiça. Em abril, preparamos 2 peregrinações para você. Com saída no dia 22, Padre Luizinho levará você para conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha, França e Itália. E no dia 24, com Padre Júlio, conheça os santuários de Guadalupe e México. Aproveite! Obras de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. A editora Canção Nova apresenta os lançamentos. O Poder da Oração Sincera, do Padre João Marcos Pollack. A exemplo de Jabes, ore e adentre o mais profundo do seu ser. No livro Ser Humano, obra-prima das mãos de Deus, Helenildo Pereira fala da beleza e do valor da sacralidade da vida humana. Os autores Gilberto e Nilza Maia convidam o leitor a se debruçar no colo de Nossa Senhora, com todos os seus desejos e aflições, e a orar com o livro Rezar com a Mãe. Adquira pelos canais de venda. As suas manhãs de fevereiro com mais leveza, alegria e informação. Eu espero por você neste cenário juntinho da natureza, tratando de assuntos do seu interesse, da mulher e da família. Programa Manhã Viva, temporada de verão, começa às 9h40, nas manhãs da Canção Nova. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Programa livre para todos os públicos.
Meus queridos amigos, começamos uma semana nova, não é? E a gente que vai caminhando na vida, a gente precisa fazer alguns passos. Nós temos tantos acertos na vida, tantas coisas bonitas, maravilhosas, como pessoas humanas e pessoas humanas iluminadas pela fé. Mas também nós temos tantos desvios, né? Tantas mazelas, né? Que a gente precisa agora eliminá-las, precisa verdadeiramente fazer um caminho de correção. Às vezes a gente se preocupa em corrigir os outros. Mas às vezes fica faltando a gente se colocar diante da própria consciência e colocar essa consciência diante de Deus para se ver à luz da palavra de Deus, à luz de Jesus, e a gente então fazer a correção, deixar Deus derramar o Espírito, a gente colaborando com Ele, para que a gente vai se purificando e vai se reorientando a vida, os caminhos da vida. Olha, meus amigos, é bom a gente perceber uma coisa. Sabe quando é que a correção é boa? A correção é uma coisa boa quando começa por mim, por nós mesmos, começa aqui. Não tenha medo de refletir sobre os seus defeitos, sobre as suas limitações, não é? E saiba de uma coisa, que seria até improdutivo querer eliminá-los, esses defeitos, limitações, um a um, de forma sistemática. Isso aí é improdutivo. Qual a estratégia melhor? Uma estratégia melhor seria procurar desenvolver em nós as virtudes. Sou preguiçoso, então tem que aprender a virtude do trabalho, né? Sou mentiroso, a virtude da verdade, e vai por aí afora. Olha, praticar as virtudes no dia a dia, a partir da palavra de Deus, sentir os seus efeitos benéficos em nossa vida, isso dá uma alegria, uma coragem de ir mais além ainda, sem nos cansar. Tudo isso, minha gente, depois de um certo tempo, nós perceberemos que muitos defeitos desapareceram se eu sistematicamente estou lutando contra ele, porque eu procurei fazer o bem, amar, viver a virtude. É mais vantajoso cultivar virtudes do que combater defeitos. Olha, meus amigos, a motivação para as mudanças, as mudanças da nossa vida, deve ser sempre o amor, a caridade. Procurar nos corrigir por amor. Olha, paciência, perseverança, humildade, sinceridade, misericórdia para com os outros, mansidão diante das agressões, bondade, pureza de coração, generosidade e muitas outras virtudes, uma por uma, dia após dia, porque eu quero exprimir o amor de Jesus. Olha, que no final de cada dia nós possamos oferecer a Deus um momento no nosso exame de consciência de virtudes. Oferecer e agradecer. Construindo assim com o nosso esforço e com sua ajuda, construindo em nós a santidade de Deus, construindo em nós uma vida mais semelhante à de Jesus. A seguir, Canção Nova Notícias. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito.
Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência neste ano de 2019. O programa Pra Ser Feliz está com novidades a partir de fevereiro. Neste novo cenário, eu quero encontrar você todas as terças-feiras às 20 horas ao vivo e agora 100% digital. Programa Pra Ser Feliz, todas as terças ao vivo às 20 horas. Espero por você. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Na Terra Santa e na Itália, o Pentecostes será uma grande festa, com presenças especiais, internacionais e de membros da comunidade Canção Nova. Além de ir à Terra Santa e desfrutar dos santuários em outros países, como Portugal e Itália, teremos também a grande festa de Pentecostes em Roma com o Papa Francisco. Saídas a partir de 2 de junho. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. O programa Gente de Fé está com novidades a partir de fevereiro. Agora, toda terça-feira, às 9 da noite, você acompanha histórias de superação, marcadas pela intervenção de Deus. Deus que nos revela quem realmente nós somos. É somente Ele que nos dá um novo sentido, uma nova visão para a vida. Programa Gente de Fé, em novo dia e horário, toda terça-feira, às 9 da noite. Olá, boa noite. Boa noite, o Canção Nova Notícias começa agora e esses são os destaques da edição de hoje. Encerramento de encontro sobre a proteção de menores, Papa dá diretrizes para combater pedofilia. Na oração do Ângelus, Francisco diz que cultura da misericórdia gera a revolução do amor. No Vaticano começa a reunião de preparação do Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Na Venezuela, fim de semana marcado por violência na fronteira com o Brasil e a Colômbia. Pessoas com doenças raras realizam peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Um mês após rompimento da barragem em Brumadinho. A Arquidiocese de Belo Horizonte faz homenagem às vítimas com vigília e orações. E a primeira reportagem da série especial mostra como a cidade de Brumadinho tem reagido para continuar a vida. Terminou neste domingo no Vaticano um encontro sobre a proteção de menores. O Papa Francisco declarou que a Igreja não aceita nenhum tipo de violência contra crianças e vai publicar novas regras para a atuação dos bispos. Depois de 4 dias de encontro, escuta de testemunhos de vítimas, discussões e revisão, o anúncio dos frutos dessa reunião. A publicação de um novo documento do Papa Francisco sobre a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis, que acompanhará uma nova lei do Estado-Cidade do Vaticano e um manual feito pela Congregação para a Doutrina da Fé, que ajudará os bispos do mundo a compreender claramente seus deveres e suas funções. Entre as metas está também a criação de forças-tarefa para ajudar as conferências episcopais e as dioceses em dificuldades. Ações concretas que serão repassadas através dos presidentes das conferências episcopais para os bispos do mundo inteiro. A tarefa primeira continua a ser nas próprias dioceses, os próprios bispos. A conferência episcopal colabora, assessora, mas não substitui. E aqui também as indicações feitas pressupõem atualizar sempre essas orientações que nós já temos no Brasil, mas que estão sempre abertas a aprimoramento.
O Papa Francisco, no final, fez um longo discurso onde falou deste problema dentro e fora da igreja. Com dados da Organização das Nações Unidas, mostrou que a maior parte dos casos de violência contra menores acontece dentro de casa com membros da própria família. Mas a universalidade dessa chaga, disse o Papa, não diminui em nada a monstruosidade do problema dentro da igreja. Disse ainda que, quando cometido por um sacerdote, esse ato desumano se torna ainda mais grave. No discurso, o Papa afirmou que nos casos de abuso cometidos por consagrados, esse se torna um instrumento de Satanás. E disse que na raiva das pessoas que protestam hoje contra a igreja, se vê o reflexo da ira de Deus, traído por estes desonestos consagrados. Os grupos em defesa aos que foram abusados pediam transparência nas investigações e tolerância zero aos padres que cometeram o crime. No discurso, o Papa falou ainda que por trás dessa violência tem sempre o abuso de poder, o clericalismo, que aproveita da posição indefesa para manipular e conseguir o que quer. E falou da conversão como a resposta mais concreta a esse problema. Francisco apresentou 8 dimensões a serem trabalhadas para garantir a proteção dos menores em todos os âmbitos da sociedade. Nessas medidas, o comprometimento da Igreja de não economizar forças para entregar à justiça qualquer um que tenha cometido esse crime. Não se pode omitir ou menosprezar nenhum caso, afirmou Francisco. Tale caso será afrontado com a máxima seriedade. Nas diretrizes, também a dedicação à formação dos candidatos ao sacerdócio e a atenção às novas formas de abuso, como, por exemplo, através da internet. No final do discurso, o Papa Francisco agradeceu a todos os padres e consagrados que servem a Deus com fidelidade e que se sentem desonrados e desacreditados por causa do comportamento vergonhoso de alguns de seus irmãos padres. Eles são a maioria e não são só fiéis ao celibato, mas se gastam em um ministério que tem se transformado cada vez mais difícil por causa do escândalo de poucos, que são sempre muitos. Hoje é ancora più difficile dagli scandali di pochi, ma sempre troppi. Obrigada também, disse o Papa, aos fiéis que conhecem bem esses pastores e continuam a rezar por eles e a sustentá-los. A pregare per loro e a sostenerli. No final de semana, os bispos participaram ainda de uma celebração penitencial. Francisco convidou todos a dizer como filho pródigo: Pai, eu pequei. E pediu que cada um convidasse o próprio episcopado a examinar as situações enfrentadas e tomar as medidas concretas orientadas nessa reunião. O resultado da conferência com os bispos de todo o mundo sobre a proteção de menores também foi lembrado pelo Papa neste domingo ao final da oração mariana do Ângelus. Francisco disse que não há nada mais fecundo que o amor ensinado por Jesus Cristo. O Papa lembrou que o ponto central do evangelho desse domingo é o amor pelos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, rezem por aqueles que os tratam mal. Disse que esse tipo de atitude não é para todos, mas é para os discípulos, e que Jesus quer que em todo o coração o amor de Deus triunfe sobre o ódio e sobre o rancor. Francisco fez questão de lembrar que a lógica do amor, que tem o ápice na cruz de Cristo, é o distintivo de todo cristão. Ensinou que é possível superar o instinto humano e a lei mundana. E a resposta para essa mudança de vida, quem nos dá é Jesus Cristo, que nos convida: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O Santo Padre destaca que quem se esforça para seguir Jesus torna-se filho de Deus e se torna semelhante ao Pai que está no céu. Assim nos tornamos capazes de dizer coisas que nos dão alegria e paz, e descobrimos que não precisamos mais ser violentos com palavras e gestos, porque sentimos que toda nova atitude não vem de nós, mas dele, do Senhor, e por isso não nos vangloriamos. E este mandamento de responder o insulto com amor gerou no mundo uma nova cultura, a cultura da misericórdia, que gera uma revolução do amor. Ao final da oração mariana do Ângelus, Francisco falou do resultado da conferência com os bispos de todo o mundo sobre a proteção dos menores e disse aos presentes na Praça São Pedro
Queremos que todos os aspectos e lugares da igreja sejam sempre seguros para menores, que eles adotem todas as medidas possíveis para garantir que crimes semelhantes não aconteçam novamente. Começou hoje no Vaticano a reunião para preparar o Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Nossa correspondente Lísia Costa tem as informações. Estão reunidos aqui em Roma bispos, padres, religiosos e leigos que trabalham em dioceses da região amazônica. De hoje até quarta-feira, eles vão discutir os temas, as propostas para o Sínodo Especial sobre a Amazônia, que vai acontecer em outubro deste ano. Este caminho de preparação é um pedido do Papa Francisco para que não se discuta o tema só durante o sínodo com os bispos e especialistas, mas que a maior parte de pessoas que trabalham diretamente com o tema possam ajudar na preparação do documento, possam ajudar com sugestões para aquilo que vai ser discutido em outubro. Nós conversamos com Dom Sérgio da Rocha, cardeal e presidente da Conferência Episcopal do Brasil, que nos falou um pouquinho da expectativa deste encontro. O sínodo, ele não se resume ao evento que vai ocorrer no mês de outubro. Ele é precedido dessa longa fase de preparação que procura envolver a todos, sobretudo procura suscitar a reflexão sobre os problemas na própria Amazônia, mas com uma perspectiva sempre de evangelização. O papel da igreja é sempre de evangelizar, isto é, a missão da igreja na Amazônia que está sendo considerada, e nos seus vários aspectos. E ainda sobre o tema Sínodo, uma boa notícia. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou neste final de semana que o Papa Francisco vai publicar no dia 25 de março a exortação apostólica pós-sinodal sobre a juventude, fruto do trabalho dos bispos, dos jovens e especialistas que estiveram reunidos em outubro do ano passado aqui em Roma para discutir o tema dos jovens. Vamos esperar com muita expectativa esse novo documento. Com certeza nós vamos divulgar, fazer matérias especiais sobre esse trabalho, mais este documento tão especial da Igreja. Lísia Costa para o Canção Nova Notícias. Saiu hoje a data da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica. Vai ser de 6 a 27 de outubro e a reunião terá como tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. A fronteira da Venezuela com o Brasil continua fechada desde sexta-feira por determinação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No final de semana, o clima foi de tensão na região, com registro de protestos violentos. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a segurança na fronteira entre Brasil e Venezuela. Nos confrontos do final de semana, 26 pessoas ficaram feridas, 23 permanecem internadas em hospitais de Boa Vista. Com isso, o governo do estado decretou situação de emergência na saúde. O governador de Roraima, Antônio Denário, estuda a contratação de leitos particulares e pretende solicitar o envio de medicamentos e materiais cirúrgicos de Brasília para atender a demanda do estado. Desde o final de semana, homens da Força Nacional Bolivariana estão abandonando os postos na Venezuela. Ao todo, 7 militares já vieram buscar proteção aqui no Brasil. Eles não concordam com a política do presidente Nicolás Maduro. Estamos em Brasil. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de soldados venezuelanos dentro de um veículo militar brasileiro. As deserções começaram no final de semana, quando a oposição e países que apoiam o autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó tentaram fazer chegar à Venezuela comboios de ajuda humanitária por meio das fronteiras com o Brasil e com a Colômbia. No campo diplomático, representantes do Grupo de Lima se reuniram hoje em Bogotá para discutir soluções para a crise na Venezuela. O grupo é formado por 14 países e foi criado em 2017, exatamente para acompanhar a crise política na Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, representaram o Brasil na reunião do Grupo de Lima. Em seu discurso, Mourão defendeu que é possível encontrar uma solução pacífica para a Venezuela sem a interferência externa. Mas o vice-presidente também ponderou que na atual conjuntura fica difícil a Venezuela se livrar sozinha
do regime de Maduro. Os Estados Unidos não fazem parte do Grupo de Lima, mas acompanham todas as reuniões. O vice-presidente americano Mike Pence reforçou o apoio a Juan Guaidó e prometeu novas sanções ao regime de Nicolás Maduro. Esse professor de Relações Internacionais avalia que a posição dos Estados Unidos ajuda a fortalecer o discurso de Maduro. A narrativa que Maduro construiu é parecida com a que Cuba vem utilizando há décadas, que é o de jogar a culpa nos Estados Unidos, no bloqueio econômico, nas sanções econômicas. Não é verdade. As sanções econômicas dos Estados Unidos são, sobretudo, recaem sobre pessoas do governo da Venezuela, não tem um impacto na economia do país em seu conjunto. Mas o fato de os Estados Unidos se posicionarem publicamente dessa maneira dá credibilidade à narrativa que Maduro construiu. O professor ainda avalia que a situação na Venezuela pode piorar. Qualquer erro de cálculo do Guaidó ou do Maduro pode levar a uma guerra civil. A única solução possível seria interna, mediante uma mediação que poderia ser, enfim, facilitada, por exemplo, pelo Papa, como se tentou, mas o próprio Vaticano já sinalizou que não tem interesse nisso porque vem sendo usado, ou seja, não há uma perspectiva real, não há confiança em que Maduro efetivamente queira sentar-se para negociar uma transição. Daqui a pouco, a romaria de pessoas com doenças raras ao Santuário Nacional de Aparecida. E o início da série de reportagens especiais sobre Brumadinho, com relatos profundos de fé e religiosidade. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de levar a palavra de Deus aconteça. E doando mensalmente, você ajuda na transformação, no desenvolvimento e na evangelização de milhares de pessoas através da Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Faça uma experiência de cura e libertação com os produtos de evangelização da Canção Nova. Conheça meu livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais, onde partilho da minha trajetória até o sacerdócio. Apresento a você também o Devocionário de São Bento, que com poderosas orações te ajudarão a vencer todas as investidas do mal. E o CD, A Cruz Sagrada, Seja Minha Luz, que contém orações e canções que serão alimento para a sua alma. Partiu de Decca com destino a Dubai. O homem usou uma arma de brinquedo e entrou na cabine do avião. Após as ameaças, o piloto fez um pouso de emergência no aeroporto de Chittagong. Os policiais de Bangladesh invadiram o avião da Biman Bangladesh Airlines. Na ação, Mahmoud Polash Ahmed, de 24 anos, que também ameaçava explodir o avião, acabou sendo morto. Em Genebra, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas apresentou hoje, durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da entidade, um plano global de conscientização para conter os discursos de ódio.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lançou nesta segunda-feira um plano global de ação para combater o discurso de ódio, que considerou um flagelo crescente que tem envenenado o debate em questões cruciais como as migrações. Ao falar na abertura da 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Guterres explicou que o seu assessor especial para a prevenção do genocídio vai definir uma estratégia e apresentar um plano global de ação. Segundo ele, o ódio está se tornando normal, tanto nas democracias liberais como nos sistemas autoritários. O alerta vem denunciar uma onda de xenofobia, racismo e intolerância. O líder da ONU lamentou que os direitos humanos estejam a perder terreno no mundo e se mostrou preocupado com a diminuição do espaço cívico e com o fato de jornalistas e ativistas terem se tornado alvos. Guterres alegou que mais de 1.000 jornalistas e defensores dos direitos humanos foram mortos nos últimos 3 anos. A próxima quinta-feira, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial de Conscientização das Doenças Raras. Ao longo dessa semana, por todo o país, ações são promovidas para despertar na sociedade o olhar de igualdade, inclusão e empatia por aqueles que lutam pela vida. Em São Paulo, o Instituto Vidas Raras abriu a semana como peregrino do Santuário de Aparecida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma doença é rara quando atinge 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Quase 15 milhões da população. É muita gente. Equivale ao número de câncer e de diabetes, só que nós não somos falados porque nós somos divididos em 8.000 doenças raras. É o caso do pequeno Arthur. Ele sofre com paraparesia espástica hereditária, uma síndrome genética que atinge os músculos de forma progressiva e degenerativa. Não existe cura. Tudo depende das terapias. A dificuldade que a gente enfrenta é descobrir rápido, né? Porque muitos pacientes são diagnosticados com outra doença. De 6 a 8% da população mundial sofre com doenças raras. São mais de 400 milhões de pessoas afetadas. Em 75% dos casos, as doenças se manifestam ainda na infância. Se é um diabetes, todo mundo sabe os sintomas, mas se é uma doença rara, não. Por isso a gente precisa desse grupo de apoio onde há uma troca de experiências. No mês de conscientização das doenças raras, o objetivo é despertar um olhar para a causa, mostrar que os raros existem e que precisam de mãos estendidas e atitudes que facilitem o diagnóstico precoce que pode salvar muitas vidas. O Instituto Vidas Raras abriu a última semana de fevereiro participando da missa no Santuário de Aparecida. Por todo o país, há iniciativas que chamam a atenção para o assunto. O metrô de São Paulo recebe a exposição Vidas Raras. Dia 28 nós temos um encontro na LESP, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde vai ter médicos, parlamentares, gestores, pacientes, líderes de associações. E eles vão falar sobre as novidades nos tratamentos, sobre as políticas públicas para os raros, direito do paciente. Atenção, carinho e cuidado da família. Atitudes e iniciativas públicas dão aos raros a oportunidade de levar uma vida normal. As pessoas precisam acreditar e conhecer mais sobre esse mundo que existe. A gente fala agora da campanha do projeto Dai-me Almas. Estamos com 59% de nossa meta para fevereiro, que tem apenas mais 3 dias úteis para terminar. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Obrigada por sua contribuição. A seguir, modalidade de ciclismo que pela primeira vez levará brasileiros a uma Olimpíada. E ainda nessa edição, a primeira reportagem da série especial sobre a cidade de Brumadinho, um mês após a tragédia. Que sem novidade
Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progem, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Estamos de volta e agora para falar da previsão do tempo para esta terça-feira aí na sua região. No centro-sul do país, a instabilidade que provoca chuva forte se afasta do Rio Grande do Sul e segue aí em direção a Santa Catarina até o sul e leste do Paraná e esta pontinha sul aí de São Paulo. A chuva é esperada também a qualquer hora do dia em grande parte do estado paulista, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte da região norte e também na costa norte, aí, entre Maranhão até o leste da Paraíba. Nas demais áreas verdes claras, aqui no interior do Nordeste, boa parte também aí do Sudeste e do Centro-Oeste, o sol predomina, faz muito calor e a partir da tarde vem as pancadas isoladas de chuva. Tempo aberto e seco em parte da Bahia, aqui no Nordeste e Sul do estado, também em Roraima e no oeste do Rio Grande do Sul. Vamos conferir as temperaturas em algumas capitais. Curitiba, mínima de 19 graus. E Maceió, máxima de 34. E em BH, os termômetros variam entre 20 e 32 graus. Reinaldo. Há pouco mais de um ano para as Olimpíadas, a gente já começa a mostrar algumas promessas do Brasil. Entre os novos esportes incluídos nos Jogos está o BMX Freestyle, modalidade do ciclismo que a gente vai conhecer agora. Vai encarar o desafio? Esses são Cauã Madonna e Gabriel do Reis, duas promessas do Brasil no BMX Freestyle, ou estilo livre. Foi essa modalidade do ciclismo que a garotada conheceu na cidade paulista de Lorena. O que você achou de conhecer o Gabriel e o Cauã? Achei legal. Por quê? Eles são radical, ficam fazendo manobras, essas coisas. Eles são gente simpáticas. Eles podem estar fazendo o que for, eles param para conversar com a gente. No bate-papo, alguns conselhos. Estudem, sejam um bom aluno. Mas a criançada quer mesmo é experimentar. O que você aprendeu aqui hoje? Fazer manobras. Andar de bike fazendo manobra é mais gostoso? Sim. E não é difícil? Não. Madonna, 24 anos, iniciou no esporte há 10 na sua cidade natal, São José dos Campos, São Paulo. Tinha 2 rampas de terra na beira de um campo de futebol. E aí eu vi uns meninos pulando ali de bicicleta e resolvi começar a dar uns pulos também. Não sabia nem que esse esporte tinha um nome, que se chamava BMX Freestyle. Comecei a pular, me identifiquei com o esporte e graças a Deus estou aqui até hoje. Do Race, 24 anos, natural de Lorena, São Paulo, pratica o esporte desde quando ainda era só uma brincadeira na infância. Foi aquela velha história, amor à primeira vista. Eu olhei uma pessoa andando de bike e falei, nossa, eu quero isso para minha vida. BMX é a abreviação de Bike Motocross. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70.
As crianças têm uma história com esse esporte. Os pequenos, querendo imitar os pilotos de motocross, começaram a adaptar as manobras na bicicleta. Nasceu então a modalidade que vai estrear nas Olimpíadas de 2020. O ciclismo olímpico é disputado em 5 modalidades. A estreante BMX Freestyle Park é a prova disputada em rampas com obstáculos. O competidor faz 2 voltas de 1 minuto cada e recebe a pontuação. Entre os melhores do Brasil, Cauã Madonna é o segundo da lista. Se os Jogos Olímpicos fossem agora, ele estaria classificado. Tenho um sonho de estar lá nas Olimpíadas, né? E poder representar eu, a minha família, cada pessoa brasileira e o Brasil muito bem, né? Então a expectativa é enorme e, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Gabriel do Reis está na 8ª posição, mas pode subir no ranking até as Olimpíadas. É uma satisfação enorme, né? Poder representar o nosso Brasil lá fora. Guardem esses nomes. Afinal, Tóquio está logo ali, como num pulo. A seguir, o tríduo de oração pelos 30 dias da tragédia em Brumadinho. E os gestos de solidariedade que mobilizaram o país estão na primeira reportagem da série especial sobre os 30 dias do desastre ambiental em Brumadinho. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para a doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Satisfação, segurança e credibilidade. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e Porta a Porta. São 70 funcionários que se dedicam em expedir com mais rapidez os pedidos recebidos. Mas estes são números que, somados, tornam-se pequenos perto da alegria e satisfação em levar a evangelização para todos os cantos do nosso país. Por isso, trabalhamos diariamente, visando melhorar nosso sistema de entregas para você. Convido você para reviver comigo com a obra de Maria Pentecostes na Terra Santa. Vamos a Roma, onde visitaremos as basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão, na Terra Santa. Vamos refazer os passos de Jesus Cristo. Teremos um encontro internacional de Pentecostes em Jerusalém. Será a partir do dia 5 de junho de 2019. Espero por vocês. Hoje faz um mês que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu, causando uma tragédia humana e ambiental. Em solidariedade às vítimas e familiares, o fim de semana foi de vigília e oração na Arquidiocese de Belo Horizonte. 25 de janeiro de 2019, dia em que a lama abriu novamente uma ferida no coração de Minas Gerais. Por isso, para lembrar um mês do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a Arquidiocese de Belo Horizonte se uniu em solidariedade às famílias e vítimas da tragédia em um tríduo de oração. Não é só no sentido de que agora nós vamos deixar muita coisa para trás, pelo contrário, porque nós vamos abraçar ainda mais novos compromissos para com o nosso povo, principalmente para com as famílias que estão vitimadas, que estão de luto. Ainda nas escadarias, na parte externa da igreja, onde aconteceria a celebração, nomes e fotos das vítimas do rompimento da barragem. A todo momento, velas e flores eram depositadas em sinal de solidariedade por pessoas que sequer conheciam essas vítimas, mas se colocaram no lugar de suas famílias. Eu tenho filhos, eu sei
a dor que deve uma mãe sentir quando perde um filho. Eu trouxe 2 velas, então eu estou escolhendo 2 nomes de filhos meus para representar. Trouxe flores e vela e a gente está fazendo um pequeno gesto para eles, né? Porque é muito triste ver isso, tanto de gente, né, que morreu. Uma celebração eucarística marcou o início do tríduo. Muita emoção e oração por aqueles que se foram e pelas famílias que ficaram. A certeza é de que o apoio da igreja deve ser ininterrupto, assim como tem sido no último mês. A confiança em Deus não nos decepciona. A confiança no homem nos decepciona. Mas confiando em Deus, o nosso olhar para o outro, o nosso olhar de irmão para irmão será sempre o olhar de Deus. Portanto, a nossa confiança sempre em Deus. Trabalho e dor que não se restringem à igreja local. Sinal concreto disso é que daqui a pouco, às 19h30, o Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo, presidirá na Igreja Matriz de São Sebastião, em Brumadinho, a missa em memória à tragédia. A igreja tem que profetizar isso, porque é a nossa vocação, desde os profetas do Antigo Testamento, Jesus, né, o grande profeta nosso, Filho de Deus, que deixou esse legado tão bonito para nós, de que a vida só vale a pena vivendo da fraternidade e o amor. Então nós temos que testemunhar. E isso é igreja. Em Brumadinho, moradores da cidade ainda sofrem o trauma da perda de familiares, amigos e parentes. O sofrimento está na alma de cada morador. O apoio da igreja local e a maneira positiva da espiritualidade católica de lidar com o luto e a ausência de pessoas queridas é o assunto da primeira reportagem especial que o Canção Nova Notícias preparou para você. O repórter Pedro Teixeira e o cinegrafista Ederaldo Paulini estiveram na região e mostram a vida da população após o rompimento da barragem da Vale, que mudou a vida de uma cidade. O trem, cheio de minério, atravessa a cidade. Passa quase despercebido por dentro do município de Brumadinho. Não importa o destino da carga. Agora, boa parte das atenções se volta para o alto, em silêncio. Um bem mais precioso foi levado após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. A vida de centenas de moradores, a maioria da cidade. Na Igreja Matriz de São Sebastião, a fé reforça a esperança. É como se a cidade montanhosa se transformasse em um imenso vale de lágrimas. O número de mortes e desaparecidos oscila dia após dia. O peso da dor, de tão enorme, trem nenhum consegue comportar. Não dá para mensurar, não, para medir, não. A gente até se sente muito ferido, às vezes, com algumas posturas de mídia, por exemplo, pessoas que até estão ligadas diretamente, empresários, outros, até meios de comunicação, pela forma com que expõem as coisas, como se fosse algo assim, passou o Brumadinho, agora então vamos para outra coisa. Não passou, é uma ferida profunda na natureza e no coração das pessoas. Ajudar não é só uma palavra de incentivo, é um desafio de diferentes dimensões. Passado um mês do rompimento da barragem, a dor consegue ferir a alma. Do ponto de vista espiritual, está claro que já começam a emergir situações muito complicadas. Desespero, falta de sentido da vida. Inclusive, um ou outro já começa a ter problemas físicos, somáticos, doenças. Outro dia um padre disse, nós sepultamos uma senhora que faleceu pós-tragédias, provavelmente, ou quase certamente, já impactada, um problema cardíaco, e ela veio a falecer. Então, essas coisas têm uma extensão muito grande no coração do nosso povo. A cidade perdeu quase 1% dos moradores. A dimensão da tragédia também trouxe outros, dispostos a ajudar a curar as feridas. Entre eles, Dom Vicente. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte parece ter nascido em Brumadinho. A distância física seria uma outra tragédia para nós, igreja. Distância, porque a presença
ela não se faz só com ideias, né? Seja qual for a necessidade, em Brumadinho há uma igreja de braços abertos. A igreja teve um papel fundamental no auxílio aos moradores da cidade que perderam familiares, parentes, amigos desde o rompimento da barragem de Brumadinho. Essa ajuda se deu em duas frentes. A primeira, a espiritual. A segunda, a social. Desde que a tragédia atingiu a cidade, começaram a chegar doações de todas as partes do país. Todos os dias são distribuídas aqui em Brumadinho entre 40 e 50 cestas básicas à população carente, além de produtos de higiene pessoal, de limpeza e até material escolar. Fé sem obras não tem sentido. Então, essa coisa de a gente não fazer dicotomia entre espiritualidade e necessidade material, acho que a pessoa ela é uma só. É uma pessoa que precisa materialmente, espiritualmente, a igreja está como aquela que serve. As doações começaram a chegar no dia seguinte, após o rompimento da barragem. Roupas, alimentos, água. A solidariedade foi maior que o número de casas atingidas. Uma forma que nós tivemos assim de ser igreja em saída, como o Papa nos ensina. Então, nós partimos também para esse trabalho. E louvado seja Deus, tem dado muito certo, nós estamos conseguindo ajudar muitas pessoas. Todos os dias, voluntários se comprometem tanto a oferecer o que comer, quanto a ouvir as pessoas. Dom Vicente se dedica a estreitar laços de afeto com a comunidade. Se a morte transformou a cidade, há quem tenha encontrado forças no canto. Comecei a cantar na igreja com meu sogro. Eu conheci ele primeiro, cantei com ele na igreja. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Gustavo e a gente tinha esse laço muito forte. Em abril, Gabriela e Gustavo completariam 6 anos de namoro. O casal havia planejado noivar no próximo ano e depois, assim que possível, se casar. Gustavo era mecânico de manutenção da Vale. A confirmação da morte do namorado não afetou só o que já se havia construído no passado. Afetou no meu futuro, digamos, porque a minha vida inteira era planejada ao lado do meu namorado. Então, é como se agora eu não tivesse caminho para seguir, porque todos os planos, todos os projetos eram ao lado dele. Gabriela cantava na missa ao lado de Gustavo. Também era salmista. A morte do namorado não a fez se sentir magoada com Deus. Não foi ele que nos deu isso, né? Ele está do nosso lado chorando a nossa dor com a gente e triste também por ver que tudo que ele deu de belo, o homem veio, pôs a mão e não soube cuidar. Medo de cantar novamente, mas quando achou que não havia mais nada a fazer, Deus, misteriosamente, revelou sua força. A gente foi celebrar a missa de 7º dia e eu não ia cantar, mas aí, como eu sempre fazia, a gente ficou ali do lado dos músicos e aí me passaram o microfone e falou assim, você aguenta. Eu estava tão forte que eu aguentei cantar até a última música. Onde está, ó morte, a tua vitória? Já tiraram de mim tanta coisa que a única coisa que Deus me deixou, que foi o dom que eu tenho para servir a Ele, eu não posso deixar que cale. Não posso. Pode ser pesada e longa a viagem, mas para quem segue o caminho de Deus, morte nenhuma o desviará. Na reportagem de amanhã, os problemas enfrentados pelas cidades mineradoras. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Acompanhe a seguir a Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma excelente noite para você. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.
Confiar no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. As suas manhãs de fevereiro com mais leveza, alegria e informação. Eu espero por você neste cenário juntinho da natureza, tratando de assuntos do seu interesse, da mulher e da família. Programa Manhã Viva, temporada de verão, começa às 9h40, nas manhãs da Canção Nova. Vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Parabéns! 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe você, TV Canção Nova. Realize muitas e muitas obras em favor do povo. Vamos juntos evangelizar. Esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa do 30º dia pelas vítimas da tragédia da Vale, pelos familiares e amigos das vítimas e todo o povo de Brumadinho. Queridos irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes e também queridos irmãos e irmãs que agora, em comunhão espiritual, se encontram conosco pelos meios de comunicação. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai, fonte de amor, misericórdia e luz. A luz de Cristo é a energia que vem aquecer e fortalecer nosso coração, nosso corpo e nossa alma. Senhor, que vem sobre a terra e Há um mês vivemos o luto, uma dor imensurável. A barragem em nosso corpo também se rompeu e muitos rejeitos derramaram por nossas veias, trazendo angústia, tristeza e dor. Porém, em meio a esta lama de rejeitos que corre em nosso corpo, ouvimos a voz no deserto. Filho, eu estou aqui. Não vos abandonarei. Deus, sempre ao nosso lado, nos levanta, ampara e acolhe, trazendo a esperança e a certeza da vida que vence a morte. Nesta celebração da palavra e da Eucaristia, viemos nos fortalecer ainda mais, vivendo juntos na fé, como temos feito, buscando a alegria e a paz em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Iniciemos nossa celebração cantando. Senhor,
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Estamos aqui reunidos a um mês da tragédia para comemorar juntos todas as pessoas que nos deixaram, mas também para rezar por aqueles que estão vivendo um momento de grande dor. O encontro com Cristo na Eucaristia é sempre um momento de grande esperança, de certeza que Ele nos ama e que nele nós temos a vida eterna. Então iniciamos esta celebração eucarística manifestando a Deus a nossa certeza na ressurreição nele. E para ser dignos de celebrar este mistério, reconheçamos que somos pecadores. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade.
Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai reanimar. Tu em minha vida faltará. Tu nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em tuas mãos. Tu num banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege, eu jamais temerei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado
e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Palavra do Senhor. Sou a vida e a verdade, quem crê em mim ressuscitará. É feliz na eternidade, para sempre viverá. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Creio em ti, Senhor da vida, és minha luz e salvação, porque a morte foi vencida, estes meus olhos te verão. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Senhor, o meu pastor, tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Excelentíssimo e caro Don Valmor, arcebispo desta querida arquidiocese de Belo Horizonte, excelentíssimo Don Vicente, bispo auxiliar de Belo Horizonte, em cuja pessoa cumprimento todos os arcebispos e bispos aqui presentes, reverendos sacerdotes, religiosos, religiosas, distintas autoridades, queridos irmãos e irmãs de Brumadinho. Poderia, quem sabe,
Se mais oportuno, fazermos silêncio, para meditar em nossos corações sobre os acontecimentos terríveis desta tragédia, em que esta região conhecida pelo branco da bruma, a altura e o verde das montanhas e a abundância de seus mananciais, teve o seu colorido, sua beleza e seu vigor tomados pelo marrom da destruição causada pela lama. O suor dos que duramente aqui trabalhavam, essas mesmas belezas que atraíam os turistas, a vida, as lutas e conquistas de tantas famílias, os projetos e sonhos dos jovens, o sorriso e as brincadeiras das crianças, a dor de tantas perdas, o choro e o desamparo dos que ficam, compõem as páginas escuras da nossa história e constituem as maiores e mais desastrosas consequências. Depois de ter acompanhado, através do vosso arcebispo Dom Valmor e de seu bispo auxiliar Dom Vicente, os primeiros dias deste trágico evento, quis estar aqui com vocês hoje, depois do mês da tragédia, para manifestar-lhe a proximidade pessoal do Santo Padre, o Papa Francisco, e assegurar-lhes suas orações, como também manifestar minha presença de irmão na fé, que sofre com vocês e chora pelas vítimas, garantindo orações pela família atingida por este desastre. Diante de tudo isso e de tudo o que tendes no coração, o silêncio a dizer a atitude que nos permite encontrar o Senhor, que nos leva a escutá-lo, que nos impele a viver a fé de forma mais profunda, madura e firme, e assim faz-nos capazes de não ceder ao desespero e não deixar que sejamos vencidos pela tristeza ou pela angústia. Por isso, estamos aqui, para rezar pelos que partiram, não só apresentando-lhes as homenagens de nossa saudade e de nossos afetos, mas também oferecendo ao Senhor nossas dores, confiando a Ele nossos sentimentos e buscando nele a fortaleza e o consolo. São-nos consoladores as palavras de Santo Agostinho a chorar a morte de um amigo. Eu cito: daqui o pranto de luto quando morre um amigo, as trevas de dores e as lágrimas que inundam o coração quando a doçura se transforma em angústia e a morte dos que morrem na morte dos que vivem. Bem-aventurado o que te ama, Senhor, e ama o amigo em ti. Só não perde o amigo quem tem a todos por amigos naquele que nunca se perde. E quem é este, senão nosso Deus? Fim de citação. E eu estou aqui, queridos, também para manifestar, como disse, a consolação que Deus nos dá através da proximidade do Papa Francisco, que nos acompanha com seu afeto e sua oração. Na mensagem que enviou ao arcebispo Dom Valmor, em ocasião da missa de 7º dia, o Papa Francisco quis, eu cito, assegurar sua proximidade espiritual junto daqueles que perderam os seus lares, ao mesmo tempo que implorava do céu o conforto e restabelecimento para os feridos e a coragem da esperança cristã para todos os atingidos pela tragédia, com uma lembrança especial de todos aqueles que trabalham nas buscas dos desaparecidos. A liturgia da palavra de hoje, que nos faz subir o Senhor no hoje de nossas vidas, pode ajudar-nos a entender o silêncio a que lhes proponho como uma atitude de elevação do olhar e da vida, que nos faça contemplar os mistérios do amor e da vontade de Deus que se nos apresentam nas diferentes circunstâncias e acontecimentos. E neles se entranham, de forma que o Senhor deles vai se servindo, sábia e providencialmente, para nos tornar dignos da recompensa que nos faz desejar e esperar pela fé
e conquistar pela caridade. A primeira leitura fala-nos de um monte, sobre o qual o Senhor promete que oferecerá para todos um banquete extraordinário, dando fim ao tempo de cansaço, da guerra e da fome pelos quais tiveram que passar. Aí haverá uma paz duradoura que nasce da sua força e revela a sua realeza. Nesse banquete, ele oferece 2 dons. Aos povos que estavam como cegos, o Senhor manifesta-se, abrindo-lhes os olhos para que possam vê-lo. E, ainda aniquilando a morte, concede-lhes que vivam sempre com ele uma vida sem dor nem lágrimas. Assim, o profeta convida a festejar a salvação prometida por Deus, provado no tempo e pelas tribulações e alcançada pela perseverante confiança dos que não desistem de esperar no Senhor. A Eucaristia é o verdadeiro banquete onde Cristo realiza e supera os dons, aqui prometidos pelo profeta. Dela, de fato, nos vêm todos os outros dons, nela somos alcançados pela fidelidade de Deus, tomamos parte na sua morte e ressurreição e experimentamos a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, pois é o próprio Senhor que se oferece como alimento e na comunhão com o seu corpo e sangue antecipa e alimenta a nossa esperança pela pátria definitiva. É justamente dessa esperança que nos fala São Paulo na segunda leitura, quando nos diz que somos cidadãos do céu. É nisso que consiste a condição mesmo do cristão no mundo. Conscientes de que pertencemos à comunidade dos santos, isto é, daqueles que já estão salvos no céu, vivemos neste mundo na condição de peregrinos, sabendo que não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura daquela que está para vir. E por isso, fixamos nosso olhar no céu, ou seja, a nossa esperança naquele que de lá aguardamos como nosso Salvador e assumimos um estilo de vida próprio que testemunhe concretamente esta esperança. Não se trata, porém, de uma alienação ou insensibilidade frente aos acontecimentos, às dores e perspectivas de uma vida neste mundo, como se não houvesse compromisso ou interesse no que aqui se vive. Há um texto das origens do cristianismo que apresenta muito bem essa realidade. Na carta de Ogneto se lê: os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Não moram em cidades provisórias próprias, nem falam língua estranha. Testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda terra estrangeira é pátria deles, e cada pátria é terra estrangeira. O Evangelho de hoje nos ensina que este estilo de vida consiste em colocar-se a caminho e subir a montanha com Cristo, em deixar-se instruir por Ele, tornar-se seu discípulo e em olhar para a vida eterna, acolhendo a profunda mudança de mentalidade, de critérios e atitudes que é exigida pela certeza de que a salvação definitiva não se realiza neste mundo. Essa mudança de mentalidade nos permite encontrar uma profunda atualidade nas bem-aventuranças, não apenas porque temos chorado e experimentado aflições, mas porque por detrás dessas atitudes e suas consequências se revela a lógica de Deus, que opera uma verdadeira reviravolta em relação à lógica do mundo, uma vez que nos apresentas os valores que o Senhor quer encontrar entranhados em nossa vida e a plenitude de felicidade contida nas promessas associadas a esses valores. Caminhemos assim,
em direção à meta elevada e às grandes exigências de uma vida cristã autêntica, para descobrirmos que através das disposições e atitudes concebidas e realizadas pela fé, na caridade, o Senhor quer fazer de nós como que uma montanha, onde Ele, sentado, fala e ensina. Entendamos bem, nesta cidade marcada para montanhas, somos convidados a ser um monte elevado que fala de Deus e da esperança que Ele nos dá. Somos impulsionados a testemunhar a caridade que nos impele e através da qual o Senhor mesmo quer fazer-se presente na vida de tantos que têm sofrido. Precisamos ter a coragem de dar essa resposta e nos comprometer em reconstruir e recomeçar. Queremos elevar a Deus de modo muito especial nossas preces e nossas orações em gratidão por tantos voluntários e profissionais que em tantas frentes e de tantas formas têm sido incansáveis e destemidos. Muito bem soube traduzir o reconhecimento que não podemos deixar de prestar-lhe à pequena Helena, que escreveu um poema aos bombeiros intitulado Os Heróis de Brumadinho. São eles, entre outros, os verdadeiros heróis desta história. Quero também dar testemunho da proximidade com a qual a Igreja, nesta querida arquidiocese de Belo Horizonte, desde o primeiro momento, tem acompanhado os tristes eventos do último mês, confirmando a missão que Cristo confiou aos seus discípulos, lembrando que Ele veio para servir e não para ser servido. Neste tempo, mais do que nunca, confiemos em Deus e na sua misericórdia. Continuemos a recorrer a São Sebastião, que com seu exemplo e sua intercessão acompanha a vida de fé deste povo e com seu martírio nos ensina a viver e morrer por amor a Cristo. Voltemos também nosso olhar à Virgem Maria, que aos pés da cruz nos foi dada como mãe, e em meio a tantas dores e sofrimentos, acolhamos sua presença e intercessão como consolo e graça para trilharmos o caminho da fé. Estou perto de vocês na oração, estou junto de vocês nos sofrimentos. Confia em minha amizade, em meu carinho, em meu amor. Levo cada um de vocês em minhas orações, porque o Senhor possa conceder a cada um de vocês a força para continuar tendo fé nele, coragem e fidelidade na sua palavra e esperança na ressurreição. Que Deus os abençoe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Pai.
E agora vamos apresentar ao Senhor nossas preces, que saem do profundo de nosso coração e quer chegar até o coração dele, que é Pai. Ele sabe o que fazer de cada um de nós. Misericordioso Deus, Pai de toda consolação, ungi nossos corações, flagelados pela dor, com o óleo compassivo e terno do vosso amor, para curar as feridas de nossa alma, firmar-nos na certeza de que somos vossos filhos e filhas, resgatando em nós a consciência da fraternidade solidária, pela graça de perdoarmos a quem nos ofende e desrespeita a dignidade maior, a pessoa humana. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente, para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Firmai nossos passos na convicção do bem e no caminho da justiça, para que tenhamos forças e sabedoria na correção dos descompassos e prejuízos nascidos da ganância pelo lucro sobre o domínio da idolatria do dinheiro. E vidas não sejam ceifadas e a casa comum preservada para o bem de todos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Amado Senhor Jesus, com vosso olhar de Mestre, Salvador e Redentor do mundo, do alto de vossa cruz, unidos na confiança em vós, machucados, enxergamos a devastação de nossa terra, em Brumadinho, em Minas Gerais e no Brasil, resultado de cidadanias desqualificadas, leis inadequadas, interesses distanciados do bem comum. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Em vosso coração, fonte perene da vida nova, depositamos e vemos os nossos, pai, mãe, filho, esposos, genro, nora, neto, avô e avó, primos, parentes e amigos, que partiram dessa vida, vítimas de crime ambiental e contra a humanidade. Ecoe nos corações as verdades do nosso amor, certos de que a verdade nos libertará, porque viestes para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Espírito Santo de amor, mestre de nossa santificação e humanização, consciente de que somos criaturas de Deus, seus filhos e filhas, morada vossa, vinde em auxílio de nossa fraqueza, renovai em nossos corações o grito amoroso, Abá, Pai.
despertando no coração de cada homem e mulher o sentido e o compromisso da fraternidade, do respeito incondicional à dignidade humana, fazendo brotar sabedoria, clarividência, para que os julgamentos sejam justos, na contramão da impunidade, por escolhas não manipuladas. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Os governantes encontrem o gosto do exercício de seu poder na promoção da vida, com especial predileção pelos pobres e sofredores. Os representantes do povo amem a honestidade para servir na verdade os que ocupam cargos e sejam competentes. Os que creem sejam testemunhas credíveis. Os construtores da sociedade pluralista sejam autênticos servidores. E nós, todos, sejamos simples e qualificados cidadãos, vivendo a vida segundo a vossa força amorosa. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Para que não se repita a tragédia ambiental e humana de Brumadinho, entre outras tragédias acontecidas e anunciadas, produzidas pelo descompasso da ganância e da falta de amor, e não sejam varridas vidas humanas e o meio ambiente da face da terra. Abrimos-nos confiantes ao amor de Deus, nosso Pai, comprometidos no seguimento do amado Senhor Jesus, guiados pela força amorosa do Divino Espírito Santo, para construir um mundo muito melhor, enquanto todos caminhamos rumo ao reino definitivo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Aceita, ó Senhor, as nossas preces, como também as preces daqueles que não expressaram abertamente, mas que as guardaram no próprio coração, como também as preces daqueles que nos seguem através dos meios de comunicação. Concede a cada um de nós, Senhor, o que precisamos para poder sempre te servir e para ir junto contigo rumo ao reino de teu Pai, que contigo vive e reina na unidade do Santo Espírito.
refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de misericórdia, purificai no sangue de Cristo, pelo poder deste sacrifício, os pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos, e concedei o pleno perdão do vosso amor aos que lavastes nas águas do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo. Ele é a vida dos homens e das mulheres. Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós os aclamamos, cantando uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida.
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Valmor, Dom Giovanni, Núncio Apostólico que preside esta Eucaristia, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente aqueles que foram colhidos por esta tragédia, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obediente a essa palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que está livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso a nossa vida um sopro semelhante, e nós passamos com o tempo no instante, pois são 1000 anos para Deus como um dia, como a vigília de uma noite que se foi. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em seu amor. Tal como a flor que de manhã no campo cresce, logo de tarde é cortada e fenece. Assim a vida é muito breve aqui na terra, feita de luta, de vaidade, muita dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Que o teu Espírito nos dê sabedoria pra bem vivermos nossos anos, nossos dias. Tem compaixão, Senhor dos Deus, humilde servo, que exultará de alegria ao coração. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor.
já que na terra tu revelas tua bondade a quem te busca sempre com sinceridade. E é vivendo na esperança desta glória que caminhamos ao clarão da tua luz. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Hei de cantar tua bondade eternamente e confiar a tua graça tão somente. Só tu, Senhor, pode salvar a minha vida e desde já me entrego inteiro em tuas mãos. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte em teu amor. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. Aos justos reunidos neste dia, o Cristo então dirá: ó, venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá E comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti, vocês dando o pão que era meu, mas ganharam para mim. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. E quando eu pedi um copo d'água, me deram com amor e mais consolaram a minha mágoa. Ao me verem sempre dor. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. Eu lembro que também estive preso, terrível solidão. Vocês aliviaram este peso com a sua compreensão. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. O frio me castiga sem piedade, não tinha o que vestir. Num gesto de amor e de bondade, vocês foram me acudir. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá
verdadeira que leva para o céu aquele que Deus a vida inteira o irmão sempre acolheu. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. Aos justos reunidos neste dia, o Cristo então dirá: ó, venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti, vocês dando o pão que era meu, mas ganharam para si. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. E quando eu pedi um copo d'água, me deram com amor e mais consolaram minha mágoa ao me verem sofredor. Todo aquele que crê em mim um dia ressurgirá e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai. Oremos. Alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, que por nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos irmãos e irmãs falecidos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com a futura ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Nós estamos vivendo em Brumadinho, nós brumadienses, um sentimento que nós ainda não somos capazes de descrevê-lo. Nós estamos vivendo um sentimento que nós ainda não conseguimos falar dele. E só quem está aqui, só quem é brumadiense, quem pisa essa terra, entra nas casas, abraça e chora junto, sabe o que nós estamos sentindo, o que nós não conseguimos descrever. Mas nós temos um recurso que nos permite expressar o nosso sentimento, que é a arte. Muitos que nos precederam expressaram os seus sentimentos pela pintura, pela escultura, pela música. E assim, tentando falar um pouco do nosso sentimento, Dom Vicente, nos seus muitos talentos, escreveu uma poesia que virou música, e uma poesia que tenta expressar o nosso sentimento. E ao som dessa canção, nós queremos agradecer ao nosso arcebispo, pai e pastor, Dom Valmor, por todo o seu incentivo à nossa paróquia, ao Vale do Paropeba. Queremos agradecer a Dom Vicente e lhe prestar homenagem
E queremos agradecer ao Núncio Apostólico, Dom Giovanni, Danielo. A presença do Senhor certamente é uma presença que nos fortalece. Portanto, ao som dessa música, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que expresse isso também ao Santo Padre, o Papa Francisco. Acompanhemos.
Eu acho que, com todo o respeito ao novo Valmore do Vicente e com o Santo Padre, mais que nós receber isto, cada um de vocês de Brumadinho deveria receber pela coragem que está mostrando neste momento, pela força que está mostrando. Nós não temos nada a não ser as nossas orações, o nosso carinho, o nosso amor. Eu, de minha parte, me empenho a transmitir ao Santo Padre as saudações de todos vocês. E como já vi disse, o Santo Padre está perto de cada um de vocês nas orações. Hoje fomos visitar algumas famílias que perderam pessoas caras, né? Filhos ou filhas ou netos. Não se pode dizer a dor, mas sem dúvida para nós foi também uma lição de vida de como se pode afrontar com a fé em Deus os momentos tão difíceis. Esta fé que tem que nos animar a todos, para que temos que ir na frente e construir, justamente na lembrança daqueles que até um mês atrás estava conosco e não está mais aqui. Brumadinho tem que continuar, Brumadinho tem que ver de novo esta bruma, como dizia também na canção do Vicente, né? Que resplandeça de novo esta força, esta esperança que sempre caracterizou vocês e que caracteriza os mineiros em geral. Então, não sei se a gente vai se ver de novo. Eu sinto muito que foi nesta circunstância que a gente se encontrou, mas a partir de agora, cada um de vocês está no meu coração. Cada um de vocês, cada noite, terá uma oração para que Deus ajude a surmontar este momento. E através também do Monsenhor Máximo, que me acompanha, eu apresento também as condolências de toda a Nunciatura Apostólica e também as orações de todos nós. Coragem, Brumadinho, vai na frente. Deus está contigo. Eu gostaria que todos os bispos pudessem abençoar junto comigo, ok? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e Deus que crê em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo em Cristo, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai ao Senhor com as vossas vidas, com muita força e coragem. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, na dor ou bem-estar, hei de te amar. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer: A seguir, buscai as coisas do alto.
Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a autora nos mostra como evitar as consideradas doenças do século e obter qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. Quero convidar você para vivenciarmos uma peregrinação especial, com momentos de fé e espiritualidade na Terra Santa. Com o Padre Sandro Magalhães, você e eu. Iremos percorrer a Galiléia e a Judéia, trilhando os passos de Jesus e nos aprofundando na Palavra de Deus. Saída, 20 de junho. Obra de Maria, Mais que Viagens, Encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Que bom podemos começar esse acampamento de cura interior numa primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta, nós sabemos, é dedicada ao coração de Jesus. E essa é a grande e única fonte da cura interior. Então vamos mergulhar de fato nesse coração rasgado, fonte da divina misericórdia, e encontrar aí esse coração novo que o Senhor quer nos dar. As leituras não poderiam ser mais apropriadas para o tema desse acampamento. Rezar a nossa vida. Hoje eu quero fazer a reflexão de trás para frente. Quero começar do Evangelho, passar pela primeira leitura e terminar com o Salmo. Porque vejo aí um esquema muito bom para nos conduzir nessa reflexão que quer nos dar um pouco aquilo que vai acontecer conosco nesse acampamento. O Evangelho nos apresenta 3 pessoas que precisariam passar pela experiência da cura interior e que não passaram. Herodes, Herodíades, a amiga dele, e Salomé, a filha dela, que dançou para ele. Herodes era um homem muito importante, um homem que mandava e desmandava, um homem que tinha uma palavra tão firme, tão forte, tinha tanto poder, que mandou matar João Batista. E que, no entanto, não era capaz de controlar-se a si mesmo. Retrato perfeito, meus irmãos, do homem e da mulher, de cada um de nós, que não passamos pela experiência da cura interior. A gente cresce em tamanho, a gente cresce em responsabilidade social, cresce em função, cresce até economicamente, mas o nosso coração ferido e machucado nos torna vítimas, frágeis e fragilizados. O Evangelho diz que Herodes tinha medo de João Batista. E por que ele tinha medo de João Batista? Por que ele não gostava de João Batista? Porque João Batista pôs o dedo numa ferida dele. João Batista disse a ele que, embora sendo ele rei, ele não poderia estar vivendo maritalmente com aquela que tinha sido esposa do seu irmão. A pessoa, quando ela tem o coração ferido e machucado, ela não aceita a correção. Ela não aceita a palavra do outro nem quando está errada. Meu Deus do céu, quando a gente encontra uma pessoa
que nos aponta os nossos erros, a gente deveria levantar as mãos para o céu. Porque aí essa pessoa é canal de salvação para nós. O que adianta a gente viver escondendo os erros, as falhas, as fraquezas e os limites que a gente tem? Cura interior é a gente ter a coragem de passar e repassar a vida diante do amor misericordioso de Jesus. E enquanto a gente não faz isso, não interessa a idade que você tem, não interessa a função que você exerça, você não passa de uma criança indecisa, uma criança ferida e magoada. Herodes não passa de um menino magoado, que está louco para vingar aquela pessoa que teve a coragem de jogar na sua cara aquele erro que ia fazer com que ele perdesse a própria vida, e se perdesse eternamente. Herodes, sendo um homem tão importante, um homem que tinha poder sobre a vida dos outros, não tinha poder sobre a sua própria vida. Se você olhar na história, homens e mulheres que fizeram grandes bobagens na história, você verá que eles têm uma marca em comum. A única coisa que tem em comum entre Nero, entre Adolf Hitler, entre esses homens que fizeram barbaridades, tinham corações feridos e machucados. Problemas que não superaram. E muitos deles, a exemplo de Herodes, problemas na área afetiva, problemas na área sexual. Por que eu falo afetiva e sexual? Porque Herodes tomou a esposa de quem? Sinal que ele já tinha problema com esse irmão. Se ele amasse esse irmão, ia tomar a esposa dele? Percebe? Assim você vai ver a vida desses homens todos. Cito Hitler e Nero, que são exemplos assim, absurdos do que o ser humano é capaz de fazer quando ele tem coração ferido e machucado. E não adianta tentar esconder o problema, porque Jesus mesmo disse no Evangelho, e a gente lia esse Evangelho há poucos dias: tudo aquilo que a gente traz escondido, um dia virá à tona. Palavra dura, hein? Logo eu que estou tentando esconder há tantos anos esse meu problema, e Jesus disse que um dia esse problema virá à tona. São Lucas é mais terrível ainda, ele diz que vai ser publicado sobre os telhados. Está cheio de câmera filmando a nossa vida, e vem depois pela televisão, pelos telhados. É a antena da televisão que está captando. É um Big Brother permanente, onde o eliminado sou eu e é você. Isso que é terrível. E onde quem elimina a gente não é aquele que vai no confessionário, não. É porque a gente não vai ao verdadeiro confessionário que a gente acaba sendo eliminado. Não foi isso que aconteceu com Herodes? Então vocês vejam bem, esse homem tinha tudo que o mundo diz que você precisa ter para ser feliz. Faltava dinheiro para Herodes? Faltava sexo? Faltava alegria do mundo? Poder? Ele tinha tudo. Inclusive estava fazendo aniversário. Também por isso que eu não celebro aniversário. Que aí bebe lá depois, viu? O texto diz explicitamente que Herodes estava perdido e completamente trêbado. Não estava? Quando ele viu a Salomé dançando, ele ficou doido. Veja que é um destrambelhado. Ele roubou a mulher do irmão e já estava de olho na filha dela. Ele era atrapalhado de tudo, coitado. Tanto que morreu depois do jeito que morreu. Aliás, esse problema ele não se curou. Ele não tentou depois matar Jesus? Não conseguiu matar Jesus, matou uma porção de criança. Então o Herodes estava fazendo aniversário, fez uma festa, estava bebendo, uma turma de amigos. Aí Salomé dançou.
Naquele tempo as moças dançavam de roupa. Não pense que é a Eguinha Pocotó não que foi lá. Ela não dançou a Pocotó não. Ela dançava uma dança do ventre lá assim. Entendeu? Eles mostraram só o carcanhar assim, a beirinha. E o Herodes ficou louco. Pode parar a música aí. Pode parar. Ô, Salomé, vem cá. O que você quiser, eu te dou. Mesmo que for... Aí prova que ele estava bêbado. A metade do meu reino. Quer dizer, ele ia ficar sem nada, porque a outra metade era da mulher. Não era? Mesmo que seja a metade... nessa dança, Salomé e a mãe dela, outra destrambeada, poderiam ter ficado com o reinado inteiro. Herodias já era dona da metade, casamento meio a meio. Esse código que eles fizeram agora já valia naquela época. Comunhão total. Se a filha ganhasse a metade, ele ficava sem nada. Ele não pensou, ele se quiser, eu te dou a metade do meu reino. Ela estava com a vida feita. Aí mostra que ela também não tinha o coração curado. Uma moça estudada, uma moça prendada, porque treinou muito tempo para dançar, e quem é dançarina sabe, a dança exige muito sacrifício, exige esforço, exige técnica, exige persistência. Você dançar daqui a pouquinho do pé, ficar lá, né? Você já viu aquele balé? Aquilo tem que ter um dedão, que é um peso medonho aquele dedão. Eu não sei porque que já não põe umas moças mais altas e não precisa levantar para dançar, né? Eles sempre põem umas baixinhas, fica lá, o pé. Aquele concentração. Então era uma moça de valor, era uma moça de fibra, além de ser muito bonita. Para ganhar metade do reino assim numa dançada, não era? Ela era linda, dançava maravilhosamente bem, uma moça aplicada, mas afetivamente desequilibrada. Como é que eu sei? Quando o rei fez a proposta para ela, o que ela fez? Foi perguntar para a mãe o que ia pedir. Prova que é destemperada. E aí a mãe, mais destemperada ainda, aconselhou o quê? O que a senhora anda aconselhando para as suas filhas? Pensa. Essa mulher podia ficar dona de tudo. Podia resolver todos os problemas econômicos da sua vida. Metade de um reino desse é muita coisa. Mas entre ganhar metade do reino e eliminar alguém que era a pedrinha do meu sapato, eu preferi eliminar a pedrinha do meu sapato. Veja o que uma mágoa, o que o ódio faz. O texto diz explicitamente: Herodíades odiava João Batista. O ódio cega a pessoa. O que esse homem tinha feito de tão grave? Ele só tinha falado uma vez. Ele não vivia falando, ele não vivia jogando na cara dela, mas ele vivia lá no deserto. Ele tinha um grupinho, um bandinho de gente que o seguia, um grupinho pequenininho. Eu não sei se João Batista tinha mais do que 30 ou 40 seguidores. Ele falou uma única vez. Mas como é que aquilo feriu tanto? Mostra, gente, uma pessoa quando ela é destrambelhada espiritualmente, quando ela tem o coração ferido, ela fica cavucando a vida inteira, e ela vai e volta, ela está sozinha, ela está pensando, até numa festa, ela vai numa festa, mas não se desliga. A mágoa vai junto, que ele fica martelando. Veja, lá naquela festa, com tanta alegria, aniversário do rei, ela a primeira dama, toda chique, ela não estava festando, ela estava com o João Batista na cabeça, porque ele tinha metido o dedo na ferida dela. Às vezes nós elegemos um inimigo, a pessoa destrambelhada espiritualmente, a pessoa que tem o coração ferido e machucado, ela elege o inimigo. Às vezes o inimigo nem sabe que é inimigo dela, ela elege ele. E vai a vida inteira, em todo lugar que ela vai, ela puxa a mesma conversa. Soube o que aconteceu comigo? Ah, fulano fez uma coisa, me machucou tanto, me doeu
tanto, uma pessoa que eu ajudei tanto, mas Nossa Senhora, nossa, eu fiz de tudo para ele, para fazer isso com a gente. Ai, como a ingratidão dói, minha Nossa Senhora. Aí aquela pessoa sai de perto, porque não aguenta, né? Não aguenta. Aí chega outro. Eu estava até conversando com a pessoa aqui. Ai, como dói na vida, a gente fala o bem, aí o que a gente ganha, né? Olha para você ver, sofrimento. Sempre o mesmo disso. Ela pode ir para outro país, ela vai numa festa, feito a Herodíades. Ela não estava na festa. Aquilo ficou martelando na cabeça dela. O grande inimigo de quem tem coração ferido e machucado é a própria pessoa. Aonde ela vai, ela leva o problema junto. Herodíades podia ter resolvido. E se ela pensasse um pouquinho, se o plano dela era matar o João Batista, ela teria com muita calma ganhado as duas coisas, metade do reino depois. Ela tinha dinheiro suficiente para pagar lá uma turma lá do Comando Vermelho para ir lá eliminar o João, acabou. Eliminava e ele ainda, nossa, nem ia perceber. Mas ela tinha tanta gana, aquela verdade tinha doído tanto no coração daquela mulher, porque ela tinha consciência de que estava vivendo no pecado. E isso que é o pior. O pior é que a gente sabe quando a gente está vivendo no pecado. Quando a gente tem consciência, mas não tem a coragem de dizer, eu sou fraco. Já vou falar sobre isso, esse é o primeiro passo para a cura interior. Ela não teve essa coragem. Então, ao invés de eliminar o problema aqui, mas isso exige renúncia, exigiria sacrifício, porque ela gostava dele, gostava do Herodes, gostava do que ele oferecia, e aí até prova que ela gostava um pouco dele mesmo. Que se fosse só do dinheiro dele, a filha ficando bilionária, estava eliminado o problema. Gostava dele. Então ela teria que renunciar. Como é difícil você renunciar um relacionamento, mesmo sabendo que é pecaminoso. Por isso que a gente não deve entrar no pecado. A gente sofre anos e anos e anos querendo sair, mas aquilo puxa você, é um imã. Herodíades podia ter resolvido sua vida. Mas na hora em que a menina veio suando, mamãe, o tio Herô falou que eu posso pedir o que quiser. Ela tinha intimidade com ele, né? E Herodes é um nome muito feio, então chamava ele de Herô. Até tinha gente que pensava que ele era japonês, por causa desse apelido que ela assumiu, mas não era. Falou, o que eu quiser eu posso pedir. Quero numa bandeja. Por isso que fala entregar o outro de bandeja. A cabeça de João Batista. Meu Deus, quantos anos essa mulher ficou imaginando a hora de eliminar o seu inimigo. Quem é o João Batista da sua vida? Pode ter certeza que a gente tem. Tem certas pessoas que a gente tem uma antipatia à primeira vista. Você olha e já não vai com a cara da pessoa. No campo espiritual, então, pode ter certeza. Quando você fala, não gosto daquele padre, não, ele sempre fala a mesma coisa. Porque aquela mesma coisa que ele fala é exatamente aquele pontinho que você mais está penando. Aí ele joga na sua cara. Não gosto daquela música, ela mexe com uma coisa que eu não... Quer dizer, eu não quero que mexa na minha área, eu quero proteger a minha região de pecado. Nós passamos a vida inteira na metodologia do Herodes, na metodologia da Herodíades. Não saboreamos a vida, não festejamos a vida, porque carregamos dentro de nós a nossa fraqueza. E vamos disfarçando, vamos tentando eliminar aquele outro que é uma ameaça para nós. E eu já disse, o primeiro passo para a cura interior. Quem de vocês aqui conhece a metodologia dos 12 passos dos alcoólicos anônimos? Qual é o primeiro passo? Quem sabe fala. Pode falar alto aí. Admito que sou, não é só alcoólatra não, admito que sou, mais do que isso é o primeiro passo. Admito que sou dependente, admito que eu sou alcoólatra, admito que eu sou,
impotente diante do álcool. Não basta admitir que eu seja alcoólatra. Eu tenho que admitir que, além de ser alcoólatra, eu sou impotente diante dele. Ou seja, eu não sou como as outras pessoas, 90% da população, que pode tomar um gole de cerveja. Eu não posso. Eu sou impotente diante dele. Eu não sou como as demais pessoas que podem tomar uma taça de vinho para celebrar um aniversário. Eu não posso. Gente, isso é tão sério que a igreja autoriza o padre que for alcoólatra a celebrar a missa usando suco de uva e não vinho. Porque ele sabe que ele é impotente diante do álcool. Ele não pode tomar nenhum golinho. Pois o primeiro passo para a cura interior é exatamente esse. Eu reconheço que eu tenho esse problema. Qual? Cada um de nós se manifesta de um jeito. Ou é uma mágoa, um ódio, um ressentimento, ou é uma carência afetiva, ou é um problema que aconteceu na infância ou na adolescência. Por isso que nós vamos rezar a vida, nós vamos passar a vida inteira até domingo de tarde. Então eu tenho que reconhecer, eu reconheço que eu tenho esse problema. Mas é preciso um segundo passo, e eu digo a você, esse é o mais difícil. Porque Herodes e Herodíades reconheceram que tinha o problema. Mas não conseguiram dar esse segundo passo. Reconhecer que é impotente. Desde pequeno nós vivemos inventando desculpas ou culpados para os nossos problemas. Enquanto a gente não reconhece a impotência da gente diante daquilo, seja o problema que for, nós tentamos duas coisas. Primeiro, nós tentamos dar desculpas. E quando não conseguimos, a gente tenta achar culpados. Por que o mundo inteiro está estarrecido diante desse acidente terrível que caiu lá a nave, o ônibus espacial Columbia? Porque não tem quem botar a culpa. Maior tristeza do George W. Bush é que ele não acha ninguém para ele botar a culpa. Não vai achar nem o Saddam, não vai achar o Bin Laden, ninguém. Porque lá onde explodiu, a 64 quilômetros de altura, não chega nada. Não tem nenhuma arma humana que chega lá, que atravessa essa coluna de gelo que tem lá para cima. Não tem. Só se tivesse outra nave espacial. E aí o satélite ia mostrar outro e não tem. Então não tem quem botar a culpa. Eles vão ter que reconhecer que a maior inteligência do mundo, a NASA, que tem o maior orçamento maior do que uns 150, 160 países do mundo, só o orçamento da NASA é maior, que explodiu e morreu os 7 lá. Reconhecer que nós somos impotentes. Ah, mas é duro demais. Como é duro arrancar as máscaras, gente. Dói arrancar nossas máscaras. A gente aprende desde pequeno que a gente tem que esconder o erro, não deixar o outro ver. Olha, vai chegar uma visita, você não faça isso. Na frente da visita não pode fazer isso. Quer dizer que por trás da visita pode fazer. Nós vamos lá na casa da tia Maria das Dores, você não aceita isso. Tá. E criança nasceu para fazer a mãe passar vergonha, chega lá, ela aceita tudo na hora. Mas eu não vou conversar sobre isso. Não come com a boca aberta quando tiver gente. Olha, nós vamos na casa de fulano, você não me pede nem para ir no banheiro. Aí você fica lá, segurando. O que você tem? Nada. Aí mija lá, aí fica com mais trauma ainda. Não é verdade? Aí, ó. A prova mais concreta. Porque eu não posso, eu tenho vergonha de ir no banheiro. Que imagina a pessoa achar que eu vou no banheiro, eu tenho uma fraqueza dessa. E tem gente que, principalmente padre, tem gente que pensa que padre não vai em banheiro. Tem. Porque você vai celebrar a missa, vai pregar, encontro, tudo, não tem um banheiro na sacristia, não tem lugar nenhum. Você passa o dia inteiro olhando assim, para ver se acha alguma moita, qualquer coisa. Tem gente que pensa, nós vai sim, viu? Nós precisamos desse negócio também. Tem torneirinha. Tem que fazer o serviço. Então eu fico escondendo. Até as minhas necessidades eu escondo. Agora eu reconhecer fraqueza. Reconhecer vício. Reconhecer que eu tenho um pecado. E o pior desse reconhecer. Reconhecer que eu sou
impotente. Impotente significa o seguinte: não consigo resolver. Sozinho, quanto mais eu tentar resolver, mais eu vou aumentar o problema. Exemplos concretos. Você tem uma mágoa no seu coração. É difícil você superar uma mágoa? Não é difícil. É impossível. Você tem uma pessoa que você não gosta e que você é obrigado a amar? Tem? É difícil amar uma pessoa que você não gosta? Não é difícil. É impossível. Enquanto a gente não se convencer disso, a gente não vai para frente. É impossível amar quem eu não gosto. É impossível perdoar com os critérios humanos. Humanamente falando, é impossível. Você vai tentar e não vai conseguir. Cada dia vai piorar. Piora cada dia. Mas então o que eu vou fazer? Aquilo que é impossível ao ser humano, a Deus é possível. Por isso, gente, que a cura interior é o mergulho nessa graça de Deus, é tomar posse dessa graça de Deus. Mas enquanto eu não me convencer, e é muito duro a gente se convencer disso. Quer ver para nós padres? Convencer que é impossível para mim mudar o meu temperamento. Eu estou tentando mudar meu temperamento faz não sei quantos anos. Cada vez piora mais. Tenta mudar o seu tempo. Eu estou tentando deixar de ser irascível. Um dos pecados que eu tenho, que eu mais luto, é isso. Eu, quando me irrito, minha Nossa Senhora. Quem estiver perto, nota na hora. As minhas ventas, elas se deformam. É impressionante. O sangue sobe, aquilo ferve. Eu não consigo. Eu não consigo sorrir. Que bom, né? Não consigo. Vou conseguir um dia? Nunca. Porque me é impossível. Enquanto eu não submeter completamente. E aí que vem um detalhe, não basta saber. Isso eu já sei. Mas enquanto eu não for caminhando na minha vida espiritual, até chegar naquele nível em que o meu saber se transforme num querer, e o querer numa vontade decisiva, decidida, em que há uma abertura completa do meu coração à graça de Deus, Deus não me estupra, Deus não me violenta, Deus me respeita. Deus vai me dando chance. Por isso que a cura interior é um processo que não termina nunca, só na vida eterna. Ela vai diminuindo. Aqueles problemas maiores a gente já vai vencendo. E é claro, Deus tem uma paciência danada com a gente, é por isso mesmo. Mas não basta eu saber. Eu tenho que estar convencido de que me é absoluta e completamente impossível. E por que é impossível? Porque eu sou impotente. Então eu vou buscar os recursos da ciência humana. Pode buscar o tanto que você quiser. Conheço gente que faz 20 anos que faz psicanálise. Toda semana, 1 hora. Melhorou o quê? Conheço gente que faz 10 anos que toma remédios antidepressivos. E está cada dia piorando. Cada vez piora mais. Só muda o remédio, mas a pessoa está cada dia pior. Porque agora já tem os efeitos colaterais. Enquanto essa pessoa não se convencer de que é impossível, que ela é impotente. O dia que a gente reconhece que a gente é completamente, absolutamente impotente, então nós damos um passo. Aí entra em ação a graça de Deus. Mas enquanto não chegar nesse nível, evangelho de terça-feira à noite, a hemorroíça, que tinha gasto tudo com os médicos, não tinha mais o que fazer. Jesus, quando chega em Betânia, não tem mais o que fazer. Lázaro está morto, enterrado faz 4 dias. A menina de Jairo, filha dele, já estava morta fazia não sei quantos dias. Enquanto não se declara a impotência humana, a impossibilidade de solução humana, nós não damos abertura ao milagre, porque nós ficamos dando desculpa. Retome o exemplo que eu dei da dependência, do álcool. Você já observou que uma moça, filha de um alcoólatra,
ela tem uma grande tendência de casar com um homem alcoólatra? Por que será? Porque a convivência com um dependente gera o que a Organização Mundial da Saúde hoje reconhece como uma doença também chamada codependência. E o que é a codependência? Ela começa assim, na bondade. Coitado, padre, meu marido. O senhor precisa ver, padre, como ele é bom, padre. Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para os outros. Ele não faz mal para ninguém, padre. O problema dele é quando bebe. Não, mas o problema dele é a bebida. As pessoas confundem uma doença, alcoolismo, com um problema moral, com sem vergonhice. Ele é bom pai, mas quando bebe, padre, nossa, ele quebra tudo. Ele quebrou os dentes da minha filha numa porrada, mas ele gosta tanto dela, padre. Para mim, só para dizer como é que ele é bom para mim. Ah, mas quando ele bebe, parece, padre, que tem um demônio que toma conta dele. Ele vira um demônio. Aí ele começa a quebrar tudo e bater. E aí a mulher começa a berrar, os filhos a berrar. E um sai correndo, o rapazinho sai correndo e berrando. O pai está doido, o pai está arrebentou tudo lá, que eu quero ir lá em casa. Aí a vizinha pega o telefone e liga para a polícia. Alô, olha, estou com um problema aqui na nossa rua. Aqui na vizinha, número tal. Já chega a polícia. A polícia chega lá, bate na porta. Aparece a mulher. Parece que está tendo algum problema. Não tem nada. Mas para os vizinhos ouvirem, não, caiu uma cadeira lá. Quantos casos assim você já viu falar? Por quê? Porque a codependência, a pessoa passa a proteger o erro do outro, a esconder o erro do outro. Então a mulher não visita mais nem a família dela, que é para a família não ver que ela está com os olhos roxos. Ela passa a usar maquiagem, você acha que ela ficou moderna? Não. É para esconder, Os olhos estão roxos, que o marido deu uma porrada na cara dela. Pensa que ela fez plástica para ficar parecido com o Michael Jackson? Não, foi um soco que o marido deu, que entortou o nariz dela. Mas aí vem alguém, não, mas você está tendo problema? Não, está tudo bem, tudo. Porque imagina que eu vou dizer que o problema é o meu. Gente, nós estamos falando do alcoolismo, mas pegue o problema, por exemplo, da pedofilia. Todos os casos, quando fica conhecido, já tinha alguém que sabia. Às vezes a própria mãe sabia. Mas eu fico com medo, porque imagina, aí vai desonrar a menina, e aí ele vai ser preso, e aí isso, e ele é tão bom, o problema dele é quando bebe. Eu sou tão bom, o problema meu é quando eu fico com raiva. Você também é tão bom, é tão boa, o problema é quando? Agora, quando essa lista nossa ali vai aumentando, porque quando a gente tiver um defeito só, ainda vai. Mas às vezes você começa a ter coleção. Porque um problema puxa outro. Um vício puxa, ninguém se torna viciado em crack hoje. Começa com a cervejinha, começa com cigarrinho, aí vai para maconha, aí vai para cocaína, e quando isso não dá mais conta, vai na pedra. Antidepressivo, mesma coisa, começa tomando. Não, ele falou para eu tomar só meio comprimido. Começa meio, depois já é meio de manhã, meio de tarde. Depois é meio de manhã, meio no meio, meio de tarde, meio de noite. Daqui a pouco você está com aquela sacola cheia de remédio. Não sabe nem quanta cor diferente já está tomando. E chega no momento, gente, em que a pessoa está tentando, no fundo, todas as pessoas estão tentando dizer, eu estou com um problema e eu não consigo resolver. Exemplo bem recente, esse casal aí de Campinas. Esse pai e essa mãe, segundo o jornal de hoje, foi detectado cocaína no sangue deles, então usuários de droga. Cantou, o homem até fez uma música famosa aí para um artista famoso. O que leva um casal desse culto, artista, gravando o 3º CD, a jogar o menino a ponto de arrebentar o vidro do carro? O rapazinho está em coma no hospital em Campinas. A menina parece que já teve alta. O que leva um casal a um momento desse, gente? De estresse, de tornar-se uma violência desse jeito. Eu não julgo, porque amanhã eu não sei se eu não faço isso.
Eu vou socando o problema aqui dentro, eu vou socando, escondendo. Vai chegar uma hora que explode. O que fez a bomba atômica? Não foi a concentração atômica? A desintegração do átomo? Vai juntando problemas, vai juntando, vai concentrando. Chega uma hora que estoura. O Evangelho nos mostrou um casal que estourou o problema deles. E, no caso do Evangelho, um problema conhecido. Um amor errado. Quantos casos desse acontecem? É fácil. Eu tenho dó quando um problema se torna público por isso. Há quanto tempo? E será que não vai estourar uma hora para outra? E você? Porque as nossas estouradinhas vão acontecendo, a gente vai disfarçando, ninguém vai vendo, a gente sempre tem os codependentes, né? Aqueles que passam a mão por cima da cabeça da gente, e deixa para lá, não, está tudo bem, não tem importância não, e vai indo, e vai, aí você muda de cidade, muda de amigo, muda de marido, muda de mulher, muda disso, muda daquilo, vai mudando, muda o cabelo, muda a cara, muda o que você quiser para ver se, mas se o problema está aqui dentro, pode mudar tudo. É duro ter que reconhecer, eu sou dependente. Eu tenho um problema sério, um ódio, uma mágoa, um ressentimento. Eu tenho um trauma, ou eu tenho um complexo. Eu preciso aprender a controlar meu temperamento. Eu tenho um complexo de inferioridade ou de superioridade. Eu tenho orgulho, eu tenho a vaidade, eu tenho a prepotência. Na minha sexualidade, então, há uma gama que nós, ao longo desse acampamento, nós vamos de vez em quando dando umas pinceladas. Basta você olhar nos jornais, gente. Veja a ligação família e droga que os meios de comunicação estão nos trazendo. Aquela menina que mandou matar o pai e a mãe. O rapazinho que matou a avó, vendeu a cadeira de roda. Esse outro rapazinho que veio da Alemanha. Imagina, primeiro mundo. 16 anos, degolou a avó em Duque de Caxias há 2 ou 3 dias atrás. Esse casal, pai e mãe, que faz isso com a criança. Veja, problema de família, problema ligado à droga. Mas acontece que quando começam os sintomas, a gente não tem a coragem de enfrentar o problema. Porque é meu filho, é minha filha. E eu estou acostumado a falar dos outros. Qual é a diferença entre maconheiro e dependente químico? Maconheiro é o filho da vizinha, dependente químico é quando é meu filho. É a mesma coisa de alcoólatra e pinguço. Pinguço é o vizinho, pinguço é o inimigo. Alcoólatra é uma pessoa da minha família. Ladrão e cleptomaníaco. Cleptomaníaco é uma doença. Isso é quando é na minha casa. Você vai falar que o inimigo seu é cleptomaníaco? É ladrão, safado, sem vergonha. Ainda mais uma palavra difícil. Em Minas Gerais, por exemplo, os prefeitos estão mandando colocar asfalto no lugar de paralelepípedo. Só porque é muito difícil falar paralelepípedo. Põe asfalto, que é mais fácil. Então, quando é dos outros, então não eu dei essa lenha. Aí, quando começa a aparecer o problema na minha casa, aí vem a codependência, eu protejo. Meu filho foi lá e tirou um dinheirinho, desapareceu. Eu fico com a pulga atrás do olho. Eu não tenho coragem de falar para o meu marido. Porque não, imagina meu marido ficar louco. Aí você não fala para o seu marido. Ele dá um showzinho lá na casa do seu filho. Vocês vão deixando, é meu filho. Aí a hora que ele começar a dar show lá fora, a sociedade não vai aceitar. A codependência aí, gente. Então, se eu estou vendo que uma pessoa está indo para um buraco, de um vício, de um pecado, e eu vou protegendo. A codependência faz com que eu também me torne um viciado igualzinho. E eu estou ajudando a produzir mais vícios. Eu estou ajudando a produzir mais problemas. Eu estou ajudando a produzir mais gente doente, mais gente infeliz. A Bíblia hoje nos mostra no Evangelho uma família vivendo a codependência de um adultério. Por que Salomé foi pedir para a mãe dela o que ela deveria pedir ao rei, se o rei inesperadamente fez aquela proposta para ela? Ou porque ela tinha uma personalidade infantilizada, que a mãe resolvia tudo na vida dela,
ou porque ela já vinha há muito tempo ouvindo a mãe dizer: não vejo a hora, a primeira oportunidade que tiver, eu arranco a cabeça daquele filho da mãe. Se um dia, minha filha, você tiver chance, você não me deixa escapar, porque eu quero acabar com o problema. Senão ela não iria lá. O Evangelho nos mostra essa família codependente, essa família que semeia a morte, que gera a morte, porque não participou desse roteiro que o autor da carta aos Hebreus nos deu. O autor da carta aos Hebreus começa a leitura hoje dizendo para nós as áreas dos nossos relacionamentos: acolhida, hospedagem, o amor fraterno, o relacionamento conjugal, matrimônio. Esses assuntos eu vou retomar ao longo do acampamento. O relacionamento seu com o dinheiro. Observe a primeira leitura. Quais as áreas abordadas? Perseverai no amor fraterno. Não esqueçais da hospitalidade. Versículo 1. Lembrai-vos dos prisioneiros. Versículo no 3 ainda. Tendes um corpo. O 4. O matrimônio seja honrados por todos. O leito conjugal sem mancha. Esse problema resultou no problema da codependência do Evangelho. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse. Então veja, do versículo 1 ao versículo 5, o autor sagrado faz um resumo dos nossos relacionamentos. Tenta ver se existe alguma área da sua vida que esteja fora desses 5 versículos. Tenta descobrir se há alguma dificuldade da sua vida que não possa ser encaixada nesses 5 versículos. Aonde se instala a nossa dificuldade? Em relação ao nosso corpo, ele fala: tendes um corpo. Em relação à família, o leito conjugal, o matrimônio seja sagrado. Em relação às outras pessoas, fala do amor fraterno, perseverar, da hospitalidade. Em relação ao dinheiro, que o amor ao dinheiro não seja... Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Não deixai-se conduzir pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse. Aqui começa já um roteiro de cura interior para nós. O primeiro grande passo para a cura interior, depois, então o segundo grande passo, porque o primeiro grande passo é eu reconhecer: eu tenho um problema, eu sou impotente diante desse problema, eu não consigo resolver, me é impossível superar a minha mágoa, me é impossível superar meus traumas, me é impossível vencer o meu adultério, me é impossível vencer o meu amor desordenado ao dinheiro. Então o que eu preciso fazer? O segundo passo: colocar-me inteiro no coração do Senhor. Ele próprio disse, versículo 5b: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amanhã de manhã nós vamos meditar nessa linha, de modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o ser humano? É essa certeza, meus irmãos, e essa certeza se baseia num dogma central da nossa fé, versículo 8. Porque é possível realizar a cura interior? Porque amanhã durante o dia nós vamos meditar, à tarde nós vamos celebrar e à noite nós vamos rezar e experimentar a cura interior numa adoração eucarística, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e sempre, hoje Ele olha para mim e para você e se dá a nós como auxílio, se dá a nós como salvação. O Salmo diz bem claro: o Senhor é minha luz e salvação. Naquela área escura da nossa vida, aonde eu não consigo enxergar, eu não consigo ver além, eu não consigo ver uma saída, o Senhor é a minha luz e salvação. A quem eu terei medo? Não temas, é o texto mais repetido em toda a Bíblia. Não tenha medo. O Senhor é proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Perante quem? Se eu coloco o meu problema, se eu tomei aquela consciência, eu sou absolutamente impotente diante do meu problema.
Mas eu não preciso esconder, porque esse Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, esse Jesus que está vivo, Ele é salvação e luz para mim. Se contra mim um exército se armar, um batalhão, não temerá o meu coração. A firmeza, coragem. Por que a pessoa perde coragem? De onde vem a palavra coragem? Coragem, ação do coração. Então, eu vou ter essa coragem, por quê? Porque o Senhor está comigo, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, padre, estourou o problema. Ainda assim, mesmo assim confiarei, pois um abrigo me dará sobre o seu teto nos dias da desgraça. A Ave Maria traduz esse versículo aqui: o Senhor me acolhe em sua tenda. Que coisa espetacular. Um abrigo me dará sobre seu teto, sobre sua tenda. E Ele armou sua tenda e habitou entre nós. Nos dias da desgraça. No interior de sua tenda, há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. Essa tenda que Ele abre para nós, Ele vai esconder-me, Ele vai proteger-me. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Você pode dizer isso também hoje para Ele. Senhor, quando eu vou buscar o pecado, quando eu vou buscar a alegria do mundo, no fundo, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Vós sois o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Por isso eu queria convidar você agora a transformar numa pequena oração esse momento que nós ouvimos da palavra. Queria convidar você a rezar comigo. As orações que eu farei ao longo desse acampamento estão no livro Rezando a Vida. Então, se você tiver o livro, você traga para o rincão amanhã. Em alguns momentos nós vamos fazer as orações desse livro. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e a fazer essa oração comigo. Também você que está em casa, vá repetindo comigo. Essa oração de mergulho no coração do Senhor. Diga com toda a sinceridade possível: Senhor Jesus, coloco-me em Tua presença, do jeito que eu sou, sem máscaras. Quero estar inteiro diante de Ti, sem máscaras e sem mentiras. Eu te peço, Senhor, em Teu nome, eu peço perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me machucaram, que oprimiram, abusaram ou maltrataram, consciente ou inconscientemente. Eu renuncio ao maligno, a toda a sua obra. Eu me entrego inteiro a Ti, agora e para sempre. Peço que entres em minha vida. Eu Te acolho como meu Senhor e Salvador. És o meu Deus. Por isso eu renuncio todo o pecado. Por Tua infinita misericórdia, nessa primeira sexta-feira do mês, cura-me, Senhor. Transforma a minha vida. Fortaleça-me inteiramente. Cubra-me, Senhor, com Teu precioso sangue. Encha-me, Senhor, com Teu Espírito Consolador. Senhor Jesus, quero me apresentar diante do Pai, do jeito que eu sou. Por isso Te peço, Tu que és luz e salvação, que tragas a luz do Teu amor para todo o meu ser. Cobre-me com Teu preciosíssimo sangue. Protege-me das armadilhas do encardido e permite que eu seja iluminado e guiado pelo Espírito Santo. Senhor, Tu me conheces, sabe tudo a respeito da minha vida. Sabes que busquei a felicidade em muitos lugares e muitas vezes a busquei de forma errada e pecaminosa. Hoje sei que de nada valeram essas buscas. Por isso me encontro assim, cheio de mágoas, ressentimentos, tristeza e ainda por cima doente e fraco. Por isso nesse momento, nesse acampamento, eu Te peço que me leves ao coração do Pai.
restaures minha vida com a tua graça. Eu peço perdão de todos os meus pecados e suplico que venhas ao meu encontro com a tua ternura, com a tua misericórdia. Eu te acolho como Senhor, Salvador da minha vida. Eu te entrego todo o meu ser, meu coração, meu corpo e todas as minhas emoções. Ajuda-me, Jesus, a crer que sou amado por Deus. Ajuda-me a viver como filho, como filha, querido, querida. Ajuda. Eu não sou digno que entres em minha morada, mas basta, Senhor, uma palavra. E eu peço que hoje o Senhor possa proclamar essa palavra, uma palavra do teu amor, para que eu possa ser salvo. Ajuda-me a descobrir o amor de Deus em minha vida, apesar de meus pecados, minhas falhas e fraquezas. Espírito Santo de Deus, vem socorra a minha fraqueza. Ora em mim com gemidos inefáveis. Leva-me a compreender o amor de Deus por mim, não obstante meus pecados e minha miséria. Quero colocar em tuas mãos as minhas emoções, as minhas lembranças, meus medos e traumas, tudo que já vivi. Eu quero estar em tua presença. Sim, Senhor, nesse acampamento, eu quero estar em tua presença. Eu quero mergulhar, Senhor, em teu coração, acolher o teu amor, ao reconhecer, Senhor, a minha fraqueza, a minha miséria, a minha limitação, ao reconhecer, Senhor, que eu sou completa e absolutamente impotente diante do meu vício, diante desse meu pecado. Pensa agora, qual é o vício? Qual é o pecado? Qual é a mágoa? Qual é a área ferida que conscientemente você já sabe que tem e apresenta ao Senhor? Eu reconheço, Senhor, que sou impotente diante dessa minha fraqueza, dessa minha doença, desse meu pecado, desse meu vício, desse meu costume, desse meu erro. Eu reconheço, Senhor. Eu não consigo vencer, Senhor. Sozinho eu não consigo, Senhor. Sozinho eu não posso, Senhor. Sozinho eu sou derrotado, Senhor. Mas eu não quero ser derrotado. Por isso eu peço que o teu Espírito venha em meu auxílio. Reze em mim, ore em mim, conduza-me, converta-me, porque eu quero viver, Senhor, a plenitude da tua graça, a plenitude do teu amor. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Eu reconheço, sou impotente diante dessa área. Diga ao Senhor qual é a área. Queria la mandare handaria la yamanaya. Queria la mana handaria shelikandaria la malaria la. Queria la manaria shelikandaria la. Oh la malaria la. Queria la maria. Era malaria la malaria. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A canção nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019.
Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do santuário do Pai das Misericórdias. E o Senhor disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Convido você para juntos conhecermos os santuários marianos e a Alemanha. Vamos juntos? Com o Padre Fabiano, iremos conhecer os santuários marianos em Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes, Paris e ainda iremos ao Santuário da Mãe Rainha em Schoenstatt, na Alemanha. Saída 28 de maio. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Insistem em perseguir meus desejos, insistem em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde te aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde te aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. E deixa esse vento te levar. Vocação, cadê a sua? Você já encontrou? Está correspondendo? Está indo atrás para tentar descobrir? Ou você está aí sentado confortavelmente esperando que um anjo venha do céu e te diga o que você precisa fazer? É preciso levantar do sofá, Regiane, porque se a gente não tomar uma atitude, não vai ter como a gente vivenciar a nossa vocação. Olá. Olá. Olá, você. Eu já encontrei a minha, o Thiago encontrou a dele, as meninas encontraram a dela. E você, já encontrou a sua? Neste programa, a gente vai dar alguns sinais, algumas dicas de como vivenciar uma vocação, de como encontrar e seguir os passos.
E a gente aqui com propriedade quer falar daquilo que é a nossa vida, mostrar para você o que é o carisma Canção Nova, o que é o vocacionado à Canção Nova, como que eu faço para fazer caminho, como é que vocês vivem. É interessante, Regiane, que muita gente quer saber o que acontece nos bastidores. Isso mesmo. Como que é o nosso cotidiano, o que a gente come, que horas a gente acorda, como é que a gente trabalha, todas essas coisas. Por isso, para sanar um pouco dessas dúvidas, dessas questões, a gente contratou um irmão nosso que vai mostrar um pouquinho os bastidores, como que é o dia a dia dele. Ele se chama Rodrigo e vai mostrar aqui pra gente, durante o programa, um pouquinho dos bastidores da vida de um missionário Canção Nova. Confere aí. Salve, salve, galera do Revolução Jesus. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carpanelli. Estou aqui na minha residência, sou missionário da comunidade Canção Nova e eu quero dividir com você hoje um pouquinho do que diz da minha espiritualidade, o meu estudo da palavra. Vem comigo, vem. É por meio do meu contato diário com a palavra de Deus que eu encontro muito das respostas, daquelas perguntas que eu trago diariamente dentro do meu coração. É a palavra de Deus quem alimenta as minhas forças, que alimenta o meu entusiasmo para continuar firme na missão. E diante do meu estudo de hoje, mais uma vez Deus gritou comigo e me deu direções concretas diante daquilo que eu estou vivendo. Diante das minhas preocupações e inquietações, escolhe a melhor parte, porque ela não vai te ser tirada. Deus me disse isso. Sem dúvida nenhuma, o que nos sustenta de pé na nossa vocação é o nosso relacionamento com Deus. A Santa Missa, o Santo Terço, o estudo da palavra, confissão, jejum e oração. É isso que nos sustenta de pé para a missão. Isso mesmo, a gente está mostrando como é a vida da Canção Nova, como é a vida na Canção Nova. Um passo muito importante para você descobrir a sua vocação é ver se você se identifica com aquilo, com um jeito de viver. Então, por isso que a gente está mostrando, a gente vai mostrar ainda mais. Se você ficou curioso, aguarda, porque a gente ainda vai falar muito mais como é a nossa vivência dentro da comunidade Canção Nova. E para saber melhor, temos aqui as meninas, cantoras, lindamente. Fala o seu nome pra gente. Eu sou Kaline Arnaldi, Natane Rangel, missionária da comunidade Canção Nova. Você veio de onde, Natane? Eu vim de Macaé, interior do Rio de Janeiro, e estou 2 anos e 5 meses na comunidade. Sou da turma da Kaline. Isso mesmo, cadê gente? o chiadinho no sotaque, gente? Ele não tem, não. Fala um pouquinho, que ela tem um carregado aí. Fala aí. Você quer que eu fale pastel? Pastel. Legal. Sou do Rio de Janeiro. É porque a vivência em comunidade vai fazendo também com que a gente vá pegando outras coisas de outras culturas, né? Também a gente vai, a convivência comunitária vai fazendo isso conosco também. Isso mesmo, porque o Brasil é lindo, né, gente? A gente fala que tem vários países dentro do Brasil, então são muitas culturas, Nordeste, Sul, e aí a gente vai se identificando, a gente vai descobrindo. Uma das coisas muito interessantes na comunidade é que a gente descobre que as diferenças são riquezas, que a gente vai pegando o que tem de melhor no outro. E você, é verdade, eu sou de Brasília. E eu sou muito fácil, assim, de pegar sotaque, né? Então, pode ser que Sou do seu, a gente conversando, eu falo porta, eu falo tudo. Mas eu sou da turma da Natane, nós estamos há 2 anos e alguns meses na comunidade já, graças a Deus, e dando esses passos, né? Graças a Deus, caminhando e buscando sempre realizar essa vocação a qual Deus nos chamou. Estar aqui e a evangelizar dessa forma. E o que te fez vir para a comunidade Canção Nova, Kaline? Então, na verdade, o jeito Canção Nova me atraía, né? Não só as mídias sociais, aquilo que a Canção Nova tinha, nem mesmo a música, mas o jeito de viver, a comunidade, estar junto, sadia convivência, isso me encantava. E eu fui bem resistente no começo, né? Eu quis muito fugir, eu não queria vir, eu fiz 6 anos, né, de caminho entre os espaços. Bem a música. Foi um tempo longo, vai e volta de caminho vocacional. Bem a música que a gente cantou, né? Insisto em perseguir meus desejos. Tem que insistir, os meus desejos, fazer do meu jeito, né? Então, foi um tempo assim que... Mas aí você chega um tempo que você fala, não vou mais lutar contra Deus, né? E aí, hoje, eu me realizo naquilo que me encantava. Naquilo que me fez vir para a Canção Nova, claro, um chamado maior de Deus, mas aquilo que eu fui me identificando, aquilo que você falou, né? Se conhecer, se identificar com esse jeito de viver. E eu fui vendo que estava dentro de mim já, né? Esse jeito de viver e que ele precisava ser liberado e vir para fora. Então, foi isso que eu fui
vivendo. Então, atenção para os sinais. Se você está nos ouvindo aqui, seu coração está começando a palpitar mais forte, não daquele aquele calorão, você está querendo fugir, desligar a TV, porque você está inquieto. Opa! Tem inquietude? É bom verificar. Tem muita gente que diz assim, mas Thiago, eu vou começar a fazer um caminho vocacional. Vai que não é, vai que a minha vocação não é essa. Você não perde tempo em querer buscar a vontade de Deus. Sim. Se você fizer o caminho e perceber que não é, pronto, você vai em paz para outra direção que Deus te levar, né, para onde esse vento soprar e te conduzir. Então você não está perdendo tempo. Eu digo para você como experiência. Deus, ele vai honrar a sua intenção de querer acertar na vontade dele. Então, fazer um caminho de discernimento não vai te causar prejuízo e nem vai ser perda de tempo. Sabe por quê, Regiane? E aí, às vezes, lá na frente, né, eu não verifico minha vocação, tenho aquela inquietude. Aí eu vivo alguma crise. E aí eu começo a me perguntar e olhar para trás, mas será que não era? Será que não era? Aí você ficar com esse questionamento e quem sabe não dê mais tempo de você voltar para você retomar ou fazer um caminho vocacional. Então verifica, encare de frente, você só tem a ganhar em fazer um caminho vocacional. O diácono Nelsinho, ele fala que o caminho da Canção Nova é um resolvedor de vidas. Bom termo, né? É assim, né? Bem diácono Nelsinho. Porque às vezes tem situações na nossa vida que a gente só vai descobrir durante o caminho vocacional. E aí a gente vai colocando tudo em ordem. Então, assim, super vale a pena. Se você sente aí essa inquietude, né, que um dos sinais também é sentir essa vontade que não passa. Eu penso em ir para a Canção Nova, mas aí depois passou, então talvez não era aquilo. Mas se aquilo martela dentro do seu coração, então vai atrás. Provocação. Esse programa aqui está provocando. E a gente quer ver se a galera aqui está se encontrando na sua vocação, se já tem algum sinal ou estão perdidos aí, fazendo parte da turma dos perdidos, né? No sentido da palavra de não ter encontrado a vocação, não de perdição, tá, gente? Vamos lá. Vocação, cadê a sua? A Micaele Maiara diz, também não. Quer dizer que não encontrou, então, pelo que eu entendi. Jataline e Michele, sim, eu encontrei a minha. Na verdade, eu consegui escutar o meu chamado à comunidade de aliança Shalom e sou muito feliz. Que bom. Vocação acertada, vida feliz. Radicalidade católica. Diz assim, já me encontrei também na vocação Shalom. Ó, os shalonitas aqui marcando presença. Através, claro, de vivências e experiências vividas através de eventos da comunidade. A aproximação é uma coisa muito importante. Você se aproximar daquela realidade da qual você atrai, que você se identifica, né? Ali você vai começando a verificar se você vai se encaixando. Daniela Cardoso, encontrei há 8 anos o matrimônio e sou muito feliz, mas acho que se fosse freira, mas achei que seria freira. Se só não era e se encontrou no matrimônio. Legal, essa vocação original. Mais uma resposta aqui pra gente. Lucas Fernando, estou terminando o meu vocacional e tenho aprendido muito nesse tempo para poder entender o meu chamado perante Deus, mas quero me doar por inteiro, porque Ele nos chama a servir independentemente do que seja. Olha, e sabe o que é legal? Eu lembro quando eu fazia caminho vocacional, que existia dentro de mim, eu fazia muito, estava engajado na igreja, no grupo de jovens, mas aquela sensação de parecer que falta algo, aquilo que você disse, né? Não é suficiente, é um desejo de entrega maior. E aí comigo o negócio foi um pouco mais intenso, porque eu entrei para a comunidade e ainda faltava algo. Eu disse assim, meu Deus, falta o quê? Aí eu descobri o celibato, eu sou celibatária. Hashtag segue a dica, se sentiu a provocação, abre o coração. Né, Regiane? Isso mesmo, eu também vivi isso, né? Já estava atuante na paróquia, mas ainda faltava algo. E aí, quando eu comecei a conhecer a Canção Nova, né? A frequentar, aí fazer aquela identificação, então eu fui descobrindo alguns pilares, que é a vida fraterna, a vida de oração e a vida do trabalho. E claro, responder uma vocação, gente, não é tarefa fácil, não é mar de rosas, nós temos desafios, não temos, meninas? É verdade, então, muitos. Então, dentre muitos, vamos aí sacar um desafio que foi para vocês, está sendo, quem sabe, ou foi no caminho vocacional, para você corresponder à sua vocação. Qual é o maior desafio? Acho que para mim, Thiago, o maior desafio é a minha independência. Porque a gente entra, não só na Canção Nova, mas muitas outras comunidades. Uma vocação, acho que um dos pontos fundamentais dela é a dependência a Deus. Então, eu já era muito independente. Então, eu já trabalhava, eu já tinha carro zero. Então, assim, eu tinha muita coisa e já uma independência também pessoal. Então, isso para mim foi muito difícil. Mas eu percebo hoje o quanto que eu amadureci como pessoa e o quanto que eu amadureci como mulher. De me entregar também nessa dependência a Deus, mas também à comunidade, a qual eu confio, né, a minha vida hoje. Legal, esse abandono, né? Deixar se conduzir.
Para você, Kaline, qual que foi? Ou é o desafio? Né? É ainda, continuar me lançar. Para mim, assim, o mais difícil também foi deixar minha família, a minha casa. Foi muito desafiante, tanto que foi o que me fez parar o meu caminho vocacional. Deixar a minha casa, deixar a minha família, não só os meus pais, os meus irmãos, né, sobrinhos e tal, mas também os meus primos, os meus tios, que nós temos uma ligação muito profunda. Então, foi muito desafiante. E me lançar nessa vontade de Deus, que você não sabe para onde você vai, sabe e não sabe. Sabe e não sabe, interessante isso. Então, você não sabe para onde você vai, você não tem nenhuma segurança, assim, só de Deus mesmo. É bem desafiante. Isso. Também um evento da vida de João 23, né? Papa, né? Graças a Deus, São João 23. Quando eu vi no filme dele, essa cena me marcou demais. É cômica, mas é muito interessante. Ele chegou para a mãe dele, ainda novo, e disse assim: mãe, eu quero ir para o seminário. Aí a mãe dele pergunta: mas por que você quer ir para o seminário? Porque Deus está me chamando. Mas como assim, meu filho? Deus está te chamando? Ele está falando com você? Como é que é? Como que Deus está te chamando? Mãe, ele está me chamando sem dizer nada. Né? Que não tem como explicar o que é essa voz interior que nos chama, né? Ele está me falando, me chamando sem dizer nada. Então, de fato, é experiência pessoal, mas também é abertura de coração. E tem muita gente entregando a vida, Regiane. Tem mesmo. E eu já quero chamar mais 2 irmãos de comunidade. Opa! Que é a Patrícia. Que vão julgar. Chega pra cá. Cadê Patrícia? Vem pra cá. Ivaldo! Vamos lá, gente! A gente vai poder conhecer a história vocacional deles, saber. Um é mais experiente, mais anos na comunidade, e outro também é da turma das meninas. Tá então, chegando aí, né? Bem-vindo. Seja bem-vindo, Valdo. Chegamos. Seja bem-vindo, Paty. Patrícia já chegou há um bom tempo, né, Patrícia? Faz tempo. Chegou uma criança aqui na comunidade. Quase. Realmente, eu cheguei na comunidade com 19 anos aqui na Canção Nova, gente. Uma vida, né? Eu falo pro pessoal que dentro em breve vou ter mais tempo na Canção Nova do que fora da Canção Nova, né? Então, não tem como dizer, né, que o carisma e aquilo que a gente vive aqui não está já intrínseco na vida da gente, né? Então, eu vejo que a vocação é isso. Você já vive lá fora já um pouquinho e você, quando você vê um lugar, você fala: nossa, isso é o meu lugar. E eu posso dizer, assim, que aonde eu for e onde eu estiver, a Canção Nova vai junto comigo. Isso mesmo. Porque ela já está dentro de você. Já está dentro de mim, já faz parte do meu caráter, do meu ser. E você, Valdo? Olá, Regiane, Tiago, família Revolução Jesus. Me chamo, estou muito feliz de estar aqui nesta tarde. Nesta noite. Falar sobre a minha vocação, o meu chamado. Daquilo que Deus me chamou, falou particular. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês. Estou muito feliz. Isso mesmo. E a gente quer conhecer mesmo. É uma vocação realizada, é uma vocação feliz, né? E a gente vai conhecer mais a história da Paty, a história do Valdo. Enquanto isso, não sai daí, porque a gente volta rapidinho e vamos sair de música. Vamos lá, menina. Aquela música vocacional, provocativa, que vai chegar como uma flecha no coração daqueles que estão inquietos. Aqueles que estão em dúvida, vai ter a certeza agora. É uma canção de experiência mesmo, profunda, né? De se lançar. Que Deus nos dê a graça de viver se lançar e deixar de resistir. Quantas vezes resisti, mas me deixei vencer pela força da tua voz, que insistia em me chamar. Fidelidade me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos na tua vontade. O que me faz prosseguir é hoje acreditar que tocarei nos frutos da tua promessa, diante das dores do deixar. Não vou desistir, Maestro, tu és da nossa canção nova.
Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade e da felicidade em Deus. Os castos e os gastos, descubra os ganhos e as perdas da castidade, um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O programa Pra Ser Feliz está com novidades a partir de fevereiro. Neste novo cenário, eu quero encontrar você todas as terças-feiras às 20 horas ao vivo e agora 100% digital. Programa Pra Ser Feliz, todas as terças, ao vivo, às 20 horas. Espero por você. Maestro, tu és da nossa canção nova. Eu não quero mais olhar para trás, me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira para ti, Senhor. Não olhar com tristeza pelo que deixei, mas com gratidão para tudo que eu já ganhei. Vou continuar deixando tudo pelo tudo. Aqui causou arrepio. Arrepiou aí. Gente, que canção linda, meu Deus. De quem é, de onde surgiu, onde estava guardada? Essa canção surgiu no nosso pré-discipulado, né? Lá em Lavrinhas. Foi um tempo de muito sofrimento. De prova, né? Sim. E eu fui para casa, né? Numa circunstância de casamento e tudo mais. E quando eu fui para casa, eu fui pensando que eu não voltaria mais, né? Nossa. E eu já fui nesse intuito. Cheguei no aeroporto, tava toda a minha família, né? Cantando, tua família, volta pra ela. E aí foi difícil eu deixar ali todo mundo mais uma vez. Justamente por isso, né? Por ser o meu grande tesouro Isaac. ali, né? Aquele Isaac, bem disse. E aí, quando eu voltei para Lavrinhas, que é o primeiro ano, né? Que a gente entra, vai para lá. Deus me falava disso, né? Ele me levava a perceber que eu estava olhando demais para aquilo que eu deixei. Nossa. E que eu não estava olhando para tudo que Ele já tinha me dado. Uhum. E aí Ele foi ali na oração em línguas, numa adoração, Ele me deu a melodia e me vinha a imagem da Amanda, que também é da nossa turma. Eu convidei a Amanda, falei tudo que eu estava vivendo. Ela partilhou também aquilo que ela estava vivendo e aí nasceu a música. Nós colocamos ali vida, né? Por isso que arrepia. Arrepia porque tem vida, né, gente? Isso que é bonito traduzido em canção. E aqui tem vida e aí também tem muita vida, Regiane. Muita vida. E o Valdo é da turma das meninas, né? Eu também queria que você partilhasse, antes de você contar a sua história vocacional, né? Como foi estar com essa música, rezar com essa música? Foi fantástico, fundamental para a minha vocação. Eu, às vezes, falava para a Kaline que todo dia que estava música, na Santa Missa, nas orações, mas o que me chamou a atenção era essa música, que me fazia arrepiar. Eu lembro de uma frase que o Nelson chegou num refeitório um determinado dia, na hora do almoço, ele falou assim, uma vocação não provada é um projeto pessoal.
Então, assim, toda vocação provada é de Deus. E toda vocação precisa passar por esse calvário. E essa música, para mim, mexe muito comigo até hoje. Ela cantando aí, eu relembrei meu pré-discipulado de 2016. E eu fui muito feliz lá, mas também muito provado. Querendo deixar. Mas sempre olhava para essa música, tomava as rédeas, tomava aquele mesmo gosto que eu deixei em minha família e dava continuidade. Deixar tudo por causa do tudo, né? Que é Jesus. Porque é um grande desafio, né, na comunidade, né? Pelo menos o meu maior desafio na comunidade, tipo assim, é não pegar os meus sonhos de volta, né? Que quando a gente começa o caminho vocacional, entra para a comunidade, é aquela paixão e a gente, nossa, Senhor, eu vou ser tudo que o Senhor quiser e eu não quero mais nada. Mas depois a gente vai lá, não, mas tem aquele sonho, eu quero catar, e aí a gente pode acabar se perdendo, né? Mas você, Paty, conta pra gente, como que foi aí o seu chamado? Então, gente, né, falando um pouquinho, né, de vocação, né, e dessa questão da descoberta, né, vocacional, eu me recordo que eu, já lá na minha cidade, lá em São Vicente, eu participava, era muito ativa em grupo de oração, grupo de jovens, participava de tudo na igreja, né, e eu sempre fui uma pessoa de igreja, sempre tive esse carinho, esse amor assim pelas coisas de Deus. E na minha paróquia, mesmo diante do trabalho, diante do concurso que eu tinha prestado, que estava esperando para ser chamada, algo dentro de mim pulsava mais forte, dizendo assim: eu tenho algo mais para você, eu tenho algo além para você. Me recordo que na ocasião, né, eu tinha conhecido a comunidade Shalom. Até o Marcou falou da Shalom, né? Só dá Shalom aqui. Mas assim, foi nos comentários, só dava só a Shalom. Mas assim, eu me recordo que eu vivi uma experiência muito, muito bonita, porque através dos cadernos de estudo da Shalom, através da espiritualidade, né, e de muita coisa que eu ouvia, né, em relação à evangelização, Deus ele foi me pescando e foi me levando cada vez mais para perto dele. Até porque o meu pároco, o Padre Paulo, né, que está agora bem pertinho do Senhor, né, Padre Paulo Arnaud de Moura, esse homem de Deus, arrastou muitos jovens, né, para Deus, e muitas vocações saíram da minha paróquia, da minha cidade. E por esse amor que ele tinha a Deus e também pela Canção Nova, que ele, inclusive, ele investia muito para que as pessoas viessem nas quintas-feiras de adoração, e o pessoal tinha esse ser abastecido por aquilo que era a Canção Nova. A rádio Canção Nova, na época, né, e as quintas-feiras de adoração, que eram muito fortes. E eu me recordo que eu conheci a comunidade Canção Nova no Rachirim, em São Paulo, e foi lá a primeira vez que eu tive o meu contato, né, com aquilo que era a Canção Nova. Foi um evento, né, era um evento de música cristã. E eu me recordo que eu cheguei assim na livraria da Canção Nova, encontrei com a Maria Renata, lá nem sabia quem era a Maria Renata, né, quem é mais antiga, quem já acompanhou Juntos Somos Mais, sabe quem é a Maria. E eu perguntei para ela assim: olha, eu queria conhecer um pouco mais da Canção Nova. A Canção Nova é o quê? É um grupo de oração, é uma paróquia? Porque para mim a Canção Nova era uma rádio que pertencia a uma comunidade paroquial, não sabia que era uma comunidade igual a Canção Nova é. E ela falou: você quer saber mais da Canção Nova? Sim, quero. Eu falei assim: então compre esse livro. Aí era o livro Canção Nova, uma obra de Deus. Ai, gente, já fica a dica. Você que quer saber mais sobre a Canção Nova. Canção Nova, uma obra de Deus. Eu falei, olhei para o livro, ok, eu vou comprar o livro. Comprei o Canção Nova, uma obra de Deus. Li o livro Canção Nova, uma obra de Deus. E lá eu fui me identificando com várias coisas. A sadia convivência, o viver da providência. E dentro de mim foi acontecendo o interesse de conhecer mais a Canção Nova. Então, eu tive a oportunidade de vir a primeira vez na Canção Nova no acampamento de músicos, em 96. E foi nesse acampamento de músicos, quando eu coloquei o meu pé pela primeira vez na chácara, aqui na Canção Nova, não tinha nada. Foi de noite, estava escuro, mas eu vi aquele lugar muito simples, até mesmo assim com pouca iluminação, algo dentro de mim soava diferente, ardia no meu coração, que me dizia: aqui é o seu lugar. Que um dos sinais também é essa ressonância, né? Quando a gente vai, a gente se identifica e a gente vê, não, aquilo tem dentro de mim. Por mais que, às vezes, assim, ainda não vivo aquilo, é só um desejo, né? Mas você encontra essa ressonância. Mas o Tiago tem uma dica de um livro, não é, Tiago? Tem, já está aberto aqui, ó, gente. Isso mesmo. Por falar em livro, além desse que a Patrícia indicou, ela disse tem um livro fenomenal que você precisa ler. Vocação, um desafio de amor, de Monsenhor Jonas Abib. loja.cançãonova.com, para você encontrar esse livro, 12-3186-2600. É um livro que vai te clarear, porque o Padre Jonas, com maestria, né, e claro,
uma vocação provada, como é a do nosso fundador, né? Uma vocação experimentada. E assim eu posso dizer, um homem muito fecundo, que através do sim dele, muitos sims hoje são dados, muitas vocações foram despertadas, escreveu esse livro e nele ele vai trazendo pontos concretos do que é uma vocação, o que envolve uma vocação e também os passos que você precisa dar. E interessante, quando você falava, eu lembro de um fato engraçado. É bom a gente contar essas coisas que as pessoas vão se identificando. Quando eu comecei a me identificar com a Canção Nova, né, e ter aquela inquietude, eu não sabia, né, se eu casava com uma bicicleta ou correspondia à vocação, eu lembro que eu fui para um encontro também, olha a importância dos encontros. E nesse encontro o pessoal da Canção Nova estava lá com a livraria e tinha a equipe de TV que estava transmitindo esse encontro. Enfim, e eu era muito tímido, muito fechado, eu nunca teria coragem de chegar e dizer, ou conversar, ou pedir sobre vocação, mesmo sentindo a inquietude. Eu ia acompanhando assim, ó, eles só de longe. Olhava onde eles iam, começava a palestra, olha meu pecado, eu nem ia para a palestra, eu ficava olhando de longe e admirando. Era uma força de atração que havia dentro de mim. Aí eu lembro que no final, terminado o encontro, eles estavam embarcando no ônibus para ir embora. Eu fiquei só de butuca, como diz, né, o ditado, olhando de longe, e aí de repente eu vi um crachá no chão com o nome de uma pessoa, nem sei quem era, escrito Canção Nova. Eu peguei aquele crachá e guardei comigo. Ali, nesse simples gesto, eu entendi que eu estava assumindo de fato aquilo que havia de chamar dentro de mim, um simples gesto. Eu carreguei e guardei esse crachá por muito tempo. Então, assim, é importante ver, parece coisas tão simples, mas Deus não é complexo, né? O chamado ele é muito claro porque ele está dentro de nós. O que acontece é que a gente está tão distraído, a gente tem os medos, tem os receios, não quer abrir mão dos sonhos, então a gente acaba não conseguindo visualizar tudo isso. Mas queira, se você querer se abrir e perceber nos sinais da sua história, existem evidências que vão te indicando para que Deus te fez. E o pessoal está respondendo daqui, Regiane, quero trazer 2 participações. Achei muito interessante, a Giovana é das minhas aqui. Meu Deus do céu, nem me fala em vocação que dou a louca aqui. É mesmo. Tem gente que... Boa, Giovana. Tem muita gente aí no seu grupo dos loucos, viu? Muita gente. A Angélica Santana, 269. Eu ainda não encontrei a minha, mas tenho um desejo tão grande dentro de mim de saber qual é a minha vocação. Se você tem um desejo, vai pegando tudo isso que nós estamos dando aqui de ingredientes, essas luzes que nós estamos aí lançando para você perceber para que Deus me chama. Regiane vai voltar aí? Sim. Mas antes de você voltar aí, agora eu segurei aqui, porque a gente quer ver mais um pouquinho dos bastidores da Canção Nova, né? Então o nosso brother Rodrigo vai mostrar um pouquinho mais como é o dia a dia dele aqui na Canção Nova, na vida, como que a coisa acontece. Conta pra gente. Salve, salve, Revolução Jesus! Nessa manhã linda, ensolarada, olha lá, o Santuário do Pai das Misericórdias, que eu tô indo trabalhar. E trabalho para nós aqui na Canção Nova também é sinal de santificação e via de céu. Vem comigo, vou falar um pouquinho. A vida é caminhar, sou peregrino do amor vou semear, a esperança desse mundo que há de vir, eu não me canso de cantar. Trabalho, gente, o trabalho também faz parte da nossa espiritualidade. Eu trabalho, queridos, no setor de eventos. É nós que programamos toda a agenda, toda a programação, os roteiros de todos os eventos que acontecem aqui em Cachoeira Paulista. É uma rotina de trabalho bem puxada, mas quero dizer para você, muito gratificante. Sabe o que é isso aqui? Osana Brasil. É isso mesmo, já estamos a todo vapor com a programação do Osana Brasil. Nos adiantamos para preparar o melhor de tudo para que a evangelização possa chegar até você. Então, gente, é isso. Vocês estão aí conferindo na real como é a vida dentro da Canção Nova. E se você está aí se identificando, já escreve um e-mail, vocação@cançãonova.com. E um dos sinais para você descobrir a vocação é isso, é essa identificação. É como o Tiago disse, né? Deus vai dando sinais, né? Então você pode ir percebendo nas pessoas que vão te falando, coisas que você vai vivendo e que você fala, já existe isso dentro de mim. Às vezes você viu aí a vida de trabalho, a vida de oração da Canção Nova. Não, eu rezo isso, eu tenho esse desejo. Então, já... fica a dica aí, vocacional@cançãonova. Vocacional@cançãonova.com, isso mesmo, gente. É que antes era isso, mas já mudou, então... Isso mesmo, atualizando, mas vai chegar, né? Mas, Valdo, conta pra nós, como foi a sua história? A minha história, eu vou resumir porque a história é grande, já fico uma dica que, sabe, eu posso voltar no programa, né? Olha isso aí, ó, gente! Convidou, isso mesmo, já tá. Tá gostando da coisa. Eu vou resumir para que é diferente da história da vocação da Patrícia, porque a família dela foi um berço católico. Eu saí de um berço praticamente de candomblé.
Então, assim, eu tive um encontro pessoal com o Senhor praticamente aos 8 anos atrás. Nesse mês, dia 23 de agosto, eu vou fazer 8 anos de batismo no Espírito Santo. Graças a Deus. Então, assim, para mim, esse mês é fundamental. Vocacional com minha vocação. Então, ali, eu tive uma vida toda desregrada na sexualidade, no mundo mesmo, eu saí das trevas para a luz, que é o Espírito Santo hoje. E eu tive o batismo no Espírito Santo, e ali eu me apaixonei por a igreja. Me doei para a minha paróquia, minha comunidade. Teve uma época que eu trabalhei com 9 grupos na minha comunidade de paróquia, na região, evangelizava. Só que, para mim, era muito pouco para a minha vocação. Deus me chamava muito mais. Tem uma pregação de Padre Jonas, quem quiser, você que está nos assistindo, da vocação, pesquisa lá no YouTube, Vocação de Amor, com o Padre Jonas, que ele fala que todo ser vocacionado, o primeiro chamado dele é amar. Aqui pode ser padre, pode ser celibatário, pode ser casal. Se ele não ama, é um primeiro ponto. E ali eu comecei a me doar tanto, só que ali ficou picando para mim. E logo em seguida, teve um irmão dessa comunidade que eu participava, ele conhecia a Canção Nova. E eu não conhecia a Canção Nova. Ali ele foi me apresentando, foi começando a se aproximar com a comunidade. E eu também não sabia o que era ser missionário. Eu falei, o que é isso? Eu achava incrível o que vocês faziam, o que hoje nós fazemos. E ali eu comecei a aproximar e teve o outro, Antônio Luiz, que hoje ele está até na Arca de Maria, uma comunidade, que ele me apresentou o vocacional. Ali ele começou apresentando o vocacional, eu fiz o redão, fiquei 2 anos de espere. Para mim, ali, eu senti o primeiro sinal do carisma da Canção Nova. Que eu mal conhecia a Canção Nova, no espere, recebi o espere. Na segunda-feira, me deu inquietude, me deu uma tristeza interior, fiquei uns 15 dias sem ir na comunidade ou mais. E ali eu falei, meu Deus. Aí nesse espere, para mim, eu posso falar assim, você que está nos acompanhando, que tem vocação para o carisma da Canção Nova. Receber um tempo longo, um tempo de espere, vale a pena. Que hoje, esse tempo de espere me levou a um amadurecimento ao carisma. O conhecimento dos princípios, o conhecimento dos homens, das mulheres, da comunidade. E ali eu voltei em 2014. E hoje eu estou aqui. Muito feliz e realizado naquilo que eu faço hoje. Sou muito feliz, eu quero me doar. Assim como o Padre Jonas, assim como o nosso avô, Dom Bosco, né? Se doava para a missão. Agora, eu acho interessante, Regiane, vou aproveitar o gancho do Valdo, porque muitas pessoas estão acompanhando a gente em casa. A vocação, ela é algo também que é uma descoberta e uma via de mão dupla, né? Porque eu posso me sentir vocacionado a estar numa comunidade, mas vai ser através dos encontros vocacionais, da proximidade com a comunidade, do envolvimento que eu vou tendo com aquele carisma, que eu vou identificando já na minha vida pessoal o que eu já trago em mim de traços daquela comunidade. Por quê? Porque você corre o risco, talvez, de, às vezes, você colocar um sapato que não te serve, uma blusa que fica mais justa ou um pouquinho mais larga. E eu vejo que os encontros vocacionais, a partir do momento que você sente o chamado, eles ajudam você a discernir e a outra comunidade, a comunidade perceber se você tem ou não vocação para viver lá. A vocação, em todos os sentidos, seja qual for, seja a Canção Nova ou qualquer outra comunidade, ou seja até mesmo estado de vida, é sempre essa via de mão dupla. Eu dou o meu sim, mas eu também preciso do sim do outro. Eu vejo que existe o chamado de Deus, mas é importante também que nós estejamos atentos a ouvir aonde Deus quer que eu esteja, e Ele vai confirmar, tanto em mim, quanto também no outro. Eu me recordo que quando eu vim aqui a primeira vez, eu senti algo que ardia no meu coração, mas eu precisei passar por uma fase de discernimento, precisei viver um tempo também conhecendo um pouco mais a comunidade, e foi a partir dali, eu dando o meu sim, que a comunidade também deu o dela em relação a mim. Então, em relação a nós, né, Canção Nova, em especial a nossa vocação, e qualquer outra vocação. Vocação é um chamado de via de mão dupla. Eu dou o meu sim, o outro dá o dele, e Deus, Ele coloca no coração de ambos a inspiração que surge do coração. É uma fase de conhecimento, né? Eu vou conhecendo mais a comunidade vai me conhecendo, e aí a gente vai vendo se realmente existe essa ressonância, ou se realmente foi só um tempo, né, que Deus se utilizou para fazer algo, uma cura, ou dar mesmo um projeto, mostrar o projeto dele para a minha vida. Mas vamos de música e a gente volta rapidinho. A minha vocação é me doar.
Pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais. Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Ensinai-me a viver em vossos preceitos, ó Senhor. Em julho, mês de férias, preparamos 3 roteiros especiais para você. Com saída dia 8, roteiro Terra Santa com o opcional França e Inglaterra, na companhia do Padre Gilmar. No dia 10, conheça santuários marianos com o Padre Givanildo. Temos também, no dia 16 de julho, a peregrinação Terra Santa e Itália com o Padre Edmilson Dias. Aproveite suas férias e venha peregrinar conosco. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Vocação, cadê a sua? Agora chega aqui um pouquinho, ó, chega mais perto. Deixa eu perguntar uma coisa. Será, por acaso, quem sabe, você está enrolando Deus? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente da qual já recebeu tanto sinal de Deus, tanta confirmação, mas está se fazendo de desentendido, desentendida. Deus me chamando onde? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele nos fala, ele nos aponta, ele nos dá sinais. Mas existe um momento onde Deus, cala, porque Ele vai esperar a nossa correspondência. Não sei para quem que é esse recado. Se for para você, bom, ele está dado. Deus está esperando a sua resposta. Voltamos com o nosso programa Revolução Jesus aqui a todo vapor, falando de vocação. Cadê a sua? Afinal de contas, os meninos aqui já encontraram, estão correspondendo aqui. Valdo, Pati, Regiane também aí. E eu aqui feliz e realizado. E olha só que bacana, a Canção Nova ela é uma riqueza, porque ela tem uma diversidade. Somos chamados, sim, para o mesmo carisma, porém em diferentes estados de vida. Por isso aqui na comunidade você vai encontrar pessoas que são chamadas ao matrimônio, né? Alguns que estão caminhando para isso, né, Patrícia? Outros que estão discernindo, né, Valdo, meninas? Outros que estão esperando, né, Regiane? Outros que são celibatários, né, Tiago? E outros que são sacerdotes. Sim, existem aqueles que são chamados ao carisma, mas também tem aí uma vocação sacerdotal. E é isso que a gente vai conferir agora. Vem comigo para cá. Padre Geva, que está ali atualmente, né, por enquanto, se não for remanejado, na missão de Curitiba. Vai contar pra gente o que é ser um padre na Canção Nova em 3, 2, 1, vai. Fala galera do Revolução Jesus, eu sou o Padre Gevanildo Torres, sou membro da comunidade Canção Nova, sou padre há 4 anos, graças a Deus, mas há 12 anos estou na comunidade e cheguei aqui em 2006 e vivo hoje atualmente na missão da Canção Nova em Curitiba. Grande alegria poder partilhar com você como é ser um padre, um pouquinho como é ser um padre dentro da Canção Nova. Nós temos uma espiritualidade própria, nós temos um carisma próprio que Deus inspirou e deu ao Padre Jonas, e ele então, como homem de Deus, ouvindo a voz de Deus, trouxe a nós. E eu fui chamado por Deus a viver aqui dentro da Canção Nova. Na Canção Nova, o que mais me encanta e sempre me encantou é a nossa vida fraterna. Nós somos fraternos, nós somos irmãos dos nossos irmãos.
E a dimensão sacerdotal não nos rouba isso. Não rouba isso de mim, não roubou isso. Então nós somos fraternos, muito fraternos. Nós vivemos a nossa fraternidade, seja com os nossos irmãos ou também com as nossas irmãs. E então nós vivemos a sadia convivência. Homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Isso é lindo, é uma riqueza, porque isso na etapa inicial da minha formação me ajudou muito a identificar que Deus estava me chamando, apesar de ser capaz de amar, apesar de entender que eu seria capaz de constituir uma família, mas Deus me chamou para ser padre. Então nós somos fraternos, muito fraternos. Nós vivemos a nossa fraternidade, seja com os nossos irmãos ou também com as nossas irmãs. E então nós vivemos a sadia convivência. Homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Isso é lindo, é uma riqueza, porque isso na etapa inicial da minha formação me ajudou muito a identificar que Deus estava me chamando, apesar de ser capaz de amar, apesar de entender que eu seria capaz de constituir uma família, mas Deus me chamou para ser padre, para entregar toda a minha vida a Ele. Então essa é uma das dimensões mais bonitas que eu percebo como um padre Canção Nova. Claro, temos a nossa espiritualidade, vivemos as 5 pedrinhas, fazemos da nossa vida uma oração ao ritmo da vida, trabalhamos, sim, atendemos o povo e tudo isso nos identifica dentro desse lindo e bonito carisma que é a Canção Nova. Posso dizer para você, sou feliz sendo Canção Nova, sou feliz sendo padre. Claro, a minha vocação, ela veio primeiro à comunidade, e dentro da comunidade eu descobri, Deus me quer padre. Portanto, eu sou um Canção Nova padre. Vivo a espiritualidade da Canção Nova, vivo o carisma da Canção Nova e hoje sou da igreja, sou sacerdote para a igreja. E posso levar à igreja a riqueza de ser Canção Nova. Deus abençoe você, um grande abraço, até a próxima. Me chamou para ser padre. Deus te chama para quê? E qual que é esse passo aqui, ó, concreto que hoje você precisa dar? É um passo de cada vez que Deus nos pede. Às vezes a gente se assusta com o todo, mas Deus está te pedindo o primeiro passo. É se aproximar de uma comunidade, de uma congregação, é procurar alguém que possa te ajudar, procurar alguém para você partilhar. O que está te faltando? Qual que é esse próximo passo? Bom, se você está inquieto com a Canção Nova, agora a gente quer dar um passo bem concreto mesmo e chamar alguém aqui que vai nos ajudar a entender melhor como que é esse processo de discernimento aqui dentro da Canção Nova. Como é que faz? Está querendo já arrumar suas malas? Estou vendo gente já querendo pegar roupa do guarda-roupa, colocando na mala. Espera, meu filho. Espera, minha filha, que tem um caminho a ser feito. Por isso, caminhando, vem até aqui. Não tem outra forma, né, Elka? A mulher que vai nos ajudar a entender o que é um caminho vocacional aqui na Canção Nova. Bem-vinda, querida. Obrigada, Tiago. Por favor, sente aqui no nosso lindo e discreto sofá amarelo, onde a gente quer bater um papo. Primeiramente, diz pra gente quanto tempo de comunidade, Elka? Oi, Tiago, eu sou da turma do Padre Geva. Ah, que legal. Tenho 12 anos de comunidade. Muito feliz, você estava aí falando de estados de vida, né? Isso, Tava o pessoal que é caminhando, você é celibatária, eu sou casada. Então, são vários estados de vida, tudo junto, né? Mas calma, uma coisa de cada vez, não vamos atropelar. Talvez você... Primeiro, vamos discernir. Você já pensou? Talvez você seja Canção Nova. Então, vamos decidir fazer esse caminho de discernimento vocacional à comunidade Canção Nova. E aqui você vai descobrir. Talvez você fale, eu quero ser padre. Beleza, faz o caminho vocacional, no caminho você vai descobrir. Vai se descobrindo. Até porque o estado de vida, no nosso caso, né, Elka, é algo secundário. Em que sentido? Não é que você não olhe para isso ou que você desconsidere se você tem um chamado ao sacerdócio. Mas, primeiramente, a gente vai verificar a pertença ao carisma. Então, se eu sou chamado a esse carisma, se Deus me fez, o Padre Jonas tem uma analogia fantástica. Se eu faço parte desse cacho, né, do qual Deus me gerou Canção Nova, Deus me fez Canção Nova. Elka, eu estou aqui em casa, falando do programa de vocação. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, mas eu quero conhecer, eu quero começar o caminho. Qual que é o primeiro e primordial passo a ser dado para começar o caminho de discernimento na Canção Nova? Então, você está aí, teve inquietação. A Canção Nova tem casas de missão em vários estados do Brasil.
Talvez você esteja aí em Brasília, tem a Canção Nova de Brasília, se você estiver em Aracaju, tantas outras frentes de missão. Então, vai lá, frequenta a nossa casa. Ah, é o que eu estou distante, não tem nenhuma frente de missão próxima a mim. Então, manda um e-mail, vocacional@cançãonova.com. Pode mandar vários e-mails. Quem sentiu a inquietação aí, pode encher o e-mail que chegando lá, a gente vai estar respondendo ainda essa semana para vocês. Olha. Prometo. Gente, olha a promessa. Gente, olha, porque é muito e-mail, É viu? muito Olha. Muito, mas estou comprometendo com você. Então, manda lá um e-mail falando dessa inquietação de Deus no seu coração, esse chamado, fala um pouco da sua história, como foi? Por que você sentiu o chamado da Canção Nova? Talvez nem passou na sua cabeça, você nunca... Mas, de repente, você está aqui, diante da TV, esse dia e fala assim, meu Deus, que Deus quer falar comigo? É com você mesmo. Então, chega a hora, pega aí o celular rapidinho, vocacional@cançãonova.com e fala do seu desejo. Uma coisa interessante que você falou, qual que é o conteúdo desse e-mail, né? Quero ir para a Canção Nova. Não, já seja explícito, como você bem disse. O conteúdo é o quê? Falar do desejo, da inquietação, partilhar literalmente, né? O que a pessoa faz, né, no trabalho. Partilhe um pouco da sua vida, da sua história. Como foi o chamado para a Canção Nova? Ah, eu estava assistindo um programa. Ah, não, eu fui no PHN e senti o chamado de Deus. Eu que já estava participando da renovação carismática, que isso que os meninos falaram aqui, né? Sempre quando tem uma vocação, ela não nasce do nada e pro nada. É verdade. Nasce de uma base. Todos falaram que estavam na igreja e tinham desejo de dar mais, dar mais. Então, a primeira coisa, eu encontrei com Jesus, né? O Valdo falou aqui. É hora já de correr e buscar a vocação, buscar esse discernimento? Não, calma. Se aproxima da Canção Nova. Que bom, talvez você seja meu irmão de canção. Talvez você seja o meu irmão Canção Nova. Só que calma, se aprofunda aí na sua paróquia, com o seu pároco, se envolve, entra na pastoral da juventude, em tantos encontros, procura um grupo de oração, procura viver as nossas práticas, as cinco pedrinhas, Tiago. E segura aí, a gente vai saber quais são essas 5 pedrinhas pra você já começar aí, ó, viu? Ah, é o que tá dando muita dica aí pra você pedalar na vida, meu amigo e amiga, né? E tem gente que tá pedalando, e é por isso que agora a gente vai conferir aqui o VT de um vocacionário, daquele que já deu o passo, está no caminho vocacional. Claro, no processo de discernimento, você fazer um caminho vocacional não significa que você vai entrar para a comunidade, mas você está discernindo e buscando descobrir se realmente aqui é o seu lugar. Então vamos conhecer esse brother daqui que está já nessa trajetória aí. Vamos lá. A paz de Jesus, meu nome é Ed Kleber, eu sou da cidade de Apucarana, norte do Paraná. Eu sou vocacionado do 2º ano da comunidade Canção Nova. O maior desafio da minha vocação é o deixar família, amigos, trabalho, é o despojar-me de toda a minha vontade para que assim eu possa descobrir e realizar a vontade de Deus na minha vida. Um grande abraço, fique com Deus e ser Canção Nova é bom demais. Essa palavra deixar está no vocabulário de todo vocacionado, né? Não tem como a gente tirar isso, né? Deixar a casa, como a Karine falou aqui, né? Deixar sonhos, deixar projetos, mas enfim, faz parte, não tem como tirar isso do pacote. Então, é um passo de cada vez. Elka, quanto é o tempo mínimo de caminho na Canção Nova? Para as pessoas já ir com o pé bem no chão, né? Não pensar que vou chegar aqui, faço um encontro e venho para a comunidade. É com muita prudência, Thiago, isso, né? É um caminho, né? Vamos dizer que é um namoro, né? Sim. Onde eu conheço a Canção Nova e a Canção Nova me conhece. Inicialmente, o contato vai ser por e-mail. Quem está próximo à frente de missão pode procurar aí o responsável do vocacional e conversar e falar do desejo. Mas tudo começa com e-mail. Você vai lá mandar o e-mail, vão te responder, te encaminhar para uma frente de missão, fazer esse contato por e-mail, buscar conhecer um pouquinho da tua história. E depois, Tiago, vamos iniciar o grande encontro vocacional, que a gente chama Redão. O primeiro encontro onde as redes são lançadas. E aí vem os jovens, né? Para ver esse discernimento, essa descoberta da vocação. E depois desse Redão, tem mais 4 encontros anuais. Ah, então com 2 anos eu vou entrar para a Canção Nova. Não, calma. Aqui na Canção Nova, a gente costuma dizer que cada pessoa é uma pessoa. Não somos um todo. O Valdo falou aqui que ele fez 3 anos de caminho. Eu também fiz 3 anos de caminho. O Tiago fez 3 anos de caminho. Eu fiz 1 ano e meio. Talvez, hoje é o mínimo 2 anos. Sim, o mínimo para a gente dizer aqui, ó. Mínimo 2 anos. Então, isso é já para você ficar ciente de que o caminho, como a Elka bem disse,
né? Literalmente é um caminho. Então é um percurso, existe um tempo, existem encontros a serem feitos. Sejane, quanto tempo aí você fez de caminho? Eu fiz 3 anos de caminho. Olha, todo mundo está no 3 anos aí, né? Gente, e aí eu recordo que o Valdo, antes, falando do tempo de espera, né? Porque ele recebeu o tempo de espera e como foi importante, né? E eu também, né? Eu estava pronta já, né, para entrar no 2º ano. Cheguei a fazer o Pertença, né, que é o último. Só que eu tinha feito a faculdade pelo FIES, então eu precisei, né, mais um ano para quitar a minha dívida antes de entrar. Por isso que eu gosto muito da expressão do diácono Nelsinho, né, que fala que é um resolvedor de vidas, porque a gente vai as dívidas que você tem, você vai quitando. Resolver, isso mesmo. Aquele relacionamento que tá, não sabe se morre, você também resolve. E aí eu recebi mais um ano, né? E eu lembro também que quando eu recebi, nossa, o quanto eu chorei. Porque eu falei, gente, eu quero entrar na Canção Nova. E nessa hora também eu entendi que, na verdade, eu também queria muito, eu não tinha dimensão do tanto que eu queria entrar para a Canção Nova. Mas chegando aqui eu vi que foi essencial para mim mais este um ano, o quanto Deus me formou, o quanto Deus me amadureceu. Mas pode falar agora. Eu ia dizer sobre o Redão. O Redão, logo em seguida, recebeu o Espere. Tem gente que chegou no Redão e já quer entrar para a comunidade. Né? E não é assim. Porque muitas vezes a gente quer entrar, mas muitas vezes nós não estamos preparados, de fato. E aí eu fui aproximando desse Redão, desse Espere, que para mim se tornou o melhor tempo, que foi o amadurecimento, tanto para o Carisma Canção Nova e junto com o Carisma Canção Nova, aproximei dos irmãos de comunidade e ali ele foi me ajudando desde ali. Que nesse período de Espere, eu quase ia para o Shalom, quase ia para o Reside. Então, assim... várias direções, né? Só que nesse tempo de Espere, eu vi o discernimento de Deus, que era a comunidade Canção Nova. Sim, mas, graças a Deus, que teve esse Espere. O Espere nunca é ruim, sempre é bom. Sempre tem bom. seu benefício, né? Uma coisa, né, que o Valdo falou, né? Às vezes eu ia para Shalom, às vezes para Reside. A gente está aqui falando da vocação Canção Nova, mais especificamente, né? Mas aí você pode ir pegando essas dicas que a gente foi dando, né? Se você não se sente chamado à Canção Nova, mas também existem outras comunidades, outras congregações, e também você pode trilhar este caminho de conhecimento. Elka, tem muita gente inquieta aí que tô sentindo, e aí agora, né? Faz o quê? Você já bem disse. Então, se você sentiu aí essa cosquinha no coração, na barriga, essas borboletinhas, né? Isso, na barriga. Então, não tenha medo. Não tenha medo. A vocação não lhe tira nada. A gente fala do deixar, que está na nossa palavra fundante, né? Mas a gente ganha um tempo. É a palavra de Deus que diz assim. Ela se cumpre. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Pega aí seu celular, vocacional@cançãonova.com. Anota isso, ó, tá aqui no GC, salienta. Faça como esse nosso irmão. Cadê, gente? Aqui. Faça como esse nosso irmão que teve coragem, já tá vivendo aqui na Canção Nova. A gente confere o 3º VT agora do Rodrigo, contando um pouco dos bastidores da nossa vida aqui na Canção Nova. Salve, salve, Revolução Jesus! Eu estou hoje aqui para falar para você sobre uma realidade que me encanta muito dentro do viver em comunidade. Sadia convivência e vida fraterna. Eu estou na casa de um parceiraço meu e eu quero falar um pouquinho disso para você. Vem comigo, vem! Aqui na Canção Nova, entre todas as realidades que nós temos, o viver em sadia convivência é um dos pilares que o Padre Jonas mais admira e é o que mais me chamou a atenção e que me fez literalmente me decidir viver em comunidade, estar juntos. Quero mostrar pra você agora os meus brothers, meus parceiros que estão aqui comigo. Chega mais! Ederson, Elias, o patriarca da casa, Alexson Preto e o Fagner! A beleza do viver em comunidade é a diversidade de dons que nós temos entre nós. Casado, celibatário, nós temos aqui namorado e nós temos aqui solteiros também. Todos juntos pela missão. É isso aí, Revolução Jesus. Ficou aí um pouquinho da minha vida, de como eu levo aqui minha vida missionária. E se você quer saber um pouquinho mais de como a gente vive aqui, segue lá, @Revolução Jesus. E me segue também, @Rodrigo Carpanelli CN. Estamos juntos, valeu! Valeu, Rodrigo, obrigado. E eu quero pedir, Patrícia, quem sabe tem muita gente aí em casa que está precisando daquele empurrãozinho, sabe? Para começar um caminho, para levantar do sofá, para fazer alguma coisa. Que dica você daria?
Primeira coisa, não pare nos seus medos. E não fique parado no sofá, né? Dê o seu passo, aquilo que você precisa fazer e, principalmente, discerna no seu coração. Onde Deus quer que eu esteja? Para onde Ele quer que eu caminhe? Um passo vai dando de cada vez, né? Você vai percorrendo o caminho aos poucos. Mas não pare nos seus medos. Deixe o medo de lado e deixe que o Senhor, aquele que tira todo o medo do seu coração, possa tomar posse da sua vida para que a sua vocação ela possa acontecer de verdade. Disse bem, disse bem. Gente, quero agradecer, meninas. Obrigado. Por Igor já estou me despedindo. Valdo, obrigado. Patrícia, Elka, já deu o recado, já provocou muita gente, viu? Obrigado. Porque agora a gente quer rezar por você nesse final de programa pela vocação. É por isso que nós vamos rezar. É isso que nós vamos pedir a Deus, e é por isso que nós aqui em unidade, apenas quem está cantando pode ficar sentado, nós vamos nos levantar e vamos rezar por você. Então, nesse breve instante, é mais do que quantidade, é a qualidade e a abertura do nosso coração. Por isso, onde você está agora, silencie um pouco. Mais do que acompanhar, participe dessa oração. Nós te pedimos, ó Jesus, por todos aqueles que agora nos ouvem e que não estão nos ouvindo por acaso. Quem sabe o Senhor utilize desse programa, Senhor, para alcançar estes corações. Jesus, eu peço por aqueles jovens que hoje têm medo de deixar tudo, têm medo de abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos para corresponder. Jesus, eu quero te pedir que cada jovem agora que é vocacionado, que é chamado a uma realidade de vida, de oferta, de entrega, agora vença os medos como nos foi aqui indicado, provocado. Que nós não tenhamos medo de nos abandonar em Deus. Sim, Espírito Santo de Deus, vós que sois aquele que suscita em nós, que suscita e nos sustenta. Eu peço-vos que agora nesta hora visite cada coração e inflame aqueles corações que agora estão inquietos, para que deem uma resposta, para que deem o primeiro passo que hoje precisam dar. Alcança, Jesus, cada um deles. A buscar essa canção nova, mas que hoje precisam tomar uma decisão, que tenham a coragem de ofertar as suas vidas, que não temam, Senhor, em perder, porque quando nós nos entregamos a Ti, nós não perdemos, nós ganhamos muito mais. Tira o medo do coração, Senhor, tira aquelas barreiras que são empecilhos, para que cada um possa corresponder ao seu chamado. Senhor, que com gratidão, como resposta de gratidão, cada jovem possa encontrar a sua vocação. Abre os ouvidos, Jesus. Abre o coração, abre os olhos, para que consigam perceber os sinais, para que consigam perceber o Senhor que chama. Alcança, Jesus, estas vidas, porque o Senhor chama muitos. Em Teu nome, Jesus, e pela vossa intercessão, ó Virgem Maria, nós aqui suplicamos. A Senhora que é mãe das vocações, porque Tu és a nossa mãe, que a Senhora ampare estes filhos, que a Senhora os conduza e não deixe que a semente da vocação seja roubada pelo mal, mas que essas vocações sejam concretizadas. Por isso nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você. Seja feliz, correspondendo à sua vocação. Amém. As montanhas resplandecem a glória de Deus, a glória de Deus. O sol brilha nas colinas, o sol brilha nas colinas, meu coração também brilha
de amor por Jesus. Como pássaro, pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, 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 aleluia. A seguir, Sorrindo para a Vida. Programa livre para todos os públicos. Eclesiástico, como o padre já disse, capítulo 6, versículo do 6 ao 17. Veja bem, nós já colocamos, filho, filha, algumas intenções para a oração aqui, né, muito concretas, partindo da realidade, dos fatos. E é claro que todos nós vivemos desafios, todos nós vivemos lutas. Talvez você hoje está lutando para acreditar nisso que o padre disse já no início, que hoje vai ser um dia de bênção, que hoje é um dia de bênção, por causa das realidades que você está enfrentando. Talvez dívidas, desemprego, relacionamentos difíceis, uma doença, o término de um relacionamento, não sei. Mas olha, veja bem, você não está sozinho, sozinha. Você não precisa estar sozinho. Tem um Deus que te ama demais, está com você já nessa manhã, quer levantar você. E que também coloca pessoas muito especiais na tua história, que podem ser, que devem ser, que querem ser uma extensão concreta da presença dele, do cuidado dele, do amor encarnado dele na tua vida, na tua história. Veja bem, hoje eu vou falar um pouco sobre amizade, mas mais do que falar sobre amizade, eu vou falar também da prudência, da sabedoria, da sensatez que a gente precisa ter para construir as nossas relações e para permitir que as pessoas acessem o nosso coração. Antes de ler essa palavra, quero construir uma reflexão, colocar um postulado aqui que eu acho que seja pertinente. Gente, nunca como agora, hoje é dia 25 de fevereiro de 2019, nunca como no nosso tempo, nós tivemos uma facilidade tão grande de comunicação. Nunca. Eu me recordo, nós da Canção Nova, os padres, os irmãos, nós vamos conduzir direções, vamos como diretores espirituais, aliás, em peregrinações, e às vezes, há poucos dias eu estava em Israel, lá no Oriente Médio, falando em tempo real com o meu pai, lá no Paraná, pela internet, pelo WhatsApp, por uma mensagem de vídeo, uma chamada de vídeo, e ao mesmo tempo de lá eu falava com a minha irmã que mora em Portugal. A gente tem uma facilidade muito grande de comunicação, não é verdade? Nós temos redes sociais, nós temos milhões de amigos na internet, né, de forma virtual, mas ao mesmo tempo nós somos uma das gerações que mais se sentiu sozinha. Nunca na história houve tanta depressão, solidão, transtorno psicossomático como na nossa geração. E que paradoxo, né, gente? A geração que mais se comunica é a geração que mais se sente só. E veja bem, filho, filha, a solidão dói, a solidão machuca, a solidão castiga. Talvez você seja uma pessoa que amarga a solidão, talvez você idoso, idosa, sozinho na sua casa, os seus filhos não te visitam e vai batendo aquela carência. Aí quando a gente encontra alguém, a gente fala mais que o homem da cobra.
porque não tem com quem conversar, né? A pessoa, quando se sente sozinha, encontra alguém, descarrega tudo, aí os outros ficam assustados também, não querem construir ali aquele relacionamento. Enfim, coloco esse postulado e também já começo a dizer que a palavra amigo vem do verbo latino amicus, que é da mesma raiz da palavra ama, ou amare, amore, do latim, que quer dizer amar, amor. Essa palavra vem do mesmo verbo do latim e é bonito que a gente já entende que amigo é aquele que ama. Amigo é aquele que tem a custódia da alma da gente, que nos ama, que nos leva ao amor, que nos retira de nós mesmos, do nosso fechamento, que nos faz ver a vida com perspectivas diferentes. Mas pega a sua Bíblia agora, filho, filha, e leia junto com o padre essa passagem que com certeza tem muito a nos acrescentar. A partir do versículo 6. O livro do Eclesiástico é um livro muito especial, ele não está em algumas Bíblias, as Bíblias que optaram pela tradução pós-reforma protestante. Esse livro não está presente, mas é uma pena, porque é um livro honrado pela igreja, pelos cristãos, desde o início da tradição, cristã, do início da igreja, do cristianismo, e traz conteúdos fantásticos. Então, olha, quem não tem está perdendo. Preste atenção. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro um entre 1000. Guarda esse primeiro versículo que eu vou trabalhar muito com ele. Vou lê-lo mais uma vez. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro um entre 1000. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, mas não te apresses em confiar nele, porque há amigo de ocasião que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor, orienta bem sua amizade. E como ele é, tal será o seu amigo. Gente, que palavra fantástica, que palavra que verdadeiramente traz um ensinamento muito concreto para o nosso coração. Veja bem, o autor sagrado está falando que a amizade é uma bênção, que a amizade é um tesouro, mas você percebeu que o autor sagrado só fala que a amizade é um tesouro, só fala que a amizade é uma bênção, um bálsamo, nos 3 últimos versículos, os 4 últimos versículos. Antes disso, ele está colocando pilares, ele está colocando critérios para que nós reflitamos a partir deles e, a partir deles, com sabedoria, com sensatez, possamos construir as nossas amizades. Possamos construir as nossas amizades. Veja bem, me chamou muita atenção esse primeiro versículo que eu li. Sejam numerosos os que te saúdam. Sejam numerosos os que você conhece, as pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas que você cumprimenta, as pessoas com as quais você é educado. Você diz, oi, bom dia, tudo bem? Você viu, o Corinthians perdeu, você viu, aconteceu isso, tomara que aconteça sempre isso que eu falei, mas enfim, você viu, brincadeira, o time tal perdeu, você viu, choveu, você viu, o acampamento na Canção Nova foi ótimo. Sejam 1000 os que te saúdam, numerosos, aliás, os que te saúdam, mas o teu conselheiro, um entre 1000. Olha o que a Bíblia está dizendo, não é o padre, eu não estou te conduzindo a ficar armado, achando que todo mundo vai te prejudicar, não é isso. Mas se a Bíblia está dizendo, filho, filha, é porque existe uma razão, um porquê profundo aí.
O que é um conselheiro? Eu estava refletindo sobre isso ontem, quando eu me preparava para esse momento, quando eu rezava por você que está nos acompanhando. O que é um conselheiro? Em primeiro lugar, conselheiro é alguém que você escuta. Conselheiro é alguém que acessa você por dentro, que acessa as suas emoções, que acessa a sua mentalidade, o seu jeito de pensar e, sobretudo, conselheiro é alguém que influencia você. Conselheiro é alguém diante do qual você baixou as guardas emocionais, você baixou as guardas afetivas. É uma pessoa que o que ela falar vai exercer um impacto sobre você. Por quê? Porque essa pessoa exerce uma autoridade emocional sobre você. Ainda que você não perceba. E filho, filha, guarde isso que o padre está falando. Nós somos influenciáveis. Todos, em alguma medida, uns mais, outros menos, obviamente, mas nós somos influenciáveis. Somos influenciáveis pelos conselheiros humanos, pelos conselheiros que vêm através da música que você ouve, do livro que você lê, da série que você assiste, sabe? O conselheiro nos acessa por dentro. E veja bem, quando você permite que alguém entre, quando você estabelece um vínculo afetivo com alguém, essa pessoa, como eu disse, exerce uma autoridade emocional, afetiva sobre você, e você começa a criticar menos o que essa pessoa fala. Criticar no sentido psíquico mesmo. É interessante, esses dias eu li uma pesquisa de uma importante entrevista, uma importante revista do Brasil, que ela dizia o seguinte, falando do processo da arte, da música. Você sabia que a música, o estímulo artístico, ele realiza o seguinte caminho no nosso cérebro? Preste bem atenção. A música, quando você ouve uma música, um som, ele vai estimula diretamente uma região do seu cérebro chamada amígdala, que é responsável pelos estímulos sensoriais, pelos instintos primitivos. E quando vai direto para essa região, ela não passa pelas outras regiões do cérebro que são responsáveis por fazer a crítica ali, a peneira. Isso é bom, isso é ruim. Não, vai direto na amígdala. Ela te acessa sensorialmente na área do seu cérebro na qual você não pensa, você simplesmente acolhe. A arte, a música, ela realiza isso na gente. A gente vai sendo influenciado sem perceber. Emocionalmente, você já percebeu? Quando a pessoa está ouvindo demais aquelas músicas, me perdoe o termo, né? Aquela música de corno demais, começa a ficar triste, sofrência. E outra música começa a pensar de tal forma, olha só o que o padre falou, é isso mesmo que eu falei da música, viu? Começa a ficar triste, começa a ser influenciado. Por quê? Porque está atingindo direto, não tem razão, não tem crítica. Você já percebeu quando você estabelece um vínculo afetivo com alguém, a sua capacidade de criticar o que a pessoa fala diminui muito. Por quê? Porque a pessoa te acessa por dentro. Ela influencia você, sabe? Ela vai direto eu vou usar esse termo técnico, claro, o padre está explicando, para dizer como funciona esse processo, mas é como se a pessoa fosse na sua amígdala. Ela vai te estimular sensorialmente. E às vezes, tem pessoas, eu já vi como padre, os meus irmãos com certeza, eu já vi casamentos sendo destruídos por causa de influências de maus conselheiros. Eu já vi sociedades, por exemplo, sócios numa empresa, brigando e destruindo a sociedade por influência de maus conselheiros. Eu já vi pessoas se confundindo na sua identidade afetiva, sexual, por causa da influência de maus conselheiros. Estou usando o termo conselheiro para explicar esse conceito, né? Eu já vi pessoas se afastando de Deus, deixando de acreditar, deixando de rezar, por causa da influência de maus conselheiros. Veja bem, não permita que te guie quem não é guiado por Deus. Não permita que te influencie quem não é influenciado pelo Espírito Santo. Isso é muito sério, a Bíblia está dizendo, nós estamos falando sobre amizade, só que começou dizendo, você tenha muitos os que te saúdam, mas um conselheiro entre 1000. Não permita que qualquer pessoa exerça autoridade afetiva sobre você, autoridade emocional. Porque isso pode custar muito caro, você tem muito a perder. Porque, como o padre disse, você não critica mais, vai entrando. Porque a palavra da pessoa tem um peso sobre você. E aquela crítica que você teria no início, você não tem mais, porque a pessoa já entrou. Ela já acessou você. Ela já tem ali uma autoridade sobre você. E olha, a gente precisa cuidar bem do jardim da nossa alma. A gente precisa aprender a erguer cercas, gente. Erguer cercas. E olha só o que o outro versículo diz, me chamou muita atenção.
Deixa eu só encontrar esse versículo aqui que diz assim, o versículo 7, o próximo. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, mas não te apresses em confiar nele. Ou seja, vai se abrindo aos poucos. Não se apresse em deixar que essa pessoa exerça autoridade emocional sobre você. Adquire um amigo na provação. Ou seja, antes de se abrir para essa pessoa, isso aqui não é estar armado, isso aqui é sensatez, é sabedoria. Antes de se abrir, permita que essa pessoa, que essa amizade seja provada. Permita que os princípios dessa pessoa sejam provados antes de abrir-se totalmente para ela. Permita que as intenções dessa pessoa sejam provadas. Permita que a fé dessa pessoa seja provada antes de você se abrir demais. Permita que essa amizade seja provada pelo tempo. Às vezes, filho, filha, por carência, nós nos abrimos demais. Nós permitimos que as pessoas exerçam uma autoridade afetiva sobre nós e nós perdemos muitas coisas positivas. Cuidado com quem você se aconselha. Mais uma vez eu digo, a Bíblia está alertando para você, alertando você hoje. Abra o seu olho, abra o seu olho. Talvez Deus já esteja falando no teu coração sobre relacionamentos que hoje, agora você precisa romper. Talvez o Espírito Santo já esteja incomodando você. Padre, mas aquela pessoa é boa. Tudo bem, aquela pessoa é boa, mas se ela não está te influenciando para o bem, talvez seja o tempo de você dar um tempo, ou até mesmo aquela pessoa talvez está vivendo um momento que não é muito legal. Ofereça ajuda a ela, reze por ela, mas a gente tem que cultivar a sensatez de entender que em alguns momentos a gente precisa se afastar um pouquinho. Em alguns momentos a gente precisa deixar a pessoa caminhar, resolver o processo que é dela, sabe? Sobretudo se você tem uma tendência à dependência afetiva, se você tem uma tendência a criar um relacionamento muito pegajoso, tome cuidado, sabe? Tem pessoas que dizem assim, ai padre, é o meu jeito de amar. Mas no fundo, a pessoa está camuflando as carências, está camuflando o apego, usando a outra como uma muleta, criando um relacionamento dependente. Veja bem, a amizade que vem de Deus não é relacionamento dependente, doentio. A amizade que vem de Deus não é um relacionamento no qual a pessoa te leva para o bar ao invés de te levar para a igreja. A amizade boa não é aquela amizade que faz com que você fique contra a tua família, contra o teu marido, contra os teus filhos. Não. Conselheiro bom é aquele que te leva, em primeiro lugar, a você escolher por aquilo que Deus quer para a tua vida. Um amigo de verdade te leva para Deus, não te tira dele. Veja bem, prosseguindo sobre isso, o padre construiu aqui alguns pontos. A gente entendeu que a amizade é um tesouro, a gente entendeu que o amigo fiel é uma poderosa proteção, a gente entendeu que não há nada que se compare a um amigo de verdade, um bálsamo de vida, como diz os últimos versículos, 14, 15, 16. E é mesmo, gente. Como é bom viver amizades maravilhosas, só que nós precisamos viver a amizade com critério e entender que tem pessoas que Deus nos dá para ser uma ajuda no momento. Mas não quer dizer que elas são amigos ou vão ser amigos. E tem pessoas que Deus nos dá para serem nossos amigos e para nos completar naquilo que nos falta. Eu costumo dizer que o amigo, ele nos interpreta como ninguém nos interpreta, ele nos entende. Mesmo quando a gente não cabe dentro da gente mesmo, né? Você percebeu que tem épocas, situações nas quais parece que você não cabe dentro de você. Mas o amigo é aquele bálsamo, é aquele tesouro, é aquele que te ama, é aquele que te dá segurança, é aquele que está com você. Eu fico imaginando, né? Por exemplo, imagina quem era amigo do Fernando Pessoa da vida, né? Aquele grande poeta português, que escreveu sobre 4 heterônimos diferentes, 4 autores com nomes diferentes, com estilos diferentes. Esse homem não cabia dentro dele, né? Mas com certeza ele tinha amigos. Tinham pessoas que entendiam ele quando ele não se entendia. Talvez você não se entenda, mas Deus quer te dar amigos que te interpretem, que façam você ser aquilo que você precisa ser nesse tempo. E veja bem, amigo é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus também, sabe? Às vezes você fala, padre, eu não tenho, peça para Deus. E esteja aberto para acolher os amigos que Deus te der. Porque às vezes a amizade, nem sempre ela vai se guiar pelo critério da empatia no primeiro momento. Eu tenho amigos, sendo bem honesto, que no primeiro momento eu não tive simbiose, eu não tive uma empatia com aquelas pessoas, sabe?
de olhar. Não gostei. Eu falei assim, nossa, essa pessoa aí, não sei não, né? E a gente, infelizmente, né, tem muito essa questão do criar o estereótipo, o preconceito, infelizmente. Mas, às vezes, você vê que aquela pessoa é uma bênção disfarçada, um presente de Deus disfarçado para você, e você vai conhecendo, você vai deixando que aquela pessoa te marque, te acesse por dentro, e é tão bom, gente. Que presente. Que presente. Não esteja aberto para acolher os amigos que talvez Deus já está te dando. E não escute a voz daqueles que não são amigos enviados por Deus. Por mais que sejam pessoas boas, por mais que sejam pessoas do bem, como a gente diz por aí, o maior bem é ser cheio do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, não é guiado por Deus. Se não é guiado por Deus, não se deixe guiar por essa pessoa. Não se deixe. É a tua alma que está em jogo, é a tua felicidade, é a tua fé. Você tem muito a perder. 5 critérios que vão nos levar a discernir como que funciona uma verdadeira amizade em Deus. Esses critérios também foram tirados da Sagrada Escritura e também são critérios para que nós possamos discernir. Eu tenho sido um bom amigo, como que eu posso e devo melhorar o meu jeito de ser amigo? Porque eu sei também que tem muita gente magoada, decepcionada com amizades, que foi traída, que você confiou naquela pessoa no teu trabalho, a pessoa falou mal de você para ganhar aquela promoção. Esses dias eu ouvi a história de uma mulher que a melhor amiga dela dentro de casa ficou com o marido dela, foi embora. Acontece, né, gente? Talvez o teu coração esteja tão machucado, mas eu sinto que hoje Deus quer curar o teu coração, para que você não se feche a essa bênção que é a amizade, claro, mas para que você a viva com critério, para que você a viva com sabedoria, mas para que você se deixe visitar em primeiro lugar pelo amigo com A maiúsculo, que é Jesus, que não decepciona. E esse é o grande amigo, hein? Porque, olha, Jesus, tem pessoas que vêm e vivem amizade conosco por um tempo e depois vão embora, se despedem. Os caminhos da vida parece que não se cruzam mais em alguns momentos, mas Jesus é o amigo de todos os momentos. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, quando você nasceu, quando você se decepcionou, quando você foi para a escola, quando você casou, quando você ficou viúvo, o dia que você for morrer, passar desse mundo, Ele é o amigo que vai estar ali com você, para te receber também depois dessa passagem. Então, a amizade com Jesus precisa ser cultivada, porque, olha, faz um bem tremendo para a alma da gente. A gente não sente mais solidão, a gente não sente mais vazio, quando a gente permite que esse amigo verdadeiro que é o Senhor preencha o nosso coração, acesse a gente por dentro e influencie a gente bem no caminho certo que a gente precisa seguir. Então vamos lá, 5 critérios para que nós entendamos como funciona uma amizade verdadeira, uma amizade cujo fundamento é o Senhor. Em primeiro lugar, a amizade verdadeira é aquela que nos leva para Deus e para o que Ele espera de nós. A amizade verdadeira nos ajuda a discernir a voz de Deus e a compreender o que Ele tem para nós. Essa é a amizade verdadeira. A amizade que começa em Deus, que nos leva para Deus. Sabe, é a amizade que não nos separa de Deus, não nos rouba da fé. Essa é a amizade verdadeira. Segundo critério para que nós construamos uma amizade em Deus, uma amizade verdadeira. O verdadeiro amigo é aquele que nos apoia, que nos ama, que sabe estar conosco nos momentos de sofrimento e que sabe nos oferecer apoio, sabe? É tão importante, gente, que a gente receba o apoio nos momentos certos. É tão importante que você que quer ser amigo saiba oferecer apoio. Às vezes, a pessoa quer até viver uma amizade, mas ela é tão egoísta, tão egocêntrica, que ela só quer receber, ela só quer que o outro elogie, ela só quer ouvir coisas bonitas, ela não sabe ser apoio, dar apoio. Então, faz parte da amizade o saber oferecer apoio, o saber escutar, o saber estar junto com a pessoa, com o outro, sabe? E às vezes Deus já te deu pessoas assim e você não percebeu ainda. Você está idealizando demais, esperando um amigo que seja um Superman, uma Supergirl, né? Aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que vai ser tudo para você. Calma, na simplicidade a amizade acontece. Em momentos pequenos, despretensiosos. Terceiro critério de uma amizade verdadeira, uma amizade em Deus. O amigo sabe nos apoiar, mas sabe também nos corrigir, nos dizer a verdade. Transparência. Não existe amizade em Deus se não há transparência. A amizade em Deus não pode ser pautada só no interesse, na conveniência. Às vezes eu vejo, né, com todo respeito a quem trabalha com a política, mas às vezes eu vejo no universo político
Por exemplo, né? Chega a campanha, tem que votar aquela emenda, aí o político, eu vou lá no meu amigo, vou levar um presente, vou prometer para ele tal coisa. Isso não é amizade, né? É uma troca de interesses. O cara perdeu o mandato, o outro nem lembra que ele existe. A amizade não pode só ser pautada no interesse e ela precisa ser guiada pelo critério da transparência. Se eu sou amigo, eu preciso saber corrigir o outro. Se ele vai aceitar ou não, o problema é dele. Claro, corrigir com carinho, corrigir com caridade, sabendo falar, na educação cabe em qualquer lugar, obviamente. Mas a transparência precisa guiar os nossos relacionamentos. A gente precisa ter alguém que nos fala a verdade, gente. Como isso liberta a alma da gente. A gente precisa ter alguém que nos alerta. Eu vejo a gente, né, nós que estamos à frente, às vezes pregando, às vezes cantando, às vezes ministrando. Eu fico tão feliz quando um amigo, no meu caso, um sacerdote, me diz, olha, padre, eu ouvi o senhor, foi muito legal, mas isso aqui pode ser melhor. Isso aqui talvez não seja esse o caminho. Gente, é bom demais. É bom demais e Deus nos dê sabedoria e humildade para acolher que as pessoas que são enviadas dele nos dizem, porque a gente só tem a ganhar, a gente só tem a crescer. Quarto critério de uma amizade em Deus. O verdadeiro amigo celebra as nossas vitórias. Sabe celebrar as nossas vitórias. Tem pessoas para as quais você não pode nem dizer o que você tem de bom, o que você vai fazer. Infelizmente, e eu digo para você, cuidado mesmo com quem você partilha os seus sonhos. Não partilhe os seus sonhos com insensatos. Não partilhe os seus sonhos com invejosos. Porque vai dar ruim. Como dizem os adolescentes por aí, né? Coloca no grupo do WhatsApp. A pessoa, tem gente que não sabe guardar nada. Veja bem, só partilhe um sonho depois que você conviveu com esse sonho, depois que você ponderou as consequências positivas e negativas, depois que você rezou esse sonho, depois que você já está caminhando para concretizar. Porque nem todo mundo tem maturidade para celebrar suas conquistas com você, não. Tem gente que vai se sentir ofendido pelo fato de você estar vencendo, pelo fato de você estar conquistando. Então, o verdadeiro amigo sabe celebrar as nossas vitórias. O verdadeiro amigo sabe se alegrar com a gente e sabe se entristecer com a gente nos momentos nos quais a gente não está bem. Mas esse critério eu acho fantástico. Pode parecer até simplório, mas isso aqui é muito profundo. Quem não tem disposição e capacidade de celebrar as suas vitórias, talvez não seja tão teu amigo assim. Claro, eu não estou falando que você tem que se relacionar somente com pessoas perfeitas. Mas a Bíblia está dizendo que você vai se relacionar com muita gente, mas conselheiro, entre mil. Sabe? A pessoa que exerce autoridade afetiva sobre você, entre mil. Se a pessoa sabe celebrar as tuas vitórias, sabe te encorajar no caminho certo, é uma pessoa que Deus está enviando para ser uma bênção. Ser esse bálsamo como amigo, como diz a palavra. Quinto critério de uma amizade verdadeira, de uma amizade em Deus. A amizade em Deus, ela não é fechada. A amizade verdadeira não promove dependência afetiva. A amizade verdadeira não é escravizante, carente ou um relacionamento pegajoso. Escravizante, não é mesmo. Veja bem, tem pessoas que precisam de libertação. Libertação, porque entraram num relacionamento pegajoso de uma maneira tão intensa e não conseguem fazer nada sem a aprovação do outro, sem o elogio do outro. Cuidado, se liberte de relacionamentos pegajosos. Se liberte de relacionamentos dependentes. Isso não é de Deus. O relacionamento, a amizade precisa libertar, não escravizar. Precisa fazer com que nós nos abramos para outras pessoas. Sabe, eu não acredito em relacionamento pegajoso e eu particularmente tenho muita dificuldade. Tem gente que às vezes exige da gente. Esses dias uma moça falou assim, ai padre, eu queria tanto que você respondesse minhas mensagens, isso, aquilo, outro. Eu falei, filha, esse relacionamento que você quer ter comigo eu não tenho nem com a minha mãe. Não dá tempo, né, disso? Não, e outra coisa, na minha família nós não somos assim, não fomos formados para ser desse jeito tão pegajoso, né? Eu sei que tem gente que tem talvez essa tendência, mas veja bem, qual é que eu falei para essa menina? Você precisa do marido, você não precisa de um amigo, não. E um marido muito santo para dar conta de você. Com todo respeito, né? Mas falei mesmo, e não tem o menor problema de dizer. Sabe, às vezes o nosso relacionamento é muito pegajoso, é muito grudento, não é isso não é amizade em Deus. A amizade em Deus é livre, ela promove a autonomia, não escravidão, sabe? Então são 5 critérios aí para você pautar, para você
viver a amizade a partir desses critérios e para você entender quem são os amigos que Deus já colocou na tua vida ou quem são as pessoas diante das quais você tem que fechar as portas nesse tempo. Tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Tenho certeza, talvez você casado, que está com esse amigo que te leva para a balada, e a tua esposa ficando sozinha, você chega de madrugada em casa, teu casamento vai acabar se você continuar assim. Vai dar ruim. Ai, padre, aconteceu. Aconteceu não, você foi insensato. Não aconteceu, você foi insensato. Você não vigiou, você não ergueu cercas diante daquilo que era mais precioso, que era a tua família, o teu casamento. Então acorda, abre os olhos hoje. E também seja grato para perceber que Deus já colocou muitos amigos no teu caminho. Em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais sofridos, Deus coloca pessoas para nos ajudar. Às vezes um pai, um patrão, um amigo. Eu me recordo, quando eu estava no começo da minha caminhada, eu tinha saído das drogas, fazia acho que uns 8 meses, e eu mudei de cidade, mudei para uma cidade maior ali no Paraná, e chegando lá eu perdido, com medo de voltar a usar droga. Eu me solidarizo a quem vive a libertação de um vício, porque, gente, é muito difícil, e você tem um pavor, porque você começa a ver em todos os lugares. Eu perdi o sono de medo. E tinha uma vizinha do lado da minha casa, claro, se a vizinha era do lado da minha casa. Essa foi boa, pai. Tinha 17 anos. É bom que eu mesmo já me corrijo, né? Pra ficar mais engraçado. Enfim, eu tinha 17 anos, essa senhora devia ter os seus 57, na época, né? 55. E ela me viu ali no portão, falou assim, descobriu meu nome, né? Falou, Adriano, você não quer ir no grupo de oração que tem aqui? Tal. Eu falei assim, olha, não tô... Agora não quero não. Aí comecei a ir para a escola, eu tinha medo também de ir para a igreja, né? Demais, eu não sabia o que eu queria da vida. Porque é difícil esse primeiro momento, quando você rompe com o mundo, mas não quebra as pontes, né? Você pode voltar a qualquer momento. E aquela senhora ali começou a insistir. Um dia eu fui no grupo de oração com ela, aí ela me disse, olha, tem canção nova aqui em Londrina. E eu fui à Canção Nova, conheci até o Rubens e a Tânia lá na época, né? O Rubens estava pregando quando eu cheguei lá, com esse tamanhão todo, com essa vozona, fiquei até com medo, porque eu vi esse negão falando, se esse negão me pedir, eu faço. Deus utilizou do meu tamanho, Ele tá assim, vendo? Deus está falando com você. Eu falei, claro que está. Claro, confirmo. Na hora. Mas era uma senhora, gente. Eu, um rapaz de 17 anos, saindo das drogas, um ex-atleta, alguém que estava começando a trabalhar ali numa fábrica de elevadores lá. Ela, uma senhora muito simples, que trabalhava, eu não lembro com que ela trabalhava, se era numa empresa ou se era limpando casas, mas ela começou a me levar ao grupo, ela me levou na Canção Nova, ela me levou para fazer um encontro lá na Canção Nova, forte, que o Márcio foi pregar na época, o Márcio Mendes, e ali eu fui liberto, e eu vejo, sabe, não era alguém que eu escolheria, não era alguém que eu imaginaria, mas foi a amiga que Deus me deu, e como ela foi importante para mim, como ela foi importante, sabe? Como quando eu fui ordenado, eu a agradeci, procurei essa senhora, falei, olha, muito obrigado, eu sou padre por causa de você também, senão eu poderia ter voltado para as drogas. E quantos falsos amigos não apareceram ali no meu caminho? A primeira pessoa que eu conheci na minha rua foi um dos maiores traficantes ali da região. Parece que ele me entendeu sem eu falar nada. Ele falou, se precisar de qualquer coisa aí, eu falei, ai, Jesus. Não, filho, não estou precisando de qualquer coisa, não. Ele tinha cocaína, faixa, tinha tudo fácil. Mas eu disse não, eu entendi que não era um conselheiro que eu precisava ter. E me abri para essa senhorinha na simplicidade. Enfim, eu quero rezar por você agora um pouquinho, com você, junto com os meus irmãos. Nós devemos ter uns 2 minutinhos. E eu quero rezar justamente pedindo ao Senhor, filho, filha, que Ele abra os seus olhos. Pode parecer até simples a nossa argumentação nesse dia, mas são em coisas simples que Deus age. É em coisas simples, a partir de coisas simples, que Deus age. E talvez hoje você precise abrir os seus olhos. Cuidado com esses amigos que você adquire, talvez, no bar, no salão. Todo respeito, né? Tem muita gente que ouve a Canção Nova em salão, que são lugares de evangelização, mas às vezes aquele amigo que só te leva para fofoca, que só te leva para amargura, que só reclama da igreja. Cuidado com a internet. Talvez está fazendo você desacreditar da fé, da igreja, da religião. Cuidado, abre os olhos. Quem você tem permitido ser seu conselheiro? Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim, sobre nós que estamos nesse estúdio. Vem sobre quem nos acompanha nessa manhã, Espírito Santo. Sobre quem nos acompanha na reprise da noite. Vem, Espírito Santo, e abre os olhos da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. Vem, Espírito Santo, e nos batiza agora, nos encha agora.
Vem, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, retira da nossa vida as más companhias, retira da nossa vida os falsos amigos. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de sermos sensatos, de irmos nos abrindo aos poucos. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de erguermos as cercas em torno das nossas emoções, afetos, mentalidade, princípios e valores. Que nós não permitamos que qualquer pessoa nos acesse por dentro. Que nós não nos deixemos guiar, Espírito Santo, por quem não é guiado por Ti. Vem, Espírito Santo, liberta-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça de encontrarmos verdadeiros amigos. Amigos que são tesouros, que são bálsamo de vida. Senhor, eu te peço para mim, para esses meus irmãos aqui, para quem nos acompanha, Senhor. Dai-nos amigos de verdade, dai-nos amigas de verdade, amigos que nos levam para Ti, que sejam um oásis no deserto, Senhor. Senhor, dai-nos verdadeiros amigos e afasta de nós os falsos amigos. Ainda, Senhor, que como eu tive amizade com aquela senhora, a Dona Cleusa, lá em Londrina, ainda que sejam amigos simples, mais velhos ou mais novos, que nós saibamos nos deixar conduzir por Ti, através dos amigos que o Senhor nos envia. Senhor, diminui o nosso nível de exigência para que nós acolhamos os amigos que o Senhor nos envia, ainda que inicialmente não haja simbiose, simpatia, empatia. Sim, Senhor. Liberta-nos dos falsos conceitos, da mentalidade contrária à fé, contrária ao Evangelho. Talvez tenhamos recebido na faculdade, através da internet, valores contrários à fé, ao Evangelho, à igreja. Talvez estejamos descrentes, questionando tudo, por causa de um videozinho que vimos na internet, por causa de uma série que assistimos, que desconstruiu a nossa noção de família, de sagrado, de identidade afetiva, sexual. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos batiza agora, dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, e cura o nosso coração também das decepções que sofremos com falsos amigos. Cura-nos nas traições que sofremos, nas humilhações. Muitas vezes confiamos e fomos traídos, Espírito Santo. Muitas vezes confiamos e nos frustramos. Cura-nos das decepções, que o nosso coração não esteja armado, que o nosso coração não esteja apegado ao que já se foi. Muitas vezes, Senhor, as feridas dos relacionamentos antigos só serão curadas no amor vivido nos relacionamentos novos. Que não fiquemos presos ao que passou, mas que nos abramos a novos relacionamentos, que nos abramos a novas pessoas. Vem, Espírito Santo, cura-nos, que não nos deixe armados, não nos deixe decepcionados, desconfiados de tudo, aliás, de tudo. É claro que tenhamos sabedoria, é claro que tenhamos sensatez, mas que nós não nos fechemos ao amor, porque amigo é bênção, amizade em Deus é bálsamo, é um tesouro, Senhor. Nós queremos cultivar esse tesouro, dai-nos, Senhor. Nós queremos viver amizades sinceras em Ti. Nós queremos ser formados por amigos. E, sobretudo, Jesus, nós queremos ser Teus amigos. Sim, Senhor, dá-nos a graça de sermos Teus amigos, Jesus. Evitando o pecado, buscando a confissão. Dá-nos a graça de sermos Teus amigos, crescendo em intimidade contigo, lendo a Tua palavra, frequentando os sacramentos. Que nós saibamos ouvir a Tua voz, Jesus. Que nós saibamos, Senhor, beber da Tua fonte. Que nós saibamos ser Teus amigos. Liberta-nos de tudo que nos separa da Tua amizade, Senhor. Faz-nos amigos Teus. Que o Senhor nos acesse por dentro. Acesse a nossa mentalidade, as nossas emoções. Queremos ser Teus amigos, nosso Senhor e nosso Deus. E cantemos pedindo o Espírito Santo, como nós já fizemos nesse início do nosso grupo de oração, porque o Espírito Santo, ele quer ser esse amigo nosso, esse companheiro, essa presença em que nós vamos criando intimidade. E é desse relacionamento com o Espírito Santo, essa amizade verdadeira, porque ele vai nos dizer a verdade, ele vai nos apoiar, ele vai nos dar força em todos os momentos que nós precisarmos.
É dessa fonte que nós vamos beber para ter relacionamentos verdadeiros com outras pessoas. Para que você seja um bom amigo, para que eu seja uma boa amiga e possa viver essa experiência de amizade profunda, de intimidade. Peçamos o Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Peça, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vamos aproveitar esse momento, Senhor. Não é um tempo perdido, é um tempo de graça. Hoje é dia de bênção. Hoje será um dia de bênção. Eu tomo posse dessa graça e se você quiser também, diga isso ao seu coração. Paula, hoje será um dia de bênção. Hoje, esse tempo na minha vida será um dia de bênção, tempo de bênção. E eu quero colher as graças de Deus para mim e para você. Você que, ao ouvir essa meditação da palavra tão rica, tão cheia de graça, você foi percebendo na tua vida, se identificando. Sim, eu tenho errado nos meus relacionamentos. Sim, eu tenho deixado o meu coração aberto demais, vulnerável. Você que muitas vezes usou a palavra amigo, é dinheiro no bolso. Você que está ferido realmente pelas amizades, pelas traições. O Senhor nessa manhã quer realmente curar o teu coração, curar o meu coração profundamente daquilo que você viveu. Quais foram as dores que você viveu desde a sua infância, que traumatizou você? A palavra é trauma. Trauma. Você ficou traumatizado porque você confiou e você foi traído. Então você se fechou. Na verdade, você colocou uma armadura. Você se blindou. Blindou totalmente que ninguém tem acesso. E nem você está conseguindo esse acesso. Muitas vezes nem Deus. Nem Deus. Você não abriu, você não abre as guardas. Minha mãe me ensinou que tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais, em excesso. Se blindar demais faz mal, se abrir demais faz mal. Senhor, dai-nos o equilíbrio nessa manhã. Eu quero pedir a graça do Espírito Santo para o equilíbrio na tua vida. E aos poucos, a imagem é de você ir arrancando essa armadura que não permite que as pessoas se aproximem de você e que você não permite também. Você não dá acesso.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor inaugura hoje um tempo novo na nossa vida. Obrigado. Passos concretos que vamos precisar dar. Você que percebe que precisa realmente se afastar e dizer não a certas amizades. Quando o padre disse daquele caso na rua dele, que existiam dois casos, né? De uma amiga que poderia te levar para um caminho bom e de uma pessoa que poderia ser seu amigo em alguns momentos, mas que te levaria ao caminho de perdição. Você percebeu e se identificou concretamente, falou, é comigo. Eu tenho percebido que eu tenho aceitado amizades de sexta-feira à noite, de sábado e domingo. Durante a semana até você trabalha, mas esses dias especialmente você se deixa vulnerável. E você tem ido a lugares que não combinam com você. E você tem se aberto a amizades que têm te feito mal. Obrigada, Senhor, pelo discernimento que o Senhor está dando a pessoas que precisam realmente se afastar um pouco. E talvez se afastar tremendamente de pessoas que você tem percebido que tem causado um grande mal a você, te deixado vulnerável. Você que tem decidido e tomado decisões, porque tem convivido com amigas ou amigos que têm pensado em destruir sua casa, desistir da sua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje coloca assim, ó, um pisca-alerta no coração, no nosso coração, o qual caminho seguir. Paula, tem uma coisa que me vem muito forte ao coração, ainda em oração, que, filho, filha, você não deve assumir as crises que não são suas. Por exemplo, uma mulher que teve um casamento falido, que tudo deu errado, que ela foi infeliz. Às vezes, inconscientemente, ela chega na amiga que é casada e vai falando, olha, casamento é horrível, isso não vai dar certo, o marido está roubando tua liberdade. Alto lá, a experiência dela não é a sua, a experiência dela não é hegemônica. A experiência dela foi a experiência dela. Infelizmente não deu certo, mas não é por causa disso que o teu tem que dar errado. Não é por causa disso que você tem que começar a ver tudo de ruim no teu marido. Não, essa foi a experiência dela. Às vezes nós assumimos as crises que são dos outros. Você que é amigo precisa ser maduro. Até mesmo você consagrado, às vezes alguém consagrado chega e fala em você uma insatisfação, uma crise. E a pessoa, ao invés de ouvir, rezar e entender que aquele é o processo da pessoa, ela sai com aquela crise também. Alto lá. Não assuma a crise que não é tua. Seja sóbrio. Seja sóbrio. O Senhor está tocando. O Senhor me traz uma palavra de ciência. A você que já está casado há um tempo, só que você não se abre a amizades com pessoas casadas. A sua amizade ainda continua com pessoas solteiras. Essas pessoas têm tirado você do seu relacionamento como casado. A sua mentalidade ainda é como solteiro. O Senhor não está dizendo para você se afastar totalmente dessas pessoas que são solteiras, mas que você se abra também a pessoas que são casadas, que vão trazer algo novo, acrescentar também na sua vida de casado. Aquilo que a Paula tinha dito, o equilíbrio. Você não pode ficar desequilibrado só com amizades solteiras, porque hoje você é casado e você precisa criar uma nova mentalidade. O Senhor está tocando em você agora. Obrigado, Senhor. E você que é mãe, enquanto nós rezávamos, você lembrava, os meus filhos estão com amizades erradas. Vamos rezar, mães. Vamos rezar pelos nossos filhos. Apresente agora diante de Deus os seus filhos. Eu vou apresentar as minhas meninas e você pode fazer essa experiência na sua casa agora, de apresentar cada um com o seu nome. Senhor, eu apresento a Pamela, eu apresento a Paola, a Poliana. Aonde eles estiverem, peço a graça do Teu Espírito Santo para minhas meninas. Vem, Espírito Santo, sobre as pessoas que elas convivem, sobre os ambientes onde elas convivem, a escolinha, a escola, você que tem filhos pequenos, você que tem filhos maiores, você que já tem filhos adultos que não moram com você. Vamos consagrar os nossos filhos a Deus? Obrigada, Senhor, cuida da minha casa. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós proclamamos a nossa família, a nossa casa como casa de oração.
Você, esposo, apresente a sua esposa, o nome dela. Apresenta a você, esposa, o nome do seu esposo. Está aqui, Senhor, diante de ti, o meu esposo, Felipe. Eu apresento a vida dele. Você apresenta o seu, a sua. As amizades que estão em torno do seu esposo, da sua esposa, pessoas que são do seu convívio, que vão vindo à sua memória, padrinhos de casamento, amigos sinceros. Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre as nossas amizades, Senhor. Nós pedimos que nós tenhamos equilíbrio, sabedoria. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor nos quer uma família equilibrada, saudável, Senhor, em Deus. E me vem muito forte no coração esposos que deixaram de ser amigos das esposas. Esposas que deixaram de ser amigas dos esposos. Filho, filha, antes de ser esposo, namorado, noivo, você precisa ser amigo, amiga dessa pessoa. Talvez você precisa hoje perdoar o seu esposo, chegar nele e falar, olha, meu amor, eu preciso te perdoar, preciso te pedir perdão, aquilo que você falou não está bem, o jeito que você tratou a minha mãe não foi bom, mas vocês precisam ter cumplicidade, vocês precisam ter intimidade, vocês precisam contar um para o outro o que sentem, vocês precisam celebrar as vitórias um do outro, você precisa se importar com o que é importante para sua esposa, filho. Você precisa vibrar com o que é importante para o seu esposo, filha. Claro, eles precisam ter um momento de individualidade deles, mas vocês precisam olhar juntos para a mesma direção. Retome hoje essa amizade com o teu esposo, com a tua esposa. Retome hoje. Eu quero confirmar isso, porque o Senhor, Ele ia dizendo ao meu coração que nesse relacionamento tão íntimo entre esposo e esposa, é preciso esta amizade, cultivar esta amizade. E o Senhor vai te dando a graça de que você dê o primeiro passo. Você não espere por ele, não espere por ela, mas você vai dar esse primeiro passo de reconquistar a confiança, o carinho. A amizade é como aquela plantinha que se você não rega, se você não cultiva e cuida todo dia um pouco, ela não vai sobreviver, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. E eu quero confirmar isso porque vinha um grande desejo no meu coração de louvar pelo meu amigo, o Rubens, né? Que é o meu grande amigo. Eu até me emociono porque a gente vê assim, depois de Deus, ele é meu grande amigo, né? É o grande companheiro. E é tão bom viver isso, né? É uma graça, é um grande tesouro que Deus me deu. E que se não fosse ele, eu não conseguiria continuar a minha missão, né? Viver tudo aquilo que Deus tem, né? E aí eu louvo a Deus pela vida dele, louve a Deus pela vida dos seus amigos, louve a Deus pela vida do seu esposo, da sua esposa, da sua família, né? Porque é uma grande graça, é um tesouro. E isso que eu alcancei, eu sei que não é só para mim, para o Rubens ou para nós aqui, mas é para você. Deus quer fazer em você. Isso. É possível. É o grande tesouro. Olha, você foi falando e quando o padre trouxe, foi a primeira coisa que veio no meu coração. Por isso que ela ficou emocionada, né? Porque foi interessante. Nós começamos com dificuldade. A gente não ia muito. Não ia com a cara um do outro. O padre falou, eu lembrei na hora. Mas é bonito isso. Eu aprendi isso com o padre Jonas. Ele disse que a gente só ama aquilo que a gente conhece. A partir do momento que você conhece, você vai fazendo uma experiência. E eu fui conhecendo. E o conhecer, no sentido bíblico, né, na palavra de Deus, quer dizer fazer uma experiência. Conhecer na Bíblia é fazer uma experiência. Foi o que eu fiz com a Tânia. Porque isso é próprio do ser humano. A gente tem simpatia e empatia, né? Antipatia. Ou rejeição de Ou rejeição, né? não vou com a cara. E foi bonito, porque quando eu conheci, quando eu fiz uma experiência, eu vi a beleza interna e externa na Tânia. E um dos condimentos que eu posso dizer dentro do nosso relacionamento é a amizade. É a amizade. A gente tinha até medo de começar o namoro e terminar a amizade que era tão bonita. Aí a gente conversou, a gente falou, isso depende de mim, depende de você. Se a gente quiser cultivar e trazer isso para a nossa relação, nós vamos cultivar. Então, antes de qualquer coisa, nós somos amigos. Se hoje dá certo, as pessoas encontram na chácara, nossa, vocês são lindos, olha, vocês foram feitos um para o outro, que não sei. Sabe por que isso funciona? Porque
Porque nós somos amigos, nós contamos tudo um para o outro. Eu morro no ombro da Tânia, mas ela é dependente, ela tem o momento dela, eu não tiro a vida dela, ela é inteira e eu sou inteiro. Mas nós somos amigos e isso funciona. Foi bonito, Paulo, e você que está me acompanhando, que conversando um dia com meu filho, numa conversa de mesa, ele disse assim, olhou para mim, para a Tânia e disse, olha, eu quero ter eu quero me casar. Falou bem assim. Eu falei, filho, me assustou, porque ele nunca falou sobre isso, o meu mais velho, né? Eu falei, mas por quê? E eu quero ter um relacionamento como o seu e da mãe. Vocês são amigos, vocês têm uma coisa bonita, uma liga. Eu falei, uma liga. Nós ficamos encantados com isso. Porque eu não falei, não fiquei na cabeça dele. Mas foi o que a Sônia falou, a palavra percebeu. fala uma coisa, o testemunho arrasta. Ele percebeu, então é isso. É coisa boa. Olha, eu ficaria aqui, eu acho que nós podemos fazer um programa sobre família. Sobre amizade. Sobre amizade, o Padre Adriano também ser convidado, e aí a gente vai conversar muito, porque eu fui lembrando de coisas. Da amizade que o Sapo tem com a esposa dele, da Silvana, de mim com o Felipe. Respeito, né? Respeito. Tem o respeito. Nossa, é muito bonito lá em casa isso. O Felipe também. Eu ficaria aqui a manhã inteira falando desse respeito. Que também quem está em casa pode pensar, será que na minha casa é possível isso? O cultivar. Começa devagar, vai achando o que ele gosta, vai se aproximando. Isso é dos filhos também, viu, mãe? E à medida que você falou, né? Porque se colocar água demais, afoga, a plantinha morreu. Se colocar de menos, gente, vai faltar. Tem que ser na medida. Família é todo lugar, só muda de endereço, viu? Isso mesmo. Problemas de família só muda de endereço. Mas em Deus a gente vai conseguir. Me veio o coração de falar com você. Seja amigo da Canção Nova, seja amiga. Eu sei que fevereiro é um mês difícil para todo mundo. São as parcelas do IPVA, do IPTU e tantas outras IPs aí, né? Mas nós estamos precisando de você. A Canção Nova precisa dos amigos e das amigas. Gente, nós só temos 4 dias úteis. Você sabe que fevereiro só vai até o dia 28 nesse ano. E hoje é dia 25, nós alcançamos 59%. Temos um montante de 41% para alcançar ainda. Então, eu quero pedir a tua ajuda, como sacerdote, como pai espiritual, como membro dessa obra, como alguém que é amigo da Canção Nova, apaixonado por esse carisma, faz parte desse carisma, eu estendo as mãos a você e peço, o que você pode fazer pela Canção Nova hoje, por essa amiga que quer ser amiga de Deus e que quer levar as pessoas à amizade com Jesus? Ajude hoje a Canção Nova. Ajude hoje. Você que já ajudou, faça o seu algo a mais. Você que não é sócio, acesse agora clube.cançãonova.com e se torne um sócio pelo débito automático, a melhor maneira que for para você, faça. Convide, por que não, amigos seus, isso mesmo, ligue agora, olha, quero convidar você, meu amigo, a se tornar sócio da Canção Nova, porque essa obra não pode parar. A gente quer continuar levando essa palavra, mas a gente precisa de você. Ajude hoje a Canção Nova, vamos juntos rumo ao 100%. Essa missão não pode parar, desde já que Deus lhe pague. Quero pedir a bênção do Padre Adriano para todos que estão acompanhando, para a Canção Nova, para essa semana tão importante do projeto da Em Almas, Padre. Com muito prazer. E quero convidar você que quiser e puder, venha participar do acampamento de carnaval aqui na Canção Nova. Vai ser muito especial, presenças muito ilustres. Também vou estar presente, muita gente boa. Vem participar com a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o teu dia, sobre as tarefas que você tem para realizar nesse dia e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Carnaval é na Canção Nova. Você está pensando em fazer o quê, né, no carnaval? Venha fazer um retiro aqui com a gente. E o retiro é um rebanhão, viu, gente? Isso. É um momento de muita alegria, música. Pode colocar, assim, a cara pintada. O que você quiser fazer, porque nós vamos colocar música boa. Mas você vai ver como você vai sair saudável, melhor. Um ambiente tão bom pra cá. Vem pra cá, a gente tá esperando por você. Soninha, obrigada pela tua presença. Beijo, Paulo, minha amiga querida. Minha amiga querida que me leva pra Deus, Soninha. Deixa eu abençoe, alegria estar aqui. Obrigada pela presença. Obrigada, Padre. Prazer com vocês sempre. Deus abençoe. Deus abençoe sua missão. Amém. Tânias, Rubão. Tânia, Rubão. Você é tão alto que eu preciso em plural você. Obrigada pela sua presença. Valeu, viu, casal? Valeu. Amei Deus abençoe a família de vocês. Louvado. Sapinho, maestro, nossa equipe, estamos todos convocados. Amanhã tem mais Sorrindo pra Vida. Vamos chamar o amigo do céu. Venho já aqui, amigo do céu. Amigo do céu. Fica conosco.
A seguir, o amor vencerá. Vamos juntos viajar com a obra de Maria e conhecer os lugares santos da França e Itália. Em Paris, conheceremos a Cidade Luz, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, a Medalha Milagrosa e a Igreja de Santa Teresinha. Na Itália, visitaremos Assis de São Francisco, Padre Pio, Milagre Lanciano e participaremos de Pentecostes com o Papa Francisco em Roma. Saída dia 28 de maio de 2019. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. Deus abençoe você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que a paz de Deus esteja no seu coração, que a força do alto te visite, te revista, que a graça do Espírito Santo possa recair sobre a sua vida no dia de hoje. O amor vencerá. Começando, vamos rezar? Quero convidar você a rezar junto comigo. Vamos, coloque as suas intenções. Vamos rezar uns pelos outros. Já acolho a nossa equipe que está aqui, nossas câmeras. Deus abençoe a vida de cada um, o trabalho. Deus abençoe a nossa produção, direção. Deus abençoe o nosso trabalho. Deus abençoe você que está aqui também no Rincão e vai participar conosco deste programa. Seja bem-vindo. Você é um intercessor. Deus abençoe. Deus abençoe, bem-vindo ao Sapo que já está aqui conosco, obrigado pela sua presença. Rubens e Tânia vão rezar conosco também, bem-vindos. Nosso querido Padre Edson, sua bênção, Padre, bem-vindo. E é assim que nós começamos o nosso programa, acolhendo uns aos outros, né? Que bom que também você está sintonizado pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja pela televisão, né? Pela rádio, pela internet. E eu quero convidar você a colocar a sua intenção aqui na nossa barquinha de oração. Quero rezar por alguns pedidos de oração, pela Leda, que está pedindo oração pela sua família. Também pede oração Peço oração pelo Erasmino, meus irmãos José Erasmo, Antônio Carlos, Ronaldo, Mauro, Lia, Paulo, Lia, Sandra. Um abraço para Marlene, né? Que Deus abençoe Marlene, a sua intenção está aqui, ela lá de Monte Vernon. Também pelo aniversário de Jacó e Reinaldo, e pela saúde de Benedito Lopes e João Luiz de Paraupeba, São Paulo, acho que é isso mesmo. Também oração por minha filha Fabiana, pela conversão da família, pela conquista também de um visto que ela precisa, né? Vamos rezar sim, pela sua intenção. Quem está pedindo é a sua mãe, Rose. Um abraço, Rose. A sua intenção também está aqui na nossa barquinha de oração. Também temos o pedido de oração da Graziela Santana, que pede pelo filho Joaquim Santana Maciel, que tem 8 anos. A Dijane Soares pede oração pelo pai dela, chamado Francisco de Assis. A Marcela Pereira Vieira pede oração pelo casamento, pela família e pela vida financeira. Também Olenir Pacheco pede oração pelo filho Mateus Lopes de Oliveira. Juntamente com essas intenções, todas as intenções que você está apresentando neste momento, que mandam para nossas redes sociais também. Já tenho aqui, Padre, nas redes sociais, né? A Elijane Batista, que está pedindo oração pela sua família. Diego, que está precisando muito de paz, momento para viver, que está passando uma grande tribulação. A Cibele, também a Sula, a Márcia, a Maria de Fátima, a Renata, a Vera, a Vanessa, que está precisando muito de oração. Já está aqui, viu? Já chegou o seu pedido de oração. Nós vamos nos unir a você e rezar também
pelas suas intenções. Vamos cantar, né? Nos preparando para nós acolhermos a palavra, meditarmos a palavra e seguirmos o nosso momento de oração. Rogerinho, eu queria colocar uma intenção de uma senhora ontem que me encontrou, a Tânia. A gente estava na celebração da Santa Missa e ela veio falar com os olhos cheios de lágrimas, né, pedindo para rezar pela sua filha. Está aqui. Nós vamos estar rezando, viu, mãe? Vou estar colocando aqui agora. Muito carinho. Por todas as pessoas que já colocaram nas mídias também, nós queremos rezar. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, Senhor. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 seguintes. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 seguintes. É a passagem bíblica que fala sobre o menino epilético. Quando voltaram para juntos os discípulos, encontraram-os rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: que estás discutindo? E alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, a ranger os dentes e fica completamente duro. Eu pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: ó geração sem fé, até quando eu vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: desde quando acontece isso? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao redor, repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto. Tanto que muitos diziam: morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou
e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntavam em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Que palavra maravilhosa, né? E que expressão maravilhosa deste pai que diz, né? Jesus, né? Diz olhando para Jesus: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. A gente pode começar a oração assim: Jesus, eu creio, mas venha em auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Foi esse coração, foi esse homem de Deus, esse pai, foi essa oração que tocou o coração de Jesus, e foi também pela humildade desse homem. Foi a porta também para que a libertação acontecesse na vida daquele menino. Veja, Jesus, se a gente virar o capítulo aqui do Evangelho de São Marcos, eles tinham acabado de viver um grande momento, o momento da transfiguração. Eles estavam com Jesus em oração, mas não foram capazes de curar o menino, de pedir a cura do menino, de expulsar o mal que estava sobre ele. Jesus disse: foi por causa da falta de fé. Jesus repreende a falta de fé. E ele encontra ali um pai que diz que o menino, desde criança, já sofria daquele mal, desde pequeno. Está aqui no Evangelho de São Marcos. E o pai, é claro, numa atitude de pai, pede a Jesus para que ele possa curá-lo. Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E a resposta de Jesus: eu posso. Tudo é possível àquele que crê. E aí eu repito, né, as palavras do pai, a expressão dele: Senhor, eu tenho fé, mas ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Hoje nós vamos pedir isso a Jesus. Muitas situações em nossa vida não se resolvem por causa da nossa falta de fé e por causa da falta de oração. Tem situações, e eu digo para você de coração, existem situações que ainda vão levar um tempo para que a libertação aconteça. Vai ser necessário muita oração. Vai ser necessário o jejum. Vai ser necessário o dobrar os joelhos. Vai ser necessário a humildade como deste pai. Eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Vai ser necessário muita oração. E você precisa aprender a rezar e a interceder. Hoje, quando eu ouvi essa passagem e eu, tocada por Jesus, eu disse: Jesus, eu ainda rezo muito pouco. Eu preciso rezar muito mais. Eu preciso acreditar muito mais. Eu preciso ser uma mulher de fé. Eu ainda rezo muito pouco, muito pouco. E é por isso que o Senhor ainda não respondeu a muitos apelos que eu faço para Ele. Há muitas situações que ainda não se reverteram na minha vida, na vida dos meus, daquelas pessoas que me são próximas, na minha comunidade, situações em que a gente intercede, não é? Que a gente pede a Deus e que Deus ainda não veio e não me deu resposta. E hoje Ele falou comigo através dessa passagem. Foi por causa e é por causa da sua falta de fé e da sua pequenez na oração. Você ainda reza muito pouco, minha filha. Deus com certeza está dizendo isso para você hoje. Principalmente você que já amanheceu inquieto, não é? Já brigando com Deus por essa situação que ainda reina na sua família,
E você já pediu, já viveu tantos programas como esse, com a Canção Nova, participou de tantos eventos, acampamentos, encontros, adorações ao Santíssimo Sacramento. Você tantas vezes pediu com fé, mas ainda Jesus está dizendo para você, ainda falta um pouco. Ainda falta um pouco. Você pode dizer a Jesus, eu creio, Jesus, mas vem auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. E dá-me a graça de ser cada vez mais uma pessoa de oração, uma pessoa que suplica, uma pessoa que reza, que jejua, que faz penitência. A palavra mesmo vai nos dizer que há certos tipos de opressão diabólica. Há certos tipos de opressão que vêm através do pecado. Libertações, doenças que somente pela oração, pelo jejum, pela intercessão, pela fé. Vamos rezar, vamos pedir essa fé ao Senhor, vamos ficar em pé, nós que estamos aqui, vamos pedir como este Pai, Senhor, eu creio, Senhor, mas vem auxílio à minha falta de fé, dá-me a graça, Senhor, de crescer na fé, vem, Senhor Jesus, com Teu Espírito, nos colocando em pé, principalmente aqueles que estão perdendo a fé no dia de hoje, que estão desacreditando. Meu irmão, um milagre pode acontecer e pode ser até hoje, mas você precisa ter fé e você precisa rezar. Então reza, vá soltando a sua voz no Espírito, isso, e vá pedindo ao Senhor essa graça, Senhor, que essa oração eu possa rezar, que esse amor vencerá, seja um amor vencerá, onde a minha fé vai crescer, onde o Senhor vai aumentar a minha fé, onde o Senhor vai me tocar na fé, onde o Senhor vai me dizer, você, meu filho, precisa crescer na fé. E Ele vai tirar de mim essa preguiça espiritual de rezar, esse comodismo que a gente tem de dobrar os joelhos, de soltar a voz, de clamar a Deus. Vem, Senhor Jesus, enche-nos com Teu Espírito, dá-nos, Senhor, uma fé mais vibrante, mais viva, uma fé nova, renovada. Vem, Espírito Santo de Deus sobre nós, vem Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Vai cantando isso e vai pedindo. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.
Levanta seu braço e vá pedir no Espírito Santo que Ele renove a sua fé. Antes de nós rezarmos e intercedermos pelos pedidos que trazemos no coração, antes de você pedir pelo milagre que você está esperando de Deus, peça ao Senhor como aquele pai pediu. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Jesus, mas vem em socorro a minha falta de fé. Ajuda-me, Jesus, porque eu estou perdendo a fé. Ajuda-me, Jesus, a levantar dessa situação de desespero, tristeza, disso que abateu sobre mim e me fez perder a fé, me fez desanimar, me fez, Jesus, ficar num cantinho, me fez desesperar. Aumenta a minha fé, renova, Senhor, a minha fé. Renova a minha fé, Jesus. Eu quero voltar a rezar como antes. Eu quero rezar com fé, Jesus. Eu quero voltar a acreditar nos milagres, a acreditar no Teu poder. Eu quero acreditar e confiar de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. E a motivação é para que você peça o dom da fé. Amém. No início desta oração, você que até imaginou quando a oração era para aumentar a fé, você imaginou, mas eu nem tenho nada. Peça ao Senhor este dom. Neste momento de oração que nós estamos falando sobre a fé, o Senhor, Ele alcançará o seu coração, alcançará seus pensamentos, alcançará os seus sentimentos. Mas a motivação é para que você peça este dom para você, neste momento de oração, assim como nós estamos pedindo para nós que o Senhor aumente em nós este dom. Peça para você também, peça para que surja em sua vida, que desabroche este dom que nos faz viver experiências sobrenaturais, que nos faz corresponder, que nos faz estar em total adesão a Cristo neste mundo. É a nossa resposta ao Deus que se revela a nós. Conceda, Senhor, este dom aos teus filhos, neste momento em que rezamos, neste momento em que nos colocamos inteiramente disponíveis para a sua ação, para a ação do sobrenatural. Peçamos sobre nós a fé. Envia-nos, Senhor, esta graça sobre nós. O Senhor me concediu uma imagem com algo modulando. Ela coloridas, mas ela estava modulando. Eu perguntava ao Senhor, o que é isso? E o Senhor, Ele dizia que Ele está alcançando pessoas que estão vivendo justamente isso. Você tem modulado, seus sentimentos têm ido lá no alto e a sua fé está lá embaixo. E o Senhor quer equalizar a fé, colocar a fé lá no alto, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós queremos agradar o Senhor e conseguir os benefícios do Senhor, a fé ela precisa estar lá no alto. E o Senhor está alcançando você, que tem sido conduzida pelos sentimentos e não pela fé. O Senhor está te dando a graça, tocando em você agora. Toma posse, você que tem vivido assim, pelos sentimentos e não pela fé. Muito obrigado. Obrigada, Senhor. Jesus me mostrava uma mulher que tem uns sinais nos seus pulsos, porque num ato de desespero e de falta de fé, você tentou tirar a sua vida. Você se desesperou, agora Jesus está dizendo a você: tenha fé, minha filha, tenha fé. Reza como esse pai, minha irmã. Eu creio, Jesus, mas vem aumentar a minha pouca fé. Eu caí no desespero, Jesus. Eu tentei me matar. Eu tentei fazer algo, Jesus, que não ia ser aquilo que o Senhor tinha para mim. E hoje, Jesus, eu estou pedindo, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Jesus está tocando em uma mãe que estava ensinando o seu filho a fazer a tarefa de casa. O seu filho tem muitas dificuldades de aprendizado. E você já estava entre lágrimas dizendo: Jesus, eu não tenho condições, eu não consigo. Reza, minha irmã. Jesus, vem auxílio à minha pouca fé. A minha pouca fé de não acreditar que o meu filho pode, que eu também posso ajudá-lo.
Vem, Jesus, aumenta a minha fé. Jesus falava no coração de uma mãe que viu o seu filho chegar hoje na madrugada, sujo, fedendo, porque estava já nos bailes da vida e já cheirava droga. Voltou fedido para casa. E você rezava hoje pela manhã, já pedindo isso: Senhor, eu não aguento mais, aumenta a minha fé, me segura, Jesus, porque eu não tenho mais condições. Tem muita gente caindo no desespero pela falta de fé, caindo na incredulidade, indo para outros lugares, em busca de soluções, porque parece que o milagre está demorando. Mas, meu irmão, Jesus está dizendo na palavra: há certas situações que somente pela oração e por muita oração, por jejum e por dedicação às coisas de Deus, Ele vai fazer. Mas por quê? Porque Jesus quer nos testar dessa forma, porque Ele quer que a sua fé aumente. Às vezes o milagre não acontece no dia, porque Ele está fazendo você crescer na fé, porque Ele não quer chegar para você e dizer: ô geração incrédula, ô família incrédula, ô mulher incrédula. Não, Jesus está fazendo você crescer na fé, e por isso é preciso rezar, 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 rezar. Vem, Senhor, em auxílio à nossa falta de fé. Faz-nos crescer, Senhor. Senhor, meu coração, uma multidão de jovens, e esses jovens têm pensamento de morte. Não chega a ser, você não tem coragem, não chega a ser pensamento suicida, mas pensamento de morte. Você constantemente fica tendo pesadelos, até com filmes de terror que vocês acompanhavam. E o Senhor está quebrando estes pensamentos constantes que vinham à mente destes jovens, pensamentos de morte. Quando a Rogerinha descrevia a imagem dessa senhora com o pulso marcado, vocês se identificavam, porque recordavam dos vários sentimentos de morte que vinham no interior de vocês, por conta de tristezas, por conta de decepções na escola, por conta de, às vezes, perseguições. O Senhor quebra este ciclo vicioso e demoníaco nos pensamentos e nos sonhos. Com a autoridade do poder sacerdotal, eu selo, Senhor, com a sua bênção, estes jovens, para que eles não sejam mais assolados com estes pensamentos de morte. A imagem é de alguém rezando por uma pessoa que já foi decretada sobre ela uma morte cerebral. Veja, é um milagre que Deus está realizando pela fé que você está demonstrando, porque só o Senhor pode religar aquilo que foi religado. Só o Senhor pode restaurar o cérebro dessa pessoa. E você rezava: Senhor, eu creio, mas vem em socorro a minha falta de fé. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode agora reverter esse quadro, mas vem em socorro a minha falta de fé. Veja, é um milagre que Deus está realizando pela fé de alguém que se colocou como aquele pai do Evangelho, que se colocou pequeno, humilde, mas que pediu agora algo grandioso para Deus, e Deus vai responder para você, e você vai testemunhar, porque esse testemunho vai reacender a fé de muita gente. E é por isso que Jesus está realizando esse milagre, porque esse milagre, ele vai se espalhar de uma tal forma na sua comunidade, entre tantas pessoas, e elas se voltarão para Deus, e a fé dessas pessoas aumentarão. Assume, toma posse desse milagre, porque é para você. Jesus visita a casa de alguém que está tão bagunçada. A imagem era de uma casa empoeirada, cheia de livros jogados nos cantos, totalmente desarrumada.
Jesus diz para você hoje: comece pela sua casa. Comece arrumando a sua vida na sua casa, a sua vida de oração. E você vai ver o que eu posso realizar. E a providência acontecerá. E a graça e aquilo que você precisa dentro da sua família vai chegar até a sua casa. Mas comece pela sua vida, arrumando a sua casa, arrumando a sua vida de oração. Deus fará. Vem, Senhor Jesus. A imagem que o Senhor me dá é a imagem de uma dona de casa. Eu vou descrever para que você não tenha dúvida que é com você. Você está de avental, você está na lida na sua casa e você chora muito. Nós estamos rezando, você está sintonizado com o rádio ou com a televisão ligada e muitas lágrimas por conta de uma situação muito delicada dentro da sua casa. E a sua oração agora está sendo as suas lágrimas. Bonito que a imagem é o próprio Jesus chegando na sua casa, acolhendo você, enxugando as suas lágrimas, que é a oração. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua casa. Inclusive, você acabou de ajoelhar nesse exato momento, porque eu fui descrevendo e você foi vendo que era com você e você está se ajoelhando e levantando as mãos para o alto. O Senhor atendeu a sua prece, recolhendo as suas lágrimas. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. E Jesus está respondendo a um homem que é empresário. E ele tem vários empregados, mas em especial ele está rezando por um que sofreu um acidente de trabalho gravíssimo. E você diante da televisão está pedindo: Jesus, eu estou pedindo agora por essa pessoa. Eu estou clamando, Jesus, que o Senhor visite onde ele está. Lembrando daquela passagem, né, do servo do centurião. Jesus, eu nem estou digno que o Senhor vá na minha casa, mas cura o meu servo, Jesus. Cura aquele que trabalha para mim, Jesus. Visita, Jesus. Restitui a sua saúde. Ele precisa trabalhar. Sua família precisa dele. Seus filhos precisam dele. Meu irmão, a sua oração foi tão autêntica diante de Deus. Ela foi tão humilde que Jesus está atendendo a sua súplica. Jesus está atendendo a sua súplica. Jesus está visitando alguém que o nome é Onofre. É um nome diferente, não é? Mas esse é um nome que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito inspirou. Não sei onde você está, meu irmão, mas o Senhor te visita neste momento. Porque você reza pedindo: Jesus, a minha fé é pequena, eu nem sou digno deste milagre, eu nem consigo, Jesus, rezar como essas pessoas, como essa moça da televisão, eu nem consigo, Jesus, mas eu estou pedindo com tanta fé, Senhor, que o milagre aconteça na minha vida. E Jesus está respondendo. Você pode não ser como eu, talvez seja até melhor do que eu, talvez tenha até mais fé do que eu, meu irmão. Por isso, Jesus, Ele está ouvindo a sua oração. Obrigada, Jesus, pelo amor que o Senhor está derramando nos teus filhos que estão rezando e abrindo e rasgando o coração para rezar com fé nesta oração. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Há um jovem que está participando desta oração, mas por incrível que pareça, e essa é a descrição, você participa forçado desta oração e ainda assim, interiormente, você mantém esse desejo de pedir o dom da fé, mas por orgulho e resistência você não se apresenta. Mas o Senhor te concede o dom da fé nesta manhã, por este pequeno esforço. Então, aí como uma semente lançada no seu coração, nos seus pensamentos, a partir daqui você vai perceber que todas as realidades de sua vida terão uma nova visão, que é a visão da fé. Você ainda não dá o braço a torcer diante de quem te obrigou, mas Jesus te concede este dom, te concede esta graça, e Ele te concede ainda a certeza de saber disso. Você sabe que é com você. Então se abra para todas as realizações, para todas as mudanças que acontecerão.
em sua vida. Muito obrigado, Senhor. O Senhor toca em você que tem um problema nos braços e que está cada vez mais dificultando, atrofiando o movimento do seu braço, das suas mãos, dos dois braços. E você é um pai de família que nesse momento está chorando, pedindo a Deus: Senhor, esse é o único meio que eu tenho de sustentar a minha casa. Senhor, vem em auxílio ao trabalho das minhas mãos. Senhor, me devolve, Senhor, o movimento das minhas mãos e dos meus braços, para que eu possa continuar sustentando a minha casa. E o Senhor tem compaixão de você, Ele ouve a tua oração, uma oração com fé, porque você já está pedindo e crendo que Deus pode curar. E é o Senhor que te cura nesse momento. Você que estava passando por esta situação, creia. O Senhor também age numa pessoa que está no campo, com o radinho ligado, acompanhando esse momento de oração, e você fez todo um trabalho na terra, mas não está dando. A plantação não está acontecendo. E você está com a mão, a imagem que me vem é você com a mão estendida em direção à plantação que você fez. Essa palavra que hoje a Rogéria trouxe tocou muito o seu coração e você com fé está pedindo ao Senhor esse milagre na plantação da sua casa. Acolha, já assuma com fé esse milagre de Deus que vai ajudar você nessa lavoura, nesse plantio, para o sustento da sua casa. Muito obrigado, Senhor. Jesus. A muito palavra obrigado. que me vem é cistite, que é uma infecção urinária muito forte. Alguém está pedindo com fé. Eu digo para você que até o fim dessa tarde, do dia de hoje, esses sintomas, eles vão desaparecer. Jesus visitava uma pessoa que pedia por um problema de coração muito sério. E só um transplante pode resolver esse problema. Só um transplante. E a gente sabe, né? Como uma fila de transplante às vezes demora a andar, principalmente o transplante de coração. Mas Deus pode. Às vezes o coração que vai chegar hoje é o coração que pode servir nesse paciente, porque ele é compatível a esse. Deus pode tudo. Nada está perdido. Não há caso perdido para Jesus. A sua oração está sendo ouvida. E o Senhor também me dava a imagem de um sacerdote que colocava sobre si a sua estola. E quando você colocou a sua estola sobre você, você sentiu uma melhora física muito grande. É a graça da unção sacerdotal que está sobre você, meu irmão. Quando você pôs de volta a sua estola, toda a sensação física que você tinha de mal-estar, de enfermidade, ela cessou, porque você rezou com fé. Obrigada, Jesus, obrigada. A palavra que me vem muito forte é a palavra nervo ciático. O Senhor está tocando agora em você que está orando. Você tem sido assaltada por dores terríveis de nervo ciático. E você começou a rezar conosco. Nós fomos rezando. Você se sentiu motivado, motivada. E você começou a rezar. E o Senhor está tocando em você. Toma posse dessa dor do nervo ciático. Obrigado, Senhor. Ela levanta os seus braços. Vamos rezar. Vamos rezar no Espírito. Que o Espírito Santo nos faça crescer na fé. Vem, Espírito Santo, para que possamos continuar intercedendo na oração, para que o Senhor realize curas e milagres. Vem, Espírito Santo, aumenta a nossa fé. Vem, Espírito Santo de Deus, nos coloque em pé para rezarmos. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dê disponibilidade física, emocional, para rezarmos e rezarmos muito. Vem, Espírito Santo, batiza-nos no dom da oração no Espírito, da oração carismática. Vem, Espírito Santo de Deus, coloca na nossa boca palavras, para que a gente reze com fé. Vem, Espírito Santo de Deus, tirando
da boca de tantas pessoas essa mudez espiritual. O menino era mudo, era surdo. Quantas pessoas precisam dessa libertação na sua vida de oração? Não conseguem rezar, não escutam a Deus. Em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, se liberta, meu irmão, daquilo que apagou a sua vida de oração. Aquilo que fez com que você ficasse uma pessoa descrente, se tornasse um incrédulo na fé. Vem Jesus, liberta esse meu irmão. Vem Jesus e tira essa surdez, essa mudez espiritual que não o faz rezar mais. Você que levantava de madrugada para rezar, colocava seu despertador e tinha vez que nem era necessário o despertador, você já rezava e levantava e já rezava. Quanto tempo você não faz isso? Você experimentou muitos milagres, você experimentou a ação de Deus e hoje a sua vida secou na oração. O Senhor, que Ele derrame sobre você o Espírito, que Ele te levante. Levanta de novo, intercessor. Volta a rezar como antes. Existem muitas pessoas que estão precisando da sua intercessão. Existem muitas causas que são só pela oração que vão acontecer, milagres que vão acontecer somente pela oração. A gente precisa de gente que reza. Deus está precisando de você, de intercessores, de pessoas que rezam e rezam para valer. Vem, Senhor, derrama esse espírito de oração. Essa vontade de rezar mais, essa vontade de jejuar, de nos entregarmos cada vez mais à oração. Milagres vão acontecer se nós nos tornarmos pessoas de oração. Vem, vem Espírito Santo, nos encharca, nos inunda com a tua força. Restaura-nos, ó Espírito Santo, restaura-nos. Solte a sua voz no Espírito, levanta seus braços. Shiriri la Maria la Balaria la Maria la Balaria la Maria la Maria la Maria la Maria. Shiriri la Maria la Balaria la Maria la Balaria la Maria. Shiriri la Maria la Maria la Maria la Maria. Candabalaria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria. Alguém está rezando por uma pessoa que sumiu no meio de um matagal. A imagem é de uma pessoa caída num matagal. E você está intercedendo por essa pessoa. Essa pessoa será encontrada e será encontrada com vida. Creia nisso, assuma, creia. Creia, é uma intervenção de Deus na vida de alguém que está pedindo agora. É uma intervenção na vida de alguém que está com um pé e ele está todo preto já. E o médico já disse para você, você terá que amputar. Eu vou te dar mais um dia, mas não vai ter jeito. Em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, o milagre do Senhor vai acontecer. E esse pé será restaurado. E ele não será amputado. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso toca em você que neste momento está tendo muita falta de ar. É possível perceber aquele barulho da dificuldade de respirar, ofegante. E Jesus põe neste momento as mãos no seu peito e você sente que tudo começa a se acalmar, porque você também fica menos nervoso neste momento. Era até sensação de morte que você tinha. O Senhor toca fisicamente em você neste momento e ao mesmo tempo faz a fé crescer em teu coração, em seu interior. Pode ter certeza que isso nunca mais vai acontecer com você, porque é um toque definitivo da graça de Deus, é uma cura completa que Ele realiza em você por este toque. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está tocando e despertando esta palavra muitas pessoas para retomar o jejum. Você estava como que turburizado.
Você não jejuava mais. Conforme nós fomos rezando, a palavra ela foi proclamada. Você foi tocado pelo Espírito, ele foi recordando. Você precisa de retomar a oração do jejum. Retoma, meu irmão, porque isso é ordem de Deus para você. Você vai ver os milagres que Deus, primeiro, vai fazer na sua vida e na vida daqueles que você se põe a interceder. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. Senhor, eu creio. Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. E é rezando assim que Deus continua realizando na vida de uma mãe que está pedindo por uma filha que está muito perdida, está mundanizada, está vivendo uma vida na sua sexualidade totalmente perdida, está se ferindo, se machucando. E você rezava, mãe, e você pedia: Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. Jesus, eu creio, mas vem auxílio a minha falta de fé. Jesus fará na vida da sua filha, vai tirar o gosto dela pelo mundo. Em primeiro lugar, ela vai tirar o gosto dela pela bebida, você vai perceber. E depois vai tirar o gosto dela pelas coisas do mundo. Obrigada, Jesus, porque a fé do teu povo que realiza tudo isso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vai passeando, né? Brasil afora, em tantos lugares. É o Senhor que vai tocando, é o Senhor que vai libertando. É Jesus que alivia essa dor na cabeça que você sentia hoje pela manhã. É Jesus que toca você, que não conseguia nem engolir a comida, porque existia uma inflamação muito grande. Você vai conseguir comer daqui a pouco e você vai testemunhar. É a oração, é a oração. E você vai precisar crescer na oração, crescer, porque em algumas situações você será atendido depois que você rezar muito. Depois que você, como trouxe o Rubens, e você jejuar, meu filho. Pode demorar, pode até demorar, mas vai acontecer. Se você voltar a acreditar, se você rezar, reza mais, reza mais. Hoje Jesus me disse: você está rezando pouco. Você está rezando pouco, eu estou rezando pouco, nós estamos rezando pouco, todos nós estamos rezando muito pouco. Se nós rezássemos mais, nós veríamos milagres acontecer. Os milagres seriam rotineiros, todo dia nós tocaríamos nos milagres de Deus. Reza mais, meu irmão, reza mais, porque você vai experimentar milagres na sua vida financeira, na sua casa. Você vai experimentar milagres na sua família. Você vai ver pessoas que você nem imaginava na igreja, porque você está rezando. Obrigada, Jesus, porque hoje o Senhor está tocando na nossa vida de oração. O Senhor está nos fazendo crescer na fé. Nós te louvamos, Jesus, te bendizemos, te adoramos, Jesus, te glorificamos. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Vamos cantar de novo. Dá, Senhor, uma fé viva, uma fé nova, uma fé renovada. Peça, cante. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé.
Dá-me uma fé viva. Uma fé nova, peça. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estenda sua mão aqui para a nossa barquinha de oração. Comece a interceder. Eu quero colocar as pessoas que ainda deixaram aqui as suas intenções pelas redes sociais. A Aline está dizendo assim, que seu amigo teve um AVC, ele chama Elimar. E ela está pedindo, recebeu a notícia desse AVC. Nós colocamos, viu, Aline, o Elimar, a Alice, a Leia. Colocamos todos aqueles que aqui deixaram as suas intenções. Quero colocar pelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão caindo no desespero pela falta de dinheiro. Confia, confia. Nós pedimos a Jesus hoje que Ele venha em socorro, que Ele providencie aquilo que o seu filho pequeno está pedindo, está precisando. Você que trabalha, não tem nem tempo para ficar para o seu filho, não tem nem como parar o seu trabalho. Jesus sabe da sua aflição, mãe, e sabe daquilo que o seu filho está precisando. O Senhor te visita nesta oração. E nós rezamos pedindo a Jesus que abençoe a cada uma dessas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. Jesus, eu creio, mas vem em socorro a minha falta de fé. A minha é pequenininha, a minha fé é pequena. Jesus, vem em socorro a minha falta de fé. É isso que nós rezamos, né, Tânia, Rubens? É isso. Nós precisamos. Como nós precisamos dessa fé viva, né? E a fé, ela vai crescendo à medida também que eu vou tendo atitudes de fé. Eu não vejo, eu não tenho a certeza, mas porque eu confio em Deus, porque eu amo e eu creio que Ele fará, que Ele está comigo, eu vou dando passos, um depois do outro. E isso vai fazendo com que a nossa fé vai crescendo, vai aumentando. Eu senti que hoje foi um grande momento de despertamento para a fé. Amém, através da palavra, através da oração. A oração motivou muitas pessoas que estavam assim como que adormecidas, paradas, paralisadas. Conforme nós fomos rezando carismaticamente, essas pessoas foram sendo despertadas para isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós temos aqui algumas sugestões que vão ajudar você também a crescer na fé, né? Graças a Deus, nossa Canção Nova prepara produtos de evangelização para que a gente seja alimentado na fé, né, Tânia? Na fé, isso mesmo. Tem o livro da Rogéria, né, que vai nos ajudar muito justamente nessa caminhada, nessa vida de oração, de relacionamento com Deus. O livro, né, Rezar com a Mãe, também falando de Nossa Senhora, né, nos ajudando, como Nossa Senhora nos ajuda a caminhar na fé. Mulher de fé. E todos esses produtos você pode adquirir, né? Acesse lá loja.cançãonova.com. Você vai estar se reabastecendo na sua fé e também vai estar contribuindo, ajudando
o nosso projeto Dani Almas, né? Que graças a Deus alcançamos 59%. Aqui é fé, viu, gente? É verdade. É muita fé. É muita fé. É muita fé. E a fé que é alimentada pelos sócios benfeitores, que também acreditam e por isso doam. São homens e mulheres de fé que acreditam na obra Canção Nova. Deus lhe pague pelos 59%. Você que ainda não é sócio, o apelo é esse. Vamos acreditar com a Canção Nova. Seja um homem e uma mulher de fé. Contribua com essa obra de evangelização, né? clube.cançãonova.com, entra lá, veja as informações, se torne um sócio, um benfeitor dessa obra. Mas a gente já agradece, porque os 59% já é um milagre. Graças a Deus, né? Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, pedir ao Senhor que abençoe todas as pessoas que estão aqui, não é, Padre, mas tantas outras que nos pedem orações também. Quantas que ficam esperando uma proclamação saída de nossa boca. Se vocês pudessem ler, não é tudo. Eu vivi isso nesse final de semana, que eu e o Rubens, a gente viria para o acampamento de músicos. Mas o Miguelzinho, meu filho do meio, pegou uma virose, eu peguei também. Não consegui vir, mas me alimentei, acompanhei a pregação da Rogerinha de manhã, que foi uma bênção para mim, porque falou do meu ministério. O Padre Jonas entrou aqui, né, e foi aquele momento tão gostoso, todo o acampamento, como reabastece, nos reanima e reaviva realmente a nossa fé. Graças a Deus. E confie na oração que você fez, que você apresentou ao Senhor. E se prepare para receber esta bênção, que é um marco na sua vida, na sua história de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dá-me uma fé viva. Uma fé nova. Peça. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida. A seguir, Nosso Canto, Nosso Chão. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Programa livre para todos os públicos. Boa tarde, minha gente. Já peço licença para entrar aí na sua casa nesta tarde de sábado. O que você está fazendo aí na sua casa? Você está deitado na rede, no sofá, ou quem sabe na cadeira, no tapete? Ou você está terminando o seu almoço aí na cozinha? Porque tem muita gente que me encontra e diz assim: Edicleide, a minha televisão fica na cozinha, que é para ficar ligadinha na TV Canção Nova. Então não sei qual é o seu nome, Dona Maria, Helena, Célia, não sei quem é você que está aí na cozinha terminando o almoço de sábado, mas é para você que queremos oferecer hoje o programa Nosso Canto, Nosso Chão. E o programa Nosso Canto, Nosso Chão de hoje está em Estância Sergipe. Ela fica a 1 hora da capital sergipana e é conhecida como Jardim de Sergipe. Segundo moradores locais, eles dizem que quem deu esse nome foi Dom Pedro II, quando visitou a cidade em 1860. Mas antes de conhecer esse canto, esse chão do Nordeste, nós vamos para o clipe musical de hoje. Nossa cidade sempre viu além, o
primeiro jornal foi feito pela gente, Batuca das Licores e o Barco de Fogo, o orgulho da nossa terra, da nossa gente. No Abaís eu quero ver o mar, na Praia do Saco quero me deitar, me balançar na rede lendo os teus jornais, casarios coloniais tem isso e muito mais. Estância linda de um amor perfeito, é meu orgulho e eu bato no peito. Estância linda, cidade e jardim, vem pra mim, Estância, venha ser feliz. Estância linda de um amor perfeito, é meu orgulho e eu bato no peito. Estância linda, cidade e jardim, vem pra mim, Estância, e venha ser feliz. Eita, coisa boa, minha gente! O nosso canto, nosso chão tem uma grande novidade. Nós temos uma nova apresentadora que está chegando para somar a nossa equipe. Ela é do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, um beijo para vocês que nos acompanham. Ela tem 6 anos que está na comunidade de Canção Nova. O ano passado morou na Missão de São Paulo, capital, e esse ano veio somar a nossa equipe. Eu estou falando da Fernanda. Fê, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Canto, Nosso Chão. Seja muito bem-vinda. Esse chão também é seu. Sinta-se em casa aqui no Nordeste. E é ela e a Margarida que hoje vai apresentar para nós as 7 maravilhas de Estância Sergipe. E a Fernanda começa na Lagoa dos Tambaquis, a primeira das 7 maravilhas de Estância Sergipe. Quando a gente fala na Lagoa dos Tambaquis, nós estamos falando de um ciclo muito importante para a construção da maravilha. Por isso que é considerada uma da maravilha de Estância, porque a Lagoa dos Tambaquis, por si só, ela representa vidas aquáticas, ela representa a junção de ecossistemas que fazem parte de todo o complexo da lagoa, e Tambaqui pelo nosso saudoso e majestoso peixe tambaqui. Daí o nome Lagoa dos Tambaquis. Então, vinculado a essa paisagem natural que tanto nos orgulham por diversos metros e metros ao litoral da Praia do Abaís, a Lagoa do Tambaqui traz um grande diferencial. Quem é de Estância e o turista que nunca foi ver o pôr do sol na Lagoa do Tambaqui. Além do mais, ser um ponto de ecossistema, ser um ponto de atrativo e de paisagem natural, ela representa, sem sombra de dúvida, um ponto de lazer e de turismo, que faz da Lagoa do Tambaqui um ponto imprescindível para a valorização, divulgação do turismo estanciano. Por isso, sem sombra de dúvida, a Lagoa do Tambaqui passa a ser um ponto cultural, turístico e ambiental daquilo que vem a ser a representatividade de valorização do roteiro turístico litorâneo da cidade de Jardim de Sergipe. Minha gente, olha aqui onde eu tô. Estou no Lago dos Tambaquis e eu vou mostrar para vocês por que esse lugar foi também eleito uma das 7 maravilhas de Estância. Mas por enquanto eu vou aproveitar um pouquinho esses bichinhos fofinhos e daqui a pouco eu mostro para vocês. Gente, eu tô aqui com o Binho, ele é dono aqui do Lago dos Tambaquis. E a primeira sensação que a gente tem quando vai se aproximando é um pouco de medo, assim, porque eles não são nem tão grandes, mas também não é pequenininho, não. Mas eles passeiam entre as nossas pernas e a primeira dica que o Charles já me deu é que a gente não pode colocar a mão na água muito próximo da boca dos tambaquis. É isso, Charles? É isso mesmo. Porque se você soltar a ração antes da água, ele só vai se aproximar de você. Se você deixar a mão junto com a ração dentro da água, ele vai morder seu dedo, devido à ração que está em sua mão. Não só para ele morder, é por causa da ração. Que ele vai vir querer pegar a comida. Ele vem atrás da comida, do alimento dele e causa pegando no dedo. O tambaqui, mas também que é conhecido, né, como pacu vermelho, qual é as principais características dele, assim, de tamanho, peso?
Ele chega em torno de 50 centímetros, esses que você está vendo aqui, a 5, 6,5 kg. É bem grandinho ele. É bem grande. É bem grande. E quais são os cuidados? Assim, você estava falando sobre a questão da preservação da água, né? Como que é feito esse cuidado? A gente tem uns biólogos que eles fazem o estudo em 6 meses, em 3 meses, para tirar o pH da água, devido ao índice de doenças. No caso, caramujos, vermes. Então, por isso que foi posto os peixes aqui, para a limpeza da lagoa. Por coincidência, tomando banho junto com eles, ele foi se aproximando da gente e hoje virou um ponto turístico. A beleza da gente hoje em dia é mais aqui por causa dos peixes. E, assim, a gente foi observando que a gente vai jogando a ração e eles vão comendo. Em média, quando tem muito movimento aqui, quanto de ração que vai, assim, em sacos? Ele chega em torno de 2 sacos por dia. Que dá mais ou menos quantos quilos? 60 quilos. Cada saco eles têm 30 quilos. O turista se encanta de jogar. Vai jogando, ele vai se aproximando, você vai topando nele. Aí o povo vai se empolgando, vai achando lindo, que não é em todos os lugares que você vê um negócio desse. Aí vai só dando ração e pronto. Se perde na quantidade. Eu imagino que as crianças devem ficar encantadas, mas os adultos também, né? As crianças aproveitam mais. Para você ter ideia, as crianças é mais corajosas do que os próprios adultos. Eu tive um pouquinho de medo. E também você estava falando que as pessoas também podem nadar, aproveitar esse espaço e nadar também. Os banhistas tranquilos, só não pode correr no meio deles, correr ou então pegá-lo. Porque ele é desse jeito que a gente tenta a não machucá-los. Se você tenta topá-lo nele, levantar ele, ou então pescar, ou então maltratar, correr no meio deles, no outro dia você pode vir que não tem nenhum. Eles se assustam e voltam para o habitante normal deles, que é lá no meio da lagoa. E como foi para vocês que tomam conta aqui desse lugar, de ter tido esse lugar também eleito como uma das maravilhas de Estância? Para a gente foi um orgulho, né? Porque passa a ser mais conhecido, passa a ser mais visitado pelos próprios turistas, que a gente, na região da gente, a gente depende muito do turismo. Então, se foi eleito numa das 7 maravilhas, então o patamar de vida da gente aqui já melhora mais um pouco. O povo já hoje em dia procura mais. Vou nas praias, mas quando passa na lagoa sempre tem que parar. Para ver os peixes que cantam. Tem gente que não troca uma praia pela lagoa para estar assim, nessa natureza toda, entendeu? E também é um convite para o cuidado, né? Não jogar lixo ao redor do lago. A gente tenta, né? A gente tenta fazer o possível. Sempre indica, tem placas, tem lixeira em todas as barracas da gente. A gente, de vez em quando, umas vezes por semana, a gente vai ao outro lado da lagoa devido ao vento, que leva toda a lixarada que o povo joga. Nós catamos, nós limpamos, fazemos de tudo para ficar limpinha, para o turismo chegar e se encantar cada vez mais. E alguma vez o lago secou? Secou. Secou que você andava de bicicleta pela lagoa. Em vez de Lagoa de Tambaqui, você via mais urubu, porque morreu muito. Tentamos resgatar um bocado deles, botar em outros açudes, para eles não morrerem, mas, felizmente, não todos foram salvos. Morreram vários. O verão pegou, o inverno não chegou e a lagoa secou. Mas no próximo ano adiante, a chuva veio, levantou e a alegria da gente voltou a ser normal, né? Graças a Deus, né? E hoje a gente pode contemplar essa beleza, essa riqueza, que é poder ter esse contato mais próximo com a natureza. A gente vai aproveitar mais um pouquinho aqui, dando comida, passeando um pouquinho esse contato com os peixes. E além desse contato com os peixes, o que mais os turistas podem fazer aqui na lagoa? Nós temos várias atividades. Nós temos os passeios de stand-up, o turista vem, quer andar de stand-up, que é uma curiosidade que o povo tem, como ficar em cima de uma prancha em pé. Nós temos 2 stand-up, nós temos 2 pedalinhos, nós temos 2 caiaques. O turista chega, senta, desfruta dos passeios que a gente tem. No caso, as crianças mesmo, que quer passear de pedalinho, vai mais os pais. Temos colete salva-vida. É bem legal o passeio da gente aqui.
Tem várias coisas para você passar o seu dia tranquilo e maravilhoso. No único lugar dá para aproveitar bastante coisa. Muita coisa. Ele dá para aproveitar muitas coisas. Pode tomar banho junto com os peixes, você mergulha com ele. Eles não fazem nada com você. Pode mergulhar tranquilo. Ele só vai querer só a raçãozinha. Dando a raçãozinha, ele vai estar perto de você. Eu acho que foi isso, porque veio um aqui na minha mão. Deixa eu dar um pouquinho de ração para ele, porque eu acho que foi isso que ele veio buscar. Porque veio na minha mão, eu levei o suco. Obrigada, viu, Binho? E você do nosso canto, nosso chão, fica com essa paisagem maravilhosa. Muito bem, Fernanda. Gostei de ver, viu? No primeiro programa já brincou com os peixes, andou de stand-up, de caiaque. Parabéns. Mas eu fiquei sabendo que a Margarida está numa orquestra lá em Estância, Sergipe, ouvindo música clássica típica do Nordeste. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir juntos comigo? Vamos lá! Mais uma maravilha de Estância, a nossa centenária Lira Carlos Gomes. Quando nós falamos de Lira Carlos Gomes, nós estamos falando de um bem imaterial importantíssimo para a construção da valorização do saber fazer artístico e cultural da nossa cidade. Ela é de grande relevância, inclusive, para o estado de Sergipe. Tantas cidades que queriam ter uma lira, e além do mais, centenária Lira Carlos Gomes. Ela não só representa a manifestação artística e cultural da nossa cidade, como ela é uma forma de representação de músicos e de formação de aprendizagem por diversas gerações. A Lira Carlos Gomes, além de centenária, né, que foi criada no final dos anos de 1879, ela traz consigo não só a arte do saber fazer artístico, mas ela é de suma importância, porque ela representa para a nossa cidade uma verdadeira escola de músico que mistura diversas gerações. Nós não estamos falando aqui de lira mirim, nem de lira juvenil, nem de lira adulto. Nós estamos aqui falando de uma escola de arte e de música que representa bem as manifestações artísticas e culturais da nossa cidade. Nós podemos encontrar, inclusive, na lira hoje, a apresentação de crianças, desde crianças com 7 a 10 anos, até idosos participando de uma mesma sinfonia. Então, de fato, essa centenária Lira Carlos Gomes representa hoje para a Estância um dos elementos culturais de caráter imaterial, uma identidade do povo estanciano e, acima de tudo, a nossa escola de arte literária, a nossa escola musical, na arte do saber fazer artístico e naquilo que simboliza uma das identidades estancianas. Por isso, nada mais justo de dizer que a nossa centenária Lira Carlos Gomes é uma das 7 maravilhas do povo estanciano. ...138 anos da Associação Lira Carlos Gomes, aqui de Estância, é onde nós estamos. Gente, é impressionante, né? Uma das 7 maravilhas de Estância, e faz jus, porque a gente vinha chegando aqui na cidade, né, e perguntando aonde que fica a Lira Carlos Gomes, e todo mundo ensinava pra gente, vira à direita, vira à esquerda, sobe ali, e a gente chegou aqui facinho, porque todo mundo conhece. Eu sou aqui do lado do presidente da associação, seu José Félix. Pertinho dele, o maestro, seu Xisto. E aqui tem o Gabriel e o Osvaldo. Eles são componentes, vocês vão conhecer um pouquinho da história desse povo, mas é conhecida mesmo, né, seu José Félix? Conhecida e comprovada. O exemplo nós tivemos agora no mês de dezembro, no dia 29, quando foi a escolha das 7 maravilhas de Estância. E os estancianos abraçaram a causa, mesmo se estavam fora de Estância, desde o CPF fosse de Sergipe, podia votar. E nós obtivemos voto praticamente de todo o Brasil, onde se sabia que tinha um estanciano, e o CPF era de Sergipe,
recebeu comunicação, não uma, de várias pessoas fazendo a solicitação para votar. Esse foi o maior exemplo que a Associação Musical Líder Carlos Gomes teve de todos os estancianos. Também para isso, faz jus nós dizermos, e em Sergipe tem várias filarmônicas muito antigas, mas não a existência da lira. Por que eu digo isso? Porque ela nunca desativou. Ela funcionou desde a fundação, 3 de outubro de 1879, até a data presente. E nós temos várias filarmônicas que falam até, tem 200 anos, mas a razão social já deve ter mudado umas 4, 5, 6 vezes, além de período de natividade superior a 10 anos. Por isso que dizem que é ininterrupto, porque ela está todo esse tempo funcionando como está hoje. Funcionando, exatamente. Altos e baixos, mas dizer assim, encerrou as atividades, está desativada, está fechada. Nunca teve isso? Não. E o senhor está há quanto tempo aqui na Lira Carlos Gomes? Completa 24 anos em dezembro. Sempre como presidente? Como presidente e 1 ano antes como vice-presidente. Seu José Félix, o Brasil inteiro está vendo o senhor, o Brasil inteiro está vendo o seu trabalho, está vendo os seus filhos. Posso chamar eles de filhos? Netos. Netos. Isso mesmo. Mas eles estão vendo o seu trabalho, os seus frutos aqui, seus filhos, né, tocando de forma tão rica, uma música inteira, tudo bem organizado, bem encantador, porque foi isso que a gente experimentou ao ouvi-los tocar. Como é para o senhor saber disso? O seu trabalho, o senhor está mostrando, né, o seu empenho, esses mais de 20 anos à frente dessa associação, e o senhor podendo compartilhar hoje com o país todo. Na presidência, esse período que eu falei, 24 anos, mas participei, eu aprendi. Os ensinamentos que eu tive de música foi em uma outra filarmônica. Esta desativou. De lá, eu tinha, assim, um radicalismo e não tocaria em outra filarmônica. Toquei em uma da empresa que eu trabalho. Desativou também.
Então, alguns colegas eu iniciei já estavam aqui e me insistiam para vir para cá. E eu, não tenho. Até o presidente na época, o nome inconfundível, Divaldo Carvalho Costa, meu amigo de infância, tudo, insistia. Rapaz, por que você não vem? Não, eu estou pensando em não ir mais nada com música, já estou com a idade avançada. Enfim, ele armou um complô e deu certo. Os 5 músicos que tinha da Filarmônica e eu aprendi estavam aqui. 4 eram meus compadres. E eles mandaram ele fazer minha cabeça. Ele mandou eles fazerem minha cabeça. E então eu disse, ó, eu vou, mas não prometo ser filho. Sim. Mas eu vim. Isso há 20? Isso há 20? Isso há em 62. Sim. Vim. Não demorou muito, não. Com 15 dias, quem gosta de música. Sim. Aí estou aqui até hoje. Essa história que a gente escuta sobre a orquestra, né, sobre a associação musical, de que aqui é uma extensão da família. A que se atribui isso, na sua opinião? Olha, devido à aprendizagem, né? Desde o início, na parte teórica, quando os alunos chegam aqui pequenininho, né, começam a estudar e vai passando os anos, passa a se integrar na Filarmônica e aí começa o laço familiar, entendeu? Que é difícil isso não acontecer. Porque tem músico aqui que já tem praticamente 30 anos que está aqui. Começou pequenininho, né? E já tem esses meninos bem jovens, que daqui a mais 10 anos a gente tem como filho, né? Os mais velhos como irmão, como um pai, e os pequenininhos como filho, netos, né? E aí sucessivamente. Esse é o trabalho dessa associação, é fazer o trabalho social e familiar também. Familiar, né? Acaba criando laços, né? Não tem jeito. Exatamente. Só de treinamento é 1 ano, que o senhor estava dizendo. Exatamente, né? 1 ano. E depois até eles entrarem mesmo na Filarmônica. E ainda passa mais outro tempo, ganhando ritmo, né? Exatamente. Podemos dizer assim. Pra ele ficar... Nisso, dá para entrar até um na vida do outro. O senhor acaba, às vezes, precisando aconselhar, né? Sabendo quando está precisando de alguma ajuda e acaba se tornando uma família. Acontece aqui até não é o incrível, é normal. Temos aqui até casais de músicos. Tem uma moça ali que é casada com um músico, né? Sim. E entraram todos os dois, Uma entraram família. pequenininho. Uma família que nasceu aqui. E os filhos deles já estão aqui, já participando, como alunos, entendeu? Eu tenho um filho também aqui, e já está há mais de 15 anos aqui também. Tem neto? O neto está preparado? Está chegando o neto. Seu Xisto, me diga uma coisa. Como é para o senhor, quando chega um jovem, um menino desses, de 10, uma menina de 10 anos, 11 anos, sem saber nem abrir a caixinha para tirar o instrumento. Isso. E o senhor vai ensinando, porque a gente viu que eles vão montando pecinha por pecinha. Tem todo um aprendizado ali, né? Um zelo pelo instrumento. Depois eles vão começar a tocar, né? Dar os primeiros sopros, sair as primeiras notas. E o senhor vai acompanhando esse passo a passo. Exatamente. E aí, quando o senhor chega numa apresentação, diante de um público, sei, numa praça, num palco, que o senhor vê aquele pequeno que aprendeu a montar um instrumento, aprendeu as primeiras notas e já está ali se apresentando, tocando. Como é que é isso com o seu Xisto? A gente sente muita felicidade porque é como se fosse uma partícula da nossa vida ali, que não era nada, e a partir daquele momento que começamos a desenvolver aquela criança, você passa a aprender, aí passa aquela emoção, né, que a gente tem de pai para filho, né, e mostrando ao público essa criança que foi nascida do nada, né, musicalmente, né? E assim é o nosso trabalho, né? A gente se sente muito feliz e muito satisfeito com essa situação. O senhor está há 24 anos. 24 anos. Nessa entidade, mas eu tenho mais 8 ou 9 anos em outra. Outras. Hoje eu já estou com 33 anos de regência. De tudo, né? E o senhor tem sonhos com relação à Lira Carlos Gomes? Sonho todos nós temos, né? Diga um. Um sonho que a gente gostaria muito de realizar era um dia gravar um DVD
que é o que está na moda hoje, é o DVD. Eu quero estar lá nesse dia, está viu? gravando não só o áudio, a imagem também, né? Sim, isso mesmo. Para completar o sonho. Isso mesmo. Para deixar o legado para outras pessoas poderem acompanhar futuramente, né? Gabriel, você está há quanto tempo na orquestra? 1 ano. O que é esse instrumento que você toca? Bombardeiro. Bombardeiro? Toca um pouquinho para eu ver. E foi difícil aprender? Não. Não foi? Não. Por quê? Como foi? Você sentiu a vontade de entrar para a orquestra? Como foi isso? Quando eu vejo meu irmão ou meu pai tocando, eu senti a vontade e entrei também com eles, para acompanhar os dois. Para acompanhar os dois. É. E é bom? É. É isso mesmo que você quer, né? É. Isso é coisa boa. Isso mesmo, baixa aqui um pouquinho. Agora você fala com seu irmão, Osvaldo, né? Segura para mim, Osvaldo. E você, como é que você entrou também para a orquestra? Acompanhando meu pai, eu via ele aqui tocando e foi por amor também, acabei gostando e fiquei. E você está há quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Isso. Chegou com quantos anos? 9. 9 aninhos. Olha que beleza, gente. Emocionante, viu? E tá aí junto com o pai. Meu pai, ele tem 26 anos de banda já. Osvaldo, tem um momento assim que você acha mais emocionante que você já viveu ao tocar na Lira Carlos Gomes? São várias viagens e gravações também, assim, acontecem. É sempre emocionante. Exatamente. Toca um pouquinho do seu... Você ia falar alguma coisa? Toca um pouquinho do seu instrumento. Aí, muito bem. Como é que chama esse seu instrumento? Trompete. Trompete. Gente, mas eu pensei que vocês são muito sérios, é isso mesmo? É? Não é não. Não é não, gente, eu sabia. Eles são tudo assim, ó, tudo muito sério, assim. Como é que é a convivência de vocês aqui no dia a dia, Osvaldo? Pessoal, todo mundo tranquilo, todo mundo se trata como irmão mesmo aqui. É? Outros menores têm os mais velhos como pai. E assim vai. Como foi de laço familiar, né? Tá certo. E quando alguém precisa sair, precisa se desligar, como é que é pra vocês? Não é uma sensação muito boa, né? Às vezes a gente vê um companheiro ali, como a gente chama de naipe, do mesmo instrumento, que conviveu ali um tempo e depois teve que se retirar por algum motivo. Também já aconteceu do mesmo que saiu e retornou. Voltou. E isso causa uma alegria. Um bom também. filho volta a casa, né? Isso, exatamente. Aí quando volta é alegria total. Alegria, isso. Todo mundo reúne para Porque abraçar é família. novamente. É família aqui mesmo? É família. A Lira Carlos Gomes é uma família. Exatamente. Não é só porque tem seu pai aqui, não. Não. É porque os amigos, vocês acabam se tornando amigos. Legal, obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, seu Xisto, seu José Félix, Gabriel, Osvaldo. Gente, a gente queria mostrar mesmo para vocês um pouco dessa família que é a Lira Carlos Gomes, como 7ª maravilha de Estância, né? Que eleita, né? Uma das 7, né? Uma das 7. Nós somos a primeira colocada. A primeira colocada. Olha, tá vendo? Por isso agradecemos os estancianos. Por isso que o olhinho do povo na cidade brilha. Quando a gente fala Lira Carlos Gomes, onde é? O povinho já brilha, o povo já brilha. O olhar. E pra gente um privilégio conhecer um pouquinho dessa história, conhecer um pouco da vida de vocês, né? Da arte de vocês, né? É uma arte nordestina, um povo nordestino, um povo de garra, um povo inteligente, um povo talentoso, que a gente queria mostrar para você que está em casa de todo o Brasil um pouco disso. Uma das 7 maravilhas de Estância, a Lira Carlos Gomes.
Eita, Margarida, tu não quer outra vida, né? Gente, a orquestra Carlos Lyra tem mais de 130 anos e é um ícone da cidade de Estância, Sergipe. O povo é apaixonado. E talvez seja por isso que deu tão certo e ela preserva até hoje, porque o povo ama. E onde tem amor, tudo é transformado, né? Mas agora nós vamos ouvir o Dom João Costa, arcebispo de Aracaju. E hoje ele vai falar para nós que todas as vias da igreja levam ao homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, no nosso programa de hoje vamos rezar, refletir, aprofundar. Todas as vias da igreja levam ao homem. Esse tema é de extrema importância para nós cristãos, porque finalmente fazemos parte desta igreja tão importante para nós. E olhando para esta igreja, logo nos vem a imagem do apóstolo Pedro. Cristo se aproxima de Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, dessa maneira, nós compreendemos a nossa igreja, louvamos e agradecemos a Deus, que em Jesus Cristo realmente começa essa grande família, essa família tão preciosa da qual nós fazemos parte. Olhando para essa realidade, também gostaria de destacar o que nos chama a atenção, São João Paulo II, quando afirma: sendo, portanto, este homem a via da igreja, a via da sua vida e experiência cotidianas de sua missão e atividades, a igreja do nosso tempo tem de estar de maneira sempre renovada. São palavras de São João Paulo II, esse polonês que deixou para todos nós um grande legado na história da igreja, São João Paulo II. Um homem extraordinário que atraiu tantas almas para Deus, fazendo assim com que essa igreja pudesse realmente chegar a todas as pessoas, a toda a humanidade, impulsionando cada vez mais nesta caminhada rumo à pátria definitiva. Olhando, é claro, para essa temática e para o nosso querido São João Paulo II, o como este homem atraiu e abalou a humanidade inteira, trazendo tanta gente para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, nós cada vez mais reforçamos esta grande missão da igreja de chegar a todas as pessoas, para que assim Jesus Cristo seja amado, seja acolhido, seja aceito, que possa habitar na vida de todas as pessoas. Que possamos, minhas irmãs e meus irmãos, convencidos desta realidade, também nos tornarmos essa igreja missionária, para que de fato chegue aos corações, a todas as pessoas, anunciando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nós sejamos muitos, formamos um só corpo, e assim possamos crescer cada vez mais com essa consciência de fazer com que a boa nova de Cristo possa chegar realmente a todos os cristãos. Lembrando ainda o que tanto nos exorta o nosso querido Papa Francisco, que devemos ser essa igreja em saída, onde possamos chegar a todas as pessoas, aqueles que estão nas periferias existenciais, ou também periferias geográficas. A todos eles precisamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Que possamos ser então essa igreja viva, cada um de nós pedra viva, para que essa boa nova de Jesus realmente atinja todas as pessoas. As periferias do nosso tempo, que não são poucas, o desafio que a nossa igreja enfrenta diante dessa tremenda violência hoje em nosso país, que possamos nos sensibilizar cada vez mais, levando a todos sem exceção, a boa nova de Jesus Cristo. É esse o grande sonho desta igreja em saída, para que possa realmente atingir toda a humanidade. Que possamos, minhas irmãs e meus irmãos, a exemplo dos apóstolos, crescer cada vez mais nessa consciência de uma igreja eminentemente missionária, que anuncia e chega a todos os irmãos e irmãs. Esse é o grande sonho de todos nós cristãos,
para que possamos cada vez mais ver uma sociedade transformada, onde todos possam ter vida e a verdadeira vida está em Jesus Cristo, a pedra angular, onde Pedro edificou realmente as suas bases e se lançou como esse grande apóstolo para anunciar Jesus à humanidade inteira. Que possamos crescer cada vez mais com essa consciência e você que me escuta é convidado também a ser esta pedra viva, anunciando Jesus a tantos irmãos e irmãs. Um abraço fraterno para você que me escuta e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Dom João Costa. Minha gente, o tempo passa muito rápido, já passou o primeiro bloco, mas não sai daí, porque no segundo tem mais sobre as 7 maravilhas de Estância. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Voltamos com o nosso canto, nosso chão, hoje na cidade de Estância, Sergipe, mostrando as 7 maravilhas da cidade. Está gostando do programa? A gente quer ouvir você, então deixa lá nas nossas redes sociais, Facebook/Nosso Canto, Nosso Chão, queremos ouvir você. Vou colocar aqui o meu óculos da Bai Brasil, para ler as participações do povo que está em casa e está participando. A Maria das Graças, ela diz assim, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Muito lindo esse programa, amei. Essa música, então, uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Amém, Maria das Graças. Um abraço para você aí, todo o povo mineiro, que eu amo muito. Inclusive, morei um ano em Belo Horizonte. Um abraço, morro de saudade de vocês, viu? A Paula Barbosa diz, estou aqui assistindo o programa e você tá linda. Obrigada, Paula. Deus abençoe. Sou aqui de Ouricuri, Pernambuco. Isabel Santos diz, hoje o programa está demais, falando sobre a paixão de Cristo. Parabéns, ela está se referindo ao programa passado. Marise Martins diz, que saudade dessa linda terra, dessa linda cidade, cidade natal de meu pai, que legal. A Anne Carolina diz assim, manda um beijo para mim, por favor. Pronto, estou mandando um beijo, Anne Carolina. Ela não diz de onde que é, de que cidade, de que canto do Brasil ela está. A Juliana Nogueira diz, cidade linda mesmo. Venham fazer reportagem aqui em Paripiranga, Bahia, conhecer as belezas de nossa cidade. Muito bem, quem sabe a sua cidade vai ser a próxima a ser visitada pelo Nosso Canto, Nosso Chão. A Juliana Alexandre diz, amo esse programa. A Cássia Rodrigues, sou do Rio de Janeiro e não perco um programa sequer. Amo de paixão, que bom, Deus abençoe, é muito bom ouvir isso, viu? A Lídia Lenier Medeiros diz, estou assistindo aqui em Estrela de Alagoas, um abraço para o povo aí alagoando. A Cássia Rodrigues diz, boa tarde, irmãos. Sou do Rio de Janeiro e não perco um programa sequer. Amo vocês. Gente, o Rio de Janeiro acompanhando bastante e participando. Um beijo aí para os cariocas que agora estão representados aqui no Nosso Canto, Nosso Chão, pela Fernanda, né? Bem merecido. A Gildete Guerra, ela diz, só uma TV com uma canção nova para fazer um programa tão útil para a nossa cultura nordestina. Parabéns! Muito obrigada. Eu quero dizer que meu coração também se alegra, afinal de contas, sou dessa terra e desse chão. E entre tantas participações, gente, eu quero dar destaque, dizer que eu fiquei muito, muito encantada com uma carta que eu recebi lá do Rio de Janeiro. Isso mesmo, carta, viu, minha gente? Alô, Rio de Janeiro. Quem mandou foi o Carlos Alexandre. Ele é de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. E ele escreveu a cartinha dizendo, eu gostaria de dar uma ideia para vocês do programa Nosso Canto, Nosso Chão, para vir aqui no Rio de Janeiro fazer um programa na Feira de São Cristóvão, ou Feira dos Nordestinos, ou ainda Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, na zona norte do Rio. Aí ele diz o que é que tem na feira, ele diz que no bairro também está a casa de banho, ponto turístico, onde a família real tomava banho de mar.
e depois tomava banho de água doce para tirar a areia e o sal. Ele conta um pouquinho aqui da história. Gostei muito, muito mesmo, viu? Você que escreveu, teve esse carinho, Carlos Alexandre, e que eu queria dar um retorno para você. A Canção Nova, ela vive da providência, como você mesmo conhece, até a Canção Nova aí no Rio de Janeiro, você fala na cartinha. E a gente não tem muito dinheiro, então eu gostaria muito, quando eu recebi sua carta, o meu coração desejou muito ir aí nessa feira. E conversar um pouco com o povo carioca que tem acompanhado o nosso programa. Mas a gente não tem dinheiro, a gente vive da providência. E é muito mais fácil para nós, o estúdio do Nosso Canto Nosso Chão fica em Aracaju, então fica mais fácil para a gente gravar no Nordeste, e que é mais próximo, então o custo é menos. Lembrando que sempre alguém nos ajuda com hospedagem, às vezes a gente fica na casa das pessoas, dos nossos sócios, outras vezes a gente ganha hotel, hospedagem. Então, cada dia a providência se manifesta de um jeito. Então, quem sabe, se a gente ganhar essas passagens aí, são apenas 4 passagens, já está ótimo. Para a gente ir para o Rio gravar nessa feira, seria uma alegria muito grande. Então, se você, empresário do Rio de Janeiro, está assistindo a gente quer ir gravar essa feira aí, nordestino, encontrar o nordestino que saiu dessa terra, desse chão, e estão aí no Rio de Janeiro, tocando a vida, com certeza, com muita coragem, determinação e fazendo o Rio de Janeiro melhor. É isso aí, minha gente. Vamos voltar para a estância. A Fernanda vai mostrar para nós mais uma das 7 maravilhas da cidade, que é uma fábrica que tem mais de 100 anos. Agora, gente, a gente está aqui, ó, num dos mais belos cartões postais de Estância, o complexo da fábrica de Santa Cruz. E a gente quer entender por que o complexo também entrou na lista das 7 maravilhas de Estância. Eu estou aqui com o Fernando, que vocês já estão acompanhando aí, historiador, jovem, entende tudo de Estância, das 7 maravilhas. E eu quero saber, Fernando, por que a fábrica também entrou nessa lista? Qual a importância dela para a cidade, não só para a cidade, mas também para o estado de Sergipe? Olha só, Fernanda, na verdade a fábrica entra pelo seu potencial histórico e a sua influência econômica e social que ela vai abarganhar para a cidade de Estância. A nossa fábrica, ela é do final do século XIX e, dicas de passagem, pessoal, na verdade ela é a 2ª fábrica do interior, na época do interior de Sergipe. A primeira está localizada na nossa capital e a segunda nós temos aqui, é conhecida como Fábrica Velha, fundada aí em 1891. Na Segunda Guerra Mundial, ela estava no auge, a fábrica, né? A quem que ela atendia? Olha só, a fábrica Santa Cruz era uma fábrica de tecidos grossos. Então, na verdade, o auge se deu já no início da década de 30 até a 45, né? Ou seja, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí um subsídio muito grande da necessidade de exportar tecidos grossos para ajudar nas fileiras da Segunda Guerra Mundial. E aí, Estância, a nossa fábrica velha, participa contribuindo, na verdade, exportando tecidos grossos para toda a Europa. Inclusive, né, passando a década de 60, da Segunda Guerra Mundial, outro ponto importantíssimo vai ser na década de 60, que ela chegou, na verdade, a ter no seu acúmulo mais de 1 milhão de metros de tecido estocados na fábrica velha Santa Cruz. E ela também tem um papel muito importante na questão social da cidade, né? Olha só, quando nós falamos na construção social da cidade, o papel é imprescindível pela construção de toda a sociedade estanciana. Como nós falamos no início da reportagem, né, Fernanda? Lá no início do século XIX, Estância já tinha nos primórdios uma atividade fabril, o que era novidade, inclusive, não só para Sergipe, né, mas para o Brasil. Dicas de passagem, no final do século XIX, nós estamos aí na era do café. E Estância se destaca por já ter uma fábrica de tecidos seguindo o padrão de mecanização da Europa. Então, como você fala em construção social, porque
para a estância vinham diversas pessoas sonhando em ter um emprego na fábrica Santa Cruz. Então, esse papel de construção vem do final do século XIX. No século XX, na década de 30, a fábrica ganha mais uma outra atividade, que é todo o complexo da Vila Operária, que faz parte da própria Santa Cruz. Então, nós vamos ter escola para os filhos de operário, nós vamos ter biblioteca, nós vamos ter cassino, nós vamos ter campo de futebol. Então nós vamos ter toda a parte de recreação que envolve o entorno da fábrica, né? Tem um livro Estância que costuma dizer, um ditado de Estância costuma dizer que, na verdade, o bairro Santa Cruz é uma estância dentro da outra estância, né? Então, na verdade, o bairro recebe o nome da própria fábrica, bairro Santa Cruz, fábrica Santa Cruz. Por isso, dá importância para a formação de um trabalho operariado e a construção de uma sociedade com identidade trabalhadora, que é o nosso povo cordial de Sergipe. Gente, e aqui onde nós estamos, no meio dessas pedras aqui, em 1964, houve um marco na história do complexo da fábrica de Santa Cruz, não é isso, Fernando? Olha, isso é uma informação muito importante para a construção da valorização dessa fábrica Santa Cruz. Na verdade, em 64, Fernanda, teve um impacto ambiental, né, causado, logicamente, pela força da natureza e talvez pela degradação do meio do homem, né, ao longo do percurso do rio Piauí e Piauitinga. Então, nós tivemos uma grande enchente que, na verdade, inundou toda a fábrica, né, toda essa parte visual que nós estamos vendo aqui, colegas, ela ficou submersa. Então, e na década de 60, né, já com o empreendimento do atual grupo, né, na pessoa do Jorge Leite, eles tinham mais de 1 milhão de estoque de tecidos grossos. Então, com enchente, na verdade, inundou tudo, perderam-se toda a produção, os maquinários, inclusive, né, entraram em degradação e, a partir daí, o empreendedor, né, a família, entendeu que, nesse momento, era necessário uma mudança. Então, em 72, alguns anos após, a fábrica é definitivamente fechada, com suas atividades no ramo de tecido, e aí nasce a então Sugipe, que é um empreendimento em distribuição de energia, que não só distribui energia para a região centro-sul do estado de Sergipe, mas para a região de alguns estados da região da Bahia, alguns municípios do estado da Bahia. Então, é de suma importância esse ponto histórico, porque ela muda o cenário, né? A razão de viver da fábrica, ela também passa por um processo de transformação, mas é de suma importância que isso fique bem frisado, que na parte velha da fábrica, né, que nós temos os prédios que nós estamos vendo ali, ainda existem maquinários, inclusive importados da Inglaterra. A gente vê nos livros didáticos de história, falando aula sobre a Revolução Industrial, e aqui na Estância nós temos um prazer de ter um verdadeiro acervo particular de todo o maquinário daquilo que representa as atividades industriais no ramo de tecidos. Olha aí, gente, um valor arquitetônico admirável, uma beleza natural única. Vale, não vale? Valeu entrar na lista das 7 maravilhas de Estância. Eu sou Ivan Leite, estou falando aqui na Fábrica Santa Cruz, em Estância, Sergipe. Essa fábrica faz parte da minha história. Minha mãe, Angelina Milena Santos, meu pai, Jorge Prado Leite, ela trabalhou na tecelagem e meu pai foi diretor dessa fábrica. Eu nasci e, assim que nasci, vim para a creche da Fábrica Santa Cruz. Aqui vivenciei toda a minha infância. Essa fábrica era um modelo para todo o Nordeste, eu posso dizer para todo o Brasil. Nós tínhamos escola de música, escolas de arte, escola de corte e costura, quadras de futebol de salão, futebol de campo. Inclusive, o Santa Cruz, time que foi pentacampeão do estado, ganhou o seu primeiro campeonato no ano que eu nasci, em 1956. E ficaram tão contentes que ganharam 5 vezes seguidas. É o único caso de time pentacampeão do estado. Nós ficamos muito felizes em estar aqui dando testemunho dessa beleza de obra dessa fábrica Santa Cruz. Uma fábrica que, infelizmente, em 1964, após uma enchente gigantesca que submergiu todo o maquinário ali existente, ela sobreviveu enquanto instalações graças ao dinamismo do Dr. Jorge, que a transformou em um embrião para a Sugipe, empresa que leva energia elétrica a toda a região sul do estado de Sergipe. É um exemplo de dinamismo, de empreendedorismo, de luta pelo bem-estar. Essa fábrica, sem dúvida, merece fazer parte da história de Estância Sergipe do Brasil. É um belo exemplo de que trabalho vence dificuldades.
Essa fábrica mais parece uma fazenda, né? Você que ligou a TV Canção Nova, agora nós estamos falando e mostrando para o Brasil as 7 maravilhas da cidade de Estância, Sergipe, que foi escolhida pelas autoridades da cidade e também pela população, essas 7 maravilhas. E agora a quarta, a gente já mostrou 3, a quarta é a Catedral da cidade. Confere aí. Olha só, assim como todas as cidades que construíram essa nação brasileira, Estância não foi diferente. Aqui também nós tivemos a forte presença da religiosidade do catolicismo oficial. E como era costume em todo o Brasil, no período colonial, durante a nossa colonização, no século XVII, o Pedro Homem da Costa, um mexicano que aqui chegou para catequizar, na verdade, para explorar as terras, ele vai, como seguindo todo um padrão nacional, ele vai criar a capela de Nossa Senhora de Guadalupe, que ao passar dos anos, essa edificação foi construída, foi passando por um processo de ressignificação, e hoje nós temos como um símbolo da nossa religiosidade estanciana, a Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe, que tem como símbolo a religiosidade e, além do mais, o catolicismo. Como de costume, na verdade, toda essa efervescência religiosa, ela está logicamente ligada com o poder político. Por isso que a nossa catedral está localizada no centro da nossa cidade, vinculada ao poder municipal, ao poder político. E sendo assim, essa representatividade da religiosidade estanciana, que tão embeleza a nossa praça, é uma das 7 maravilhas de Estância, edificando assim a importância da religiosidade, a importância do catolicismo oficial para o estanciano. E é através da nossa catedral diocesana Nossa Senhora de Guadalupe que Estância, enfim, tem a representação de uma edificação importante e imponente, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista simbólico, que representa a identidade estanciana, a identidade da religiosidade do povo cordial de Sergipe. Ah, que delícia, minha gente! Quero dar meus parabéns para o povo estanciano por preservar as riquezas e a cultura da cidade. Isso é muito bonito, porque se vocês não reconhecem a riqueza, quem vai reconhecer? É preciso sim cuidar. Talvez aí você que está assistindo, olha para a sua cidade e está meio desanimado. Gente, vamos cuidar. Se as pessoas não cuidam, vamos cuidar nós. Vamos reconhecer essa riqueza nós, não é mesmo? O programa chegou ao final, minha gente. Quero estender minhas mãos para você e dizer, ajude a Canção Nova a evangelizar. Ajude a Canção Nova a chegar ao 100%. Você que entendeu esta obra de Deus. E nós acreditamos na divina providência, que o mesmo Deus que criou esta obra, porque essa obra é dele, é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que providencia com cada moedinha todos os dias o 100%. Eu sei que o Brasil está vivendo um momento de crise e a Canção Nova não é diferente. Às vezes as pessoas acham assim, a Canção Nova tem muito dinheiro. Posso garantir para você, viu? Não tem não. Nós temos muita dívida para pagar, como muitos brasileiros, muitos desempregados, mas nós acreditamos que o Deus que fundou essa obra é o mesmo que sustenta. Então, ajude a Canção Nova a chegar ao 100%. Sábado que vem, minha gente, tem mais das 7 maravilhas de Estância. A gente vai continuar mostrando aí o Barco de Fogo, que é outra dessas 7 maravilhas, a Praia do Saco e tantos outros. Então, não perca. E para terminar o programa, nós terminamos no ritmo nordestino. E assiste o clipe de hoje. Nossa cidade sempre viu além. O primeiro jornal foi feito pela gente.
batucadas, licores e o barco de fogo, o orgulho da nossa terra, da nossa gente. No Abaís eu quero ver o mar, na praia do Saco eu quero me deitar, me balançar na rede lendo os teus jornais e casares coloniais, ter isso e muito mais. Estância linda de um amor perfeito, é meu orgulho e eu bato no peito. Estância linda, cidade, jardim, vem pra mim, Estância, venha ser feliz. Estância linda de um amor perfeito, é meu orgulho e eu bato no peito. Estância linda, cidade, jardim, vem pra mim, Estância, e venha ser feliz. Estância linda de um amor perfeito, é meu orgulho e eu bato no peito. Estância linda, cidade, jardim, vem pra mim, Estância, venha ser feliz. A seguir, Canção Nova Sertaneja. Parabéns! 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe você, TV Canção Nova. Realize muitas e muitas obras em favor do povo. Vamos juntos evangelizar. Esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Programa livre para todos os públicos. No coração da nação sertaneja sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção Nova Sertaneja é bem assim, é pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção Nova Sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção Nova, Canção Nova Sertaneja. É isso aí, moçada. Começa mais um Canção Nova Sertaneja pra você. Ó, muito obrigado por abrir a porta da sua casa, a porteira da fazenda, do sítio, do sertão, ou também o portão da sua casa aí na cidade. Sejam todos bem-vindos. O programa é nosso. Gente, hoje maravilhoso. Nós temos muita gente de casa. Vamos começar ali de cima, o Cleuber, o Fagner, o Elia Júnior, né? Elia Júnior. Desse lado, querida Fernanda Silva. E o convidado de hoje, o Renato Ferreira. Como eu falei, o programa vai estar recheado de muita conversa boa. E o nosso tema, gente, é Deus quem nos guarda. Olha só que tema gostoso, né? Falar desse Pai que está sempre cuidando, sempre nos guardando. E a palavra dele nos diz assim: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Salmos 33, 17 a 19. O Senhor, nesta tarde de domingo, Ele está nos convocando, não é chamando não, gente, é convocação, a lançarmos debaixo da sua poderosa proteção. Ele está nos chamando a andarmos em dia com Ele, com a sua criação e com aqueles que estão à nossa volta.
Quantas vezes você se sentiu autossuficiente? Dou conta de tudo, dou conta de fazer as coisas sozinhos, e a gente vai se distanciando dele, e a gente vai saindo da proteção, a gente vai saindo da guarda dele. E nesse dia de domingo, ele quer falar com você, quer nos convocar a voltarmos, estarmos embaixo da proteção dele. Fernanda Silva, como é viver embaixo da proteção do Senhor? Já teve algum dia especial que você falou assim, quem me guardou foi Deus? Eu acho que viver sobre essa proteção é uma grande sorte. Fico pensando, imagina quem não acredita em Deus ou quem não tem fé. Nossa, é ruim demais, porque nós que somos cristãos, se o trem dá uma apertada, se a gente tá com medo, ainda bem que Deus está me guardando. Ainda bem que eu tenho Deus, porque nesse momento, se não fosse Ele, eu não sei o que seria de mim. Mas em inúmeros momentos Deus me guardou. Se hoje eu já estou aqui nesse programa, é porque Deus me guardou, senão eu ia estar nesse mundão afora. Cantando aí pro mundo afora, né? É verdade. Pro mundo afora. Fala em cantar. Canta pra gente. Vamos lá, então. Vamos começar com alegria, com meditação através das músicas boas, músicas que falam o nosso coração. Com certeza. Vamos lá, então. Sabor de Glória. Canta comigo aí, viu? Abre a porta e a janela, deixa o sol entrar, tua luz iluminando todo esse lugar. Voltei pra casa, quanto tempo eu passei longe do teu amor, perdendo toda a esperança, hoje eu sei quem sou. Sou filho amado, investi a minha vida numa ilusão, só colhi muita tristeza e muita solidão. Mas aprendi que não devia ser assim o final desta história, um final resplandecente com sabor de glória. Era o meu destino. Saudade quando aperta no peito da gente, traz pra fora o menino que foi inocente e que agora quer voltar pra onde ele não devia ter saído, antes que por esse mundo tivesse se perdido. A dor ensina, investi a minha vida numa ilusão, só colhi muita tristeza e muita solidão. Mas aprendi que não devia ser assim o final desta história, um final resplandecente com sabor de glória. Era o meu destino. Difícil voltar a falar depois que a gente presta atenção, né, nessas músicas. Ô, Fernanda, qual CD que tá essa música? Simplesmente Fernanda Silva. Simplesmente Fernanda Silva. Se você não tem, compra aí, viu? Compra aí, não é só para você ouvir aleatoriamente, porque você não consegue. Essas letras são letras inspiradas por Deus para um propósito. Que a gente ouve tantas músicas por aí, né? E são inspirações, mas inspirações
para alegria, inspirações, sim, muitas vezes não são nem inspirações, são palavras colocadas juntas e acaba saindo um verso, alguma coisa. Mas essas músicas, gente, de cantoras como a Fernanda, como um CD que está para sair aí daqui a pouquinho, esses CDs que são inspirados por Deus para falar no nosso coração, para nos ajudar no dia a dia, porque a palavra de Deus, ela é falada ou cantada, ela é viva, ela fala ao nosso coração. Estou quebrando o protocolo, não era para falar isso, mas Deus nos inspira. Então, para você que ainda não comprou, compra aí, simplesmente Fernanda Silva. Deus vai falar muito com você através desse CD. E o nosso convidado de hoje, vou falar certinho o nome dele, Carlos Renato Santana Ferreira. Esse nome é muito conhecido aqui, né? O sobrenome é filho de José Ferreira. Se vocês já ouviram o Padre Jonas falar, o Eto falar, Nelsinho falar, enfim, eu falar, todo mundo que é das antigas ou que conhece as histórias, o José Ferreira, ele foi um dos primeiros contribuintes, mantenedores dessa obra. Ele patrocinou a primeira vaca que nós tivemos, não é? Quando a gente precisava de um leitinho, ele sempre teve esse propósito de nos ajudar. E o filho dele, claro, seguindo essa tradição de ser amigo da Canção Nova. Ele é formado em administração e tem também pós-graduação em perícia ambiental. Por isso que ele está aqui para falar sobre todos esses assuntos. E como o nosso tema é Deus quem nos guarda, Renato Ferreira, bem-vindo, meu querido. Ô, jovem, obrigado. Primeiramente, eu quero dizer que eu vou comprar o CD aqui. Obrigado, Deus abençoe. Eu estou pessoalmente aqui, eu posso comprar na loja, né? Mas quem tiver, pode comprar pela internet também. Né? Daqui a pouco a Jaca vai ter um monte de dica aqui pra gente. E na dica, ela dá aí Jaque todo... já dá a dica do meu CD aí, já. Ela dá a dica de todos os nossos produtos, né? Todos os nossos produtos. Então, pode deixar que essa dica será dada. Ô, Renato, você que cresceu nessa família, uma família de coração aberto, uma família que ajuda, não é mais que, acima de tudo, vive esse princípio, que está sobre a guarda de Deus. Eu não ia tocar nesse assunto, mas Deus nos chama a falar sobre isso. Você hoje, nesse momento, está 100% dependente de Deus. Esse momento que você está passando na sua vida. O Renato, agora, esses meses para trás, em agosto, foi diagnosticado com câncer de próstata. Então ele está, assim, se sentindo 100% na guarda de Deus. Como está sendo para você essa experiência de se entregar 100% nas mãos do Senhor nesse momento da sua vida? Na verdade, eu sempre tive na guarda de Deus. Só que muitas vezes a gente não percebe, né? É igual uma criança pequena que ela quer brincar e quer sair um pouco do pai, da mãe, mas o pai e a mãe estão sempre olhando. Assim é Deus com a gente. Então, eu com esse diagnóstico, né, uma palavra que assusta muito, né? Câncer, né? E estamos lutando. E a vida da gente é igual uma vela. Deu um ventinho, acabou. Então a gente vive, o homem hoje, ele vive como se não fosse morrer, né? E passa a vida como se não tivesse vivido. Exatamente. E falando desse, que a gente está... na verdade, a gente ia falar de outra coisa, a gente vai mudar. A gente vai mudar, assim, de assunto daqui a pouco. Mas se entregar diariamente, não é? Nesses tratamentos que alguns você já começou, alguns você ainda está esperando para começar. Qual é a sua oração todo dia de entrega nas mãos do Senhor? Rapaz, eu estou no momento assim, numa tribulação, que eu estou como se tivesse naquela passagem que os apóstolos estavam no mar tempestuoso. E eu sei que Jesus está ali. Ele está fingindo que está dormindo.
Ele está só com o zoinho olhando o que eu vou aprontar. Se precisar, ele vai levantar e vai mandar parar tudo e acalmar. Mas, enquanto isso, eu tenho que aprender a navegar num mar tempestuoso. O mar tempestuoso que cria bons marinheiros. Assim é a vida da gente, né? Exatamente. Renato, você nessas andanças do mundo, eu estava conversando aqui com ele antes, apesar de eu já conhecê-lo há muito tempo. Não é? Ele já foi mochileiro, socou a mochila nas costas, foi fazer as experiências de juventude, foi para a Europa, estava na faculdade, não é? Desse mundo nosso, né? De administração ambiental, rural, todo esse mundo que ele foi criado. Nessas experiências todas, você já se sentiu sozinho também, né? Por opção, claro que você foi viajar e se sentindo sozinho, ó, ainda mais na guarda de Deus. Qual foi a experiência que você teve em algum desses países da Europa ou em Israel, que você também foi fazer uma experiência lá? Conta para mim uma ocasião na qual você falou, não, Deus está comigo, Deus está me guardando aqui tão longe de casa, longe de todos. Rapaz, quando a gente está mais longe e que a gente não tem ninguém conhecido, e no mundo lá fora, às vezes que você não é ninguém, você vê Deus agindo de uma forma mais diretamente na vida da gente. Quando eu fui para Israel, eu era garoto, eu era mais ou menos jovem na idade da moça aqui, da Fernanda aqui. Então, quando eu fui vir embora, eu morava perto de Tel Aviv. E eu fui perto da faixa de Gaza, que é um dos lugares mais violentos do mundo. Violentos do planeta, até hoje. E eu fui num kibutz. E eu esqueci o meu passaporte, rapaz. E voltei para Tel Aviv. E aí eu ia perder minha passagem. Você sabe que a passagem promocional, se você não estiver lá, você perdeu. Você perdeu ela, você não consegue o dinheiro de volta, né? E aí eu falei, meu Deus, agora eu tenho que voltar. E não tinha WhatsApp, né? Na época não tinha WhatsApp. Só se mandasse um pombo correr, né? Então eu peguei o penúltimo ônibus de Tel Aviv para Ascalon, é uma cidade que tem na Bíblia, se tiver a sua Bíblia, vai olhar lá no finalzinho lá, que tem essa cidade lá, que é perto da faixa de Gaza. Desci em Ascalon, não tinha mais ônibus. Não tinha mais ônibus. De madrugada? Não, estava escurecendo. Estava escurecendo. E eu estava na faixa de Gaza. Aí eu fui falar com um rapaz, ele não falava inglês. Eu macetava estava balbuciando inglês ainda. E aí ele começou a falar em hebraico. Aí quando fui ver, o cara era argentino. Encontrei um hermano lá. Aí ele pedindo carona, parou um carro. A mulher deu carona. Olha para você ver, no lugar mais perigoso do mundo, se dá carona. Porque não tem assaltante lá. O judeu árabe até mata o outro, mas roubar não rouba. Ninguém assalta ninguém, né? Não rouba. E aí esse rapaz, a mulher deu carona para ele, tinha um lugar no carro. Aí na parte de trás eu falei assim, posso ir atrás? Não pode. Aí eu falei com Deus, Senhor, se eu não pegar carona aqui, eu vou a pé. E se eu morrer, a culpa é sua. Né? Era teimoso ainda. Acabei de falar isso, parou um carro. Era um professor de karatê que ia para o kibutz. E você estava indo para um dos kibutz? Para fazer uma experiência lá onde estava o meu passaporte. Eu tinha ido passar uns dias lá. Ah, você voltou para trás. Você tinha voltado para Tel Aviv, mas tinha esquecido no kibutz que você tinha ido. Exatamente, perto da faixa de Gaza. Chama Kibutz Zikin. Tem até hoje lá. É um lugar parecido com o que é o Nordeste. Só que o faturamento dele era 1 milhão. Naquela época, em 92, era 1 milhão. Ele fabricava até colchão, tinha vaca, tinha tudo. Assim como o Nordeste nosso pode produzir. E vai produzir. É só ter boa vontade. E vai produzir se Deus quiser. Aí, então, nesse momento, claro, você imagina, gente, lá no lugar mais perigoso do mundo, ficar sozinho. Sem falar inglês, sem falar hebraico, aramaico, sei lá que desgrama de língua que eles falavam, que eu só entendia quando eles começavam. Eles falam grosso com os outros, né? E quando falava Habib, eu via que estava, não. Aí eles eram amigos, mas eles falam mais brabo com os outros do que a gente.
E você lá nesses kibbutz, com certeza você trouxe essas experiências, não é? Você falou de grandes produções aqui para o Brasil. Como é que nós estamos nesse aproveitamento? Você que faz mexe nessa área, né? Desses recursos ambientais, dessa preservação da nossa fauna, da nossa flora, mas que também é um produtor rural que vive disso. Na verdade, hoje ele vende produtos agropecuários, remédios, esse tipo de coisa. Não é? Mas é envolvido, sempre foi envolvido. Ele estava falando aqui para mim de um projeto, plantaram 50 mil árvores só numa regiãozinha aqui nossa, que passa também na propriedade deles. Como que nós estamos cuidando, não é? Porque Deus nos guarda, mas a gente está guardando e cuidando das coisas dele, nós produtores rurais? Nós temos muito dever de casa para fazer ainda, né? Nós temos aí, pode-se dizer, né, um possível celeiro mundial. O Brasil tem condição de ser isso e ainda assim manter os ecossistemas, né, ajudar na preservação, não deixar ser extinto mais animais, que vários estão extintos aí, que Deus colocou no mundo aí, e é uma maravilha, né? Agora tem aparecido onça por perto aí, né? Isso aí eu sei, já comeram uns par de carneiro meu lá em casa, mas não matei ela não, viu? Prendi meus carneiros, claro. Muito mais fácil e muito mais ecológico fazer isso, prendi os carneiros, mas mataram as par delas. Ô Renato, você nessas andanças, você que sabe, não é, que Deus nos guarda, que Deus nos cuida, você fala com muita gente que não é um cristão, é batizado, mas que muitas vezes não é evangelizado. Você fala direta ou indiretamente com essas pessoas dessas propriedades que são bens naturais deixados, para que a gente guarde, porque não é nosso, não é? Eu acredito que tudo que Deus deixou é do ser humano, mas que algumas pessoas têm, por exemplo, a propriedade, não é? A propriedade, mas essa responsabilidade de cuidar e preservar para as outras gerações, mas que eles tenham essa pequena consciência do que é ser um tutor das coisas de Deus. Você tem essa preocupação de uma maneira ou outra falar para eles que tudo isso foi Deus que nos deu e é para a gente estar embaixo da guarda dele e, consequentemente, guardar esses recursos? São Paulo falava que a gente tem que evangelizar oportuna e inoportunamente, né? E eu não estou lá, né? Porque eu sou vendedor, né? Eu não posso chegar inoportunamente no meu cliente. Mas a gente fala assim, e tem que falar, né? A gente estava trocando ideia aqui antes do programa, né? Nós que temos essa visão, que tivemos essa graça de poder conhecer o falar do primeiro mundo, nós sabemos que nós temos uma missão grande aí, né, de estar difundindo isso devagar. Na verdade, nós temos que fazer uma mudança de paradigma, uma maneira de pensar, né? Porque nós podemos produzir, sim, com qualidade, sem usar muito veneno. Eu posso até abrir esse leque aqui. Tem produto, por exemplo, que a gente usa, que é vendido no mercado brasileiro para matar berne, bicheira, que é proibido na Europa. Por quê? Você passa no lombo do animal, se o gavião vem e come o berne, ele morre. Ele morre. Isso eu sabia, mas que, assim, são essas leis contraditórias, esses produtos contraditórios que nós temos aqui, né? Que fala que não faz mal, não sei o quê. Pouquíssimas pessoas sabem disso, que tem muitos. Você passou, o berne já começa a sair, né? Porque ele está morrendo, e o avião se vem, pá, morreu. Mas isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho. O Fagner. Opa! Você está curtindo a conversa nossa, né? Tô demais. 2 velhão aqui, falando como é que são as nossas experiências, como é que é no sertão. Sim. Você se sente guardado por Deus? Nossa, demais da conta. Demais. Eu vejo o quanto que o Senhor ele teve esse cuidado, essa proteção ao longo de toda a minha vida, né? Ao ponto de eu estar aqui hoje é sinal dessa proteção dele, desse cuidado. E o guardar do Senhor, essa proteção dele, é se refugiar nele, né? Assim como vai dizer lá no Salmo 90. Essa confiança nele de se refugiar. É onde ele é, assim como o filho quando tem o pai, quando tem a mãe.
e busca segurança, proteção ali perto do Pai, diante dos medos, dos perigos, assim também é com Deus. É se refugiar nele, é a mesma coisa da criança e até ir ao encontro do Pai e ali ter aquela segurança de eu estou protegido. Que beleza. E ele, como a Fernanda, ele tem também esse dom maravilhoso de rezar para Deus, orar a Deus através da música. Esse dom, que no céu existe música, né? E ele vai também fazer um pouquinho de oração, como a Fernanda fez, que também nos levou a rezar junto com eles através da música. Então vai, canta pra gente. O que você preparou aí? Vamos lá, no dia em que eu saí de casa, dilema aí dos pais, né? Que ao filho sair de casa, a oração que tantos pais fazem, né? Essa proteção, pedindo a proteção de Deus sobre os passos do filho. Tomara que eu não chore aqui, viu, gente? Tá acontecendo uns trem aí também. Coisa boa, mas que dói o coração do pai e da mãe. Canta pra gente. Vamos lá. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Aonde você for eu sigo com meus pensamentos, seja onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. É isso aí. Ótimo. Deus abençoe, Antônio. Deus abençoe. Quem sabe o que está acontecendo, sabe. É que meu nenê foi embora. Tá voando. E a gente fica em casa, né? Abençoar. Faz Essa é a missão parte, do pai, né? Faz parte, Faz né? parte. A gente não pode criar o filho pra gente, né? Não. Mas que dói, dói. Mas que dói, dói. Ô, Jaque. Oi. O que você tem pra nós aí, minha querida? Eu tenho maravilhosas coisas aqui para indicar para esse povão bom que está aí nos acompanhando em casa. Já agradecendo a padaria da avó Josefa por sempre mandar esses alimentos deliciosos.
aqui para o programa. Você, quando vier aqui na Canção Nova, passa lá na padaria da Vó Josefa, compra a sua chipa e você já está ajudando também a salvar almas através da sua contribuição. E hoje, Adriana, eu quero indicar o livro do Padre Bruno, Lutar Sempre, Desistir Jamais. Padre Bruno Costa, o nosso querido Padre Bruno. Quantas vezes a gente está aí nas lutas, né? E queremos desistir, são as enfermidades, são os problemas. E esse livro que o Padre Adriano ele vem indicar, ele mostra para nós todo o percurso que ele teve que fazer até chegar ao sacerdócio. Para você adquirir esse livro é no 12 31 86 2600. Deus abençoe, que nós possamos continuar lutando sempre e desistindo jamais. Obrigado, Jaque. Obrigado a você, né, que é sócio comprometido, que nos ajuda de uma maneira ou de outra. Você patrocina essa obra, que é para levar essa palavra de Deus através, por exemplo, como esse programa, com as nossas conversas, mas também com grandes músicas. A gente vai para o intervalo e o programa volta já já. Vamos de música, né? Elias, para nós. Vamos cantar. Alô, meu Deus, lembrando do Padre Zezinho aqui, falando de intimidade com Deus. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu. Quero convidar você para juntos conhecermos Itália e Medjugorje. Nesse roteiro percorreremos Roma, Assis, Loreto, São Giovanni Rotondo e a Gruta de São Miguel Arcanjo. Em Medjugorje viveremos a espiritualidade daquele lugar. Saída em 13 de maio. Informações 12 31 86 20 55. Obra de Maria, Mais que Viagens. Encontros com Deus. Não chore pelo que viveu, o seu passado não importa. Aqui diante de Deus, tudo se renova. O que é velho dá espaço pro novo, a tristeza dá lugar pra alegria. Só em Deus se tem as respostas, só em Deus se muda de vida. Deus está contigo, tudo é novo agora. Enxugou o seu pranto e te deu a vitória. Se a dor te ronda, ora que melhora. Quando Deus ordena, o mal vai embora. Não chore pelo que viveu, o
seu passado não importa. Aqui diante de Deus, tudo se renova. O que é velho dá espaço pro novo. A tristeza dá lugar pra alegria. Só em Deus se tem as respostas. Só em Deus se muda de vida. Deus está contigo e tudo é novo agora. Enxugou o seu pranto e te deu a vitória. Se a dor te ronda, hora que melhora. Quando Deus ordena, o mal vai embora. Deus está contigo, tudo é novo agora. Enxugou o seu pranto e te deu a vitória. Se a dor te ronda, hora que melhora. Quando Deus ordena, o mal vai embora. Deus está contigo, tudo é novo agora. Enxugou o seu pranto e te deu a vitória. Se a dor te ronda, hora que melhora. Quando Deus ordena, o mal vai embora. O mal vai embora. É isso aí, quando Deus ordena, o mal vai embora. É a canção nova sertaneja de volta para alegrar, para te ajudar nesse finalzinho de domingo. Muito obrigado você que nos acompanha. Mas você está chegando aí, ó, ouviu, mudando de canal, ouviu essa música deliciosa da Fernanda Silva. É sim um programa feito só para você. E o tema desse programa é Deus quem nos guarda. Tudo passa, tudo morre. Logo, para que apegar-me a coisas transitórias que não me levam a Deus? Santa Teresa dos Andes. Ele é administrador, homem do campo, pós-graduado em perícia ambiental, homem de fé. Renato Ferreira. Ô Renato, e com esse fato, né, de vivermos da providência de Deus, na guarda de Deus, nesse cuidado que Ele tem para conosco, Ele cuida de todos, né? Se tem uma passagem, né, que até os pardais, né, até as aves são cuidadas por Ele. Qual é a sua experiência diária desse cuidado de Deus? Interessante que Jesus e Deus é tão minucioso, e quando Ele fala pardal, é o pássaro menos valorizado, né? Muitas vezes é visto como uma praga, né? Exatamente. Isso aí é o português que sortou essa praga aqui no Brasil. É verdade. Mas mesmo assim Ele também cuida deles, né? Cuida deles também. A gente, ser humano, vai fazendo as burradas e Deus vem consertando atrás, né? Mas Ele confia em nós. Até a palavra da gente confiar em Deus, a palavra confiar, a raiz dela é a mesma de fiança. Deus é o nosso fiador. Então, Ele confia na gente. Nós temos que confiar nele também. Estou vendo você com o fichário aí, as fichinhas aí. Eu sinto que São Pedro mexeu na minha ficha lá, rapaz. Com esse negócio de câncer aí. Ele pegou na minha ficha, eu dei uma tremida nas bases aqui. Para ele falar, ó, anda na linha. Anda na linha que eu posso chamar você. E com esse chamado que Ele tem feito, não é através desse momento que você está passando na sua vida, esse chamado de você não tem mais jeito com você sozinho. Não é agora é você e eu,
Ele falando, né? É você e eu. Tem sim a ciência. Como o próprio diagnóstico, né? Se não fosse a ciência, você não teria descoberto isso. Agora, esses tratamentos que você tem feito, mas Deus criou a ciência. E esse chamado que Ele vem fazendo para você, através dessa enfermidade, né? Que vem assolando aí tanta gente, essa palavra maldita, que é a palavra câncer. Como está sendo a sua entrega? Como está sendo essa experiência? Para que as pessoas lá em casa, porque tem muita gente doente, tem muita gente com esse problema do câncer. Qual está sendo o seu enfrentamento? Você diante desse mal que pode sim tomar a sua vida. O que você hoje falaria para as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema? Eu digo o seguinte, que eu tenho sentido Deus me falando que a primeira questão dele é curar a minha alma. O corpo é um veículo que me foi emprestado e ele vai ser devolvido para a terra, né? Somos pó e do pó nós vamos voltar, né? Então o Padre Léo mesmo estava tocando essa música aí. O Padre Léo gravou essa música aí. Falou, meu Deus, né? Não pude deixar de lembrar dele. E o Padre Léo falou para o Padre Fábio de Mello, falou assim, ó, estava rezando, todo mundo rezando, ele falou assim, ó, Deus está curando a minha alma. Eu não vou perder um segundo dessa doença. E ele aproveitou, ficou cego, botava a letra desse tamanho aqui no computador para poder escrever, escreveu um monte de livro. Morreu com 45 anos de idade, né? Então, ele, sim, foi um exemplo para nós, de um santo aí dos tempos modernos, né? Como nós temos aqui também o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, né? Então, eu digo para quem primeiramente, é fazer o exame, né? Que tem essa bobeira do homem aí, de fazer o PSA, de fazer o exame de toque. Eu falei na TV Aparecida há pouco tempo atrás, não sei se ela vai cortar ali, que o toque não vai tirar ninguém do armário. De forma alguma, isso é verdade. Para quem tem esse preconceito, né? Nós homens, principalmente nós de fazenda, né? Gente, é um exame médico. É um exame médico. Deus criou a ciência para cuidar de nós. É assim, Deus cuidando de você. Mas se você é preconceituoso nessa coisa de nós, homens antigos, pense, sério. É a mão de Deus tocando o seu corpo, te examinando para descobrir o que está errado. E depois, se você tiver essa consciência, você vai fazer como Renato. Deus, através da doença do corpo, está curando, primeiramente, a alma dele. Então, se é um veículo corpóreo que eu tenho, é igual um carro, né? Só que o piloto é um só. Você pode o piloto e o carro que Deus deu para a gente é um só. Então, eu estou examinando aqui minha caixa de câmbio. O único detalhe é que o exame é através de escapamento. Mas isso é um detalhe. Exatamente, ele está fazendo umas metáforas aqui, mas é sério, gente, nós temos que acabar com esse preconceito, né? Com esse preconceito, principalmente do câncer de próstata. Meu Deus, são exames. Ué, tá bom, as mulheres vão no ginecologista constantemente, muito mais que nós, porque se a gente tem um tantinho de órgão, elas têm muito mais. Se a gente também é instrumento de procriação, de perpetuação da espécie humana. Só que a nossa caixa de câmbio, vamos falar dessa maneira, ela tem bem menos ferramentas do que, sim, todos os órgãos reprodutivos da mulher. E ela tem que passar constantemente. Então, você acha que não é constrangedor para as meninas? Vamos falar para as mocinhas começando lá atrás. Você acha que não é constrangedor? Claro que é, só que elas vão constantemente. Então você, homem, macho, barbudo, que fala, ninguém põe a mão em mim. Meu Deus, que ignorância, que ignorância. Vai cuidar, meu filho. Deus criou a ciência. Para quê? Para cuidar de você, para que você possa, sim. Ele criou a doença? Não, de forma alguma. E está tendo aí tantas
pessoas procurando a causa. Porque para você curar a doença, você tem que achar a causa. Então tem tanta gente falando que é vírus, que câncer nada mais é que vírus. Tem tanta gente falando que é da alimentação, que eu acho que é o mais correto. Do açúcar a coisas industrializadas. O açúcar não é da natureza? Não. A caldo de cana é da natureza. Depois passa por um mundaréu de produto, com um monte de química lá. Então sim, já está comprovado que açúcar demasiado faz mal. Mas não foi Deus que criou isso, foi essa loucura do mundo moderno, todo mundo querendo coisas da maneira mais fácil do mundo, da maneira mais fácil possível, e vai criando um monte de produto, e está aí essas doenças que vêm assolando o mundo. Mas não, Deus é misericordioso, Ele criou a ciência para nos ajudar, e você está aí negando por causa de um preconceito. Meu filho, pelo amor de Deus, vamos aproveitar. Se você não foi ainda, corre lá. Que coisa mais boba, um simples toque. E se você é tão preconceituoso assim, você ainda não viu as maravilhas que o ser humano é, né? Para ficar com esse negócio de preconceito, tirando a nossa pele, somos todos exatamente iguais, independente do que você faz, do que você pensa, somos todos iguais. Então, larga a mão do preconceito besta e vai lá fazer esse seu exame. Ô, Fagner, eu sei que você tem preparado uma música pra gente, mas eu queria que você falasse primeiro dessa proteção de Deus, não é, que você sente dentro do seu grupo. Não é você que é um jovem dentro da comunidade, você se sente protegido também, estando nesse grupo que você é inserido também dos jovens? Sim, aqui dentro da comunidade a gente diz que a gente está envolto, né, de uma proteção, né, daquilo que é a realidade do mundo, para a gente viver aqui. Claro que isso não exclui as realidades que também a gente é atingido, mas eu, enquanto jovem, enquanto consagrado, sinto muito concretamente mesmo esse cuidado de Deus, essa proteção e os alertas que Ele vai dando, né? Assim como a gente falava antes, né, do filho que vai até o pai, busca segurança. Deus também é esse pai que Ele vai nos dando os direcionamentos, vai nos apontando o caminho, nos mostrando o que é certo, o que é errado, e nos dando discernimento, sabedoria. E assim a gente vai caminhando sob essa mão protetora de Deus, né? Assim como o santuário do Pai das Misericórdias, né? Essa mão que envolve tantos filhos que voltam para o Pai. Assim também eu me vejo aqui, envolto por essa misericórdia protetora de Deus. É isso aí, meu querido. Canta para nós. Vamos lá, então. De minha essência, que a gente não tenha medo de se entregar, de dar o nosso tudo para o Senhor, de nos darmos inteiramente a Ele. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita-se em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exala
teu cheiro. Adriano, eu queria aproveitar o gancho, né, dessa música que o Fagner cantou para falar para o Renato que ele não precisa ter medo. É uma situação muito delicada, mas lá em casa também meu pai teve o câncer e quando nós descobrimos foi aquele desespero. Mas hoje chega a ser engraçado, porque nós louvamos e agradecemos a Deus pelo câncer do meu pai. Porque durante todo esse processo, muita coisa aconteceu. A nossa família se uniu muito mais. Nós realmente nos voltamos para as coisas de Deus. Nós percebemos a vida com um grande valor que a gente não via antigamente. E muito mais coisas que Deus foi fazendo ali nos detalhes. Meu pai indo para o hospital, foi para Curitiba. E claro, o medo vem mesmo. Mas Renato, apenas confia. Porque Deus também permitiu que tudo isso acontecesse. É por uma graça muito maior. E também falo para você também que está em casa e passa a mesma situação que o Renato. Confia mesmo, louve e agradeça a Deus até por esse momento difícil. Porque eu tenho certeza quantas graças o Renato vai colher na vida dele. Ele acha que ele é feliz, ele vai ser muito mais feliz de agora para frente. Amém. Eu queria fazer um convite aí a todos vocês que estão em casa. Vamos selar esse momento, selar esse programa que está sendo tão gostoso, falando para a gente, falando profundamente com a gente, através do testemunho do Renato, essas experiências que ele teve na vida, esse momento que ele está passando. Não é? A Fernanda falou da maneira mais bonita, né? Que isso são, sim, oportunidades para que a gente possa mudar de vida. E eu tenho certeza que quando isso tudo passar, o Renato vai estar exalando o perfume da essência de Deus na vida dele. Eu queria convidar você a rezar com a gente, a falar com Deus nesse momento. Canta pra gente de novo o refrão dessa música, por favor. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu som eleito e a minha essência exalar teu cheiro. Sim, Senhor, que a nossa essência seja somente Ti, que nós tenhamos, Senhor, o Seu cheiro, a Sua face, a Sua voz, a Sua mansidão. Vem, Espírito Santo de Deus, penetrar no nosso coração, a nossa alma, mais profundo do nosso ser, meu Deus. Nós que estamos passando por problemas, por tribulações, por doenças, Senhor, estamos entregues em Tua mão. Recebe, Senhor, o nosso nada, o meu nada, a minha fraqueza, até mesmo os meus pecados, Senhor. Recebe, Senhor, tudo que é o meu nada. Quero me colocar diante de Ti, Senhor, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na minha fraqueza, no meu pecado, na minha insegurança, na minha falta de esperança, Senhor, até mesmo na minha revolta. Se eu estou revoltado contigo, entrego, Senhor, até mesmo a minha revolta. Entrego, Senhor, essa doença que eu estou passando. Que o Senhor possa, sim, a partir desse momento, o Seu único propósito da minha vida, que eu possa me entregar 100% em Suas mãos. Que tudo fique para trás, que tudo perca a importância, que só o meu relacionamento contigo seja a exclusividade, a importância maior na minha vida, Senhor. Que
porque eu quero estar conectado contigo. Eu quero sim poder exalar o seu perfume. Não mais esse perfume fédido que eu apresento através das minhas palavras, dos meus atos, Senhor Jesus. Dessas situações que eu crio que não exalam o seu perfume, eu quero sim, Senhor, me entregar em suas mãos. Entrego também, Senhor Jesus, nesse momento, as pessoas que estão mais necessitadas de Ti, Senhor, mas na maneira física, das pessoas que estão com problema de saúde, principalmente, Senhor, nesse momento, o Renato, Senhor. Que ele possa sim se sentir cuidado por Ti, que o Senhor possa colocar o Seu Santo Espírito, esse fogo abrasador do Espírito Santo, que vem sim curar, Senhor, todo o interior dele, toda a alma, todo o espírito, mas também, Senhor, o corpo físico dele, que é morada do Seu Santo Espírito, é a Tua própria morada, Senhor. Vem tirando desse templo toda a sujeira, todas as células que não são de acordo com a Sua criação, Senhor. Células doentes, células cancerígenas, Senhor. Nós pedimos nesse momento, sim, confiamos na cura da ciência, desses tratamentos que Ele está fazendo, mas também, Senhor, principalmente da Sua cura direta. Vem, Espírito Santo de Deus, curando todas as células cancerígenas, que o Senhor possa renová-las, que elas possam voltar até a forma original, perfeita, que são células sadias conforme a Sua criação, Senhor. Entrego a vida do Renato totalmente em Suas mãos, que a Sua vontade seja feita na vida dele, que ele possa sim se entregar constantemente, diariamente, a todos os momentos, quando ele estiver fazendo, seja qual for o tratamento, pode ser químico, pode ser qual for o tratamento, na hora do desespero, que ele possa encontrar alento, acalento, apoio, aconchego do Teu lado, Senhor, no Seu colo. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, por todas as curas físicas que o Senhor vem realizando nesse momento, porque o Senhor não perde tempo, o Senhor é imediato, o Senhor quer curar, libertar, mas nós Te louvamos, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, glória seja dadas a Ti, Jesus. Santo é o Seu nome, Senhor. Amém. Gente, o programa não está acabando. Estamos chegando só no final dessa parte. Queria agradecer aqui, colocar meu chapéu de volta. Isso. O Cleuber, Fagner, Elias, Fernanda, mas principalmente a você, meu querido, que trouxe pra gente essa paz. Não é o que mais me impressionou nesse programa, foi a paz que o Renato passou pra gente, né? Passa nesse problema grande, né? Câncer de próstata que assola tanta gente, e ele mostrou essa sobriedade, essa serenidade, porque ele acredita assim que está sob a proteção do Senhor. Adriano, eu fiquei lembrando aqui no Padre Léo, quando ele veio aqui no Osana Brasil, que ele deu uma ajeitada nos médicos lá e veio aqui, que ele era um homem de palavra, ele veio aqui. E ele falou que estava frágil, aquele homem forte estava frágil, com dificuldade para se levantar. E ele falou que antes ele tinha medo, tinha dó de gente feia. E eu estou me sentindo horrendo aqui perto dessa menina tão linda aqui. E ele falou que agora ele tinha dó de quem não tem fé. Esse sim é pobre. Quem não tem fé é pobre. Realmente, quem não tem fé é pobre. Obrigado você que abriu aí a porta da sua casa, não é? Porque esse simples programa com pessoas simples, mas cheio de Deus no coração, como o Renato, foi o nosso convidado especial, pôde estar aqui falando com você, rezando com você. Deus abençoe a todos nós. Mas como eu falei, nós vamos de música, um pequeno intervalo, e fica aqui o convite. Já vou levar a mão no bolso, para a gente voltar daqui a pouquinho com essa belíssima devoção ao Santo Terço, que nos traz também não só curas físicas, mas sim, o terço também nos traz cura física. Depois do intervalo a gente volta com o Santo Terço. Muito obrigado pela sua
permaneça aqui junto com a gente. Deus abençoe. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Programa livre para todos os públicos. Boa tarde, família Canção Nova. Boa tarde você que agora assiste a TV Canção Nova. Nós estamos neste ano de celebração, celebrando também os 30 anos de evangelização através da TV. E você faz parte dessa história. Estamos em ação de graças. E agora é o momento de nós nos voltarmos inteiramente a Jesus misericordioso. Essa é a hora da misericórdia. Eu acolho você que nos assiste agora aí da sua casa, você que nos assiste do trabalho, muita gente que nesse momento para rezar ou continua trabalhando, mas o seu coração está em oração e isso é muito bom, muito importante. Quero acolher você que agora também nos assiste aí num hospital, talvez até mesmo num presídio. E você que vai acompanhar a reprise desse programa na madrugada ou em algum outro momento. A misericórdia do Senhor é para você, meu irmão, minha irmã. E quero acolher cada um que está aqui também no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero acolher você que veio de perto e de longe. Boa tarde! Todos já estão aqui se preparando para rezar o texto da misericórdia, cada um com a sua intenção, mas nós vamos rezar também pelas suas intenções. Então não perca tempo, mande já o seu pedido de oração pelo e-mail, textodamisericórdia@cançãonova.com. E se você tiver testemunho, mande também. É muito importante a gente poder partilhar aqui o seu testemunho, tá bom? textodamisericórdia@cançãonova.com. E quero acolher meu companheiro de missão nesse tempo, Padre Gevanildo. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Patrícia. É muito bom, sempre muito bom estarmos reunidos nessa hora da misericórdia, onde nós derramamos as nossas misérias no coração de Jesus. Misericórdia é o encontro da humanidade com a divindade, com a miséria do homem e com a riqueza, com a misericórdia, com o coração de Deus. Por isso,
você neste momento é muito bem-vindo a rezar junto conosco, a estar junto conosco. Você que nos acompanha neste momento, que vai nos acompanhar numa gravação pela madrugada, é momento de nós mergulharmos os nossos pecados diante do coração de Deus, porque aí nasce a misericórdia. Deus que se inclina sobre nós para nos levantar dos nossos pecados. E por isso Deus quis. Jesus diz, eu desejei a festa da misericórdia. É isso que Jesus diz no Diário de Santa Faustina. Eu desejei, eu desejo a festa da misericórdia. Porque a festa da misericórdia atrai para junto dele, de Jesus misericordioso. No Brasil, muitos lugares, graças a Deus, já estão se preparando para realizar. Aliás, o sonho do coração de Deus é que cada igreja tenha a sua festa da misericórdia. E nós aqui na Canção Nova, todos os anos, preparamos a festa da misericórdia com muito carinho. Então se programe, venha para cá com a sua família, convide aí seus vizinhos, todo mundo. De 26 a 28 de abril, nós vamos viver aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista a festa da misericórdia. Enquanto há tempo, recorram à minha misericórdia. E você também que ama essa devoção, né, que vive a devoção à misericórdia, que você possa se programar. Se você ainda não tem a novena da misericórdia, adquira através, não é, do site loja.cançãonova.com, porque a novena ela deve ser feita como Jesus ensinou a Santa Faustina, né, antes da festa da misericórdia. Então de 19 a 27 de abril a gente também vai viver a misericórdia, essa novena da misericórdia aqui nessa hora especial. Mas você é bom que tenha aí em mãos a novena da misericórdia. Você que está aqui já adquira a sua e leva para casa, para a gente poder fazer junto, né, de 19 a 27 de abril, então, a novena da misericórdia. Ou você pode ligar agora também e adquirir. 0 operadora 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Quero convidar você também a nos seguir no Facebook, Terço da Misericórdia CN. Lá você pode deixar suas intenções. O padre mesmo vai daqui a pouquinho trazer aqui alguns pedidos que foram enviados para nós através do nosso Face, Terço da Misericórdia CN. E você pode também nos seguir no Instagram, TV Canção Nova, tá bom? Quero colocar aqui, olha, as intenções de cada um dos nossos colaboradores que estão hoje conosco. O João Henrique, o Luiz Henrique, o Alexandre Brum, o Elias Júnior, a Rosana, o Valdir Fagundes, o Augusto, o João Marcos, o Caleu, a Rafaela Aragão, a Renata e o Guilherme. Cada um aqui, olha, já está sendo colocado na gota da misericórdia. E hoje o padre também traz muitas intenções, né, padre? Graças a Deus. São muitas intenções pelas quais nós rezamos, né? A oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus é quando nós temos intenções, né? Então, quero rezar aqui em ação de graças pelo Antônio e o Raimundo. Eles estão aqui, estão completando 46 anos de casamento. Vamos Eles aplaudir. São de Brasília. Parabéns, 46 Parabéns. anos, né, gente? É uma grande graça nos dias de hoje. Deus abençoe vocês, viu? Que Deus conserve o amor de vocês. Está aqui na Gota da Misericórdia. Também quero rezar por Célia. Ela diz: eu sou da cidade de Cambuí, Minas Gerais. Assisto todos os dias o Terço da Misericórdia e segundas-feiras a missa da família. Hoje venho comemorar o meu aniversário. Ela diz: estamos em 5 pessoas. Cadê a Célia? Célia? A Célia. Tá ali. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Parabéns, feliz aniversário. Célia. E também ela já está aqui agradecendo, comemorando o aniversário do seu esposo, Ademar, que será no dia 8 de março. Ela diz: Jesus, eu confio em vós. A intenção de vocês aqui na Gota da Misericórdia e também. Padre, já que o senhor falou de casamento, tem também o casal Valdomiro e a Maria Conceição. Levanta bem o braço aí, olha, eles estão superando 56 anos de casado, gente. Quase 60. Parabéns. Deus abençoe que chegue lá, né, Padre? Chega, com certeza. Eles são de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. Também rezamos aqui pelo aniversário de Marilza Aparecida, colocando aqui também na Gota da Misericórdia, pela cura de Leon, de 6 anos, está com leucemia, ele é de Belém do Pará, colocando aqui também o Leon, e com ele nós colocamos todas as crianças que hoje estão enfrentando uma enfermidade, estão internadas, estão passando por dificuldades na sua saúde. Nós colocamos diante do coração de Jesus também essas intenções. Você que tem rezado pelo seu filho, sobrinho,
afilhado, apresentado junto com a intenção aqui do Leon. Tem mais uma aniversariante aqui, a Maria Aparecida de Cachoeira Paulista. Levanta o braço aí, querida. Bem-vinda, parabéns para você. Deus abençoe. Queremos rezar aqui. Peço cura espiritual e física para Elisa Rosane, José Perpétuo, Sebastião Leôncio, sobrinhos. Estamos colocando aqui também essa intenção diante da gota da misericórdia. Pai das misericórdias, peço-vos a graça da cura e libertação dos meus filhos, Tiago Góes e Mateus Góes, e do meu sobrinho Jean Carlos. Está aqui, Deus conhece também o seu coração, você que está pedindo, está aqui na gota da misericórdia. As amigas Ana Regina, Juscelia e Sandra vieram de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, para rezar juntas, estão aqui no santuário. Vamos colocando aqui também a sua intenção. Peço saúde de minha mãe Terezinha. Estamos juntos rezando aqui ao vivo. Também está aqui, graças a Deus, né, Patrícia? Sempre tem peregrinos que rezam junto conosco aqui no santuário. Graças a Deus. E olha, Padre, a gente se une a Dani Miranda, nossa irmã de comunidade, porque ontem faleceu uma prima e ao mesmo tempo afilhada dela, não é? A Isabela Maria Silva, lá de Conselheiro Lafayette. Nós rezamos pela alma da Isabela e que Deus console o coração de toda a família nesse momento de grande dor. Rezando por essa família, né? A família da Dani. Nós rezamos por todas as famílias que hoje sofrem com a perda entre aspas, né, Padre, de um ente querido. A gente tem a certeza do céu, a esperança, né, do céu, mas como é doloroso a gente saber que alguém que a gente tanto ama não vai estar tão perto mais da gente. Então que Deus seja o consolo e o conforto para vocês. Nós queremos também, hoje que é segunda-feira, essa tarde também nós teremos, depois do Terço da Misericórdia, a missa pelas famílias. No nosso Facebook, algumas pessoas deixaram o nome das suas famílias para que nós rezássemos. Quero rezar aqui pelas famílias Mendes e Ferreira, que Deus livre do mal. As famílias da Célia Maria Mendes Ferreira. Também a Fabiana Miranda, oração pelas famílias Mascarenhas Miranda, Costa Lourenço, Reis, Toledo, Amaral e Bendini. A Eide Bete Moreira pede oração pela família Soares Silva. Queremos rezar pela família da Renata Oliveira, que é a família Oliveira e Sete. A Ana Maria Michelotti, peço oração para a família Michelotti, família Silva e a família Santos. A Cláudia Leci Martins pede oração pela família Ribeiro, a família Ramos, a família Martins e por todas as famílias do mundo inteiro. A Viviane Schutz, pela família Vargas Schutz, Cardoso, Stumpf e Rocha da Rosa. Também a Sueli Santana Félix pede oração pela família Santana Félix Oliveira, a família Ribeiro, Santana Martins, Lacerda e por todas as famílias do mundo inteiro. Então, junto a essas intenções, estão todas as intenções do nosso Facebook. Pessoas que deixaram o nome das suas famílias estão aqui na Gota da Misericórdia. E quem está aqui tem a graça de daqui a pouquinho, não é, poder participar, consagrar toda a sua família também à misericórdia divina e na Santa Missa. E quero rezar especialmente para Leila Azevedo. Ergue o braço aí, querida Leila. Ela que é de Porto de Campos, Rio de Janeiro. Ela está pedindo oração porque ela vai fazer uma cirurgia, não é? Ela está com câncer, mas está aqui pedindo essa graça ao Senhor, que tudo corra bem. Então, especialmente para você, minha querida, eu quero ler o testemunho de hoje. Eu vou até adiantar o testemunho, presta atenção, tá bom? Meu nome é Maria Salete Della Roca, moro em Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, e todos os dias rezo o Terço da Misericórdia às 15 horas, juntamente com vocês pela TV Canção Nova. Conheci o programa e o Terço da Misericórdia em 2017, quando minha filha foi diagnosticada com câncer de mama. Uma grande amiga me presenteou com a oração e me ensinou a fazer a novena. Olha a importância, né? Sempre às 15 horas. Então, desde lá, estou sempre agradecendo a Jesus pela enorme graça que alcançamos.
Minha filha passou por todas as cirurgias com um excelente resultado e recuperação. Fez todo o tratamento de quimioterapias e radioterapias com muita fé em Jesus e Nossa Senhora, de que ficaria totalmente curada. Hoje ela está ótima de saúde e agradecida por demais, pois junto ao programa, o Terço da Misericórdia, Jesus e Nossa Senhora, conseguimos essa graça alcançar, para fortalecer ainda mais sua fé. E ela ainda diz: meu bisneto também, em 2017, passou por uma cirurgia grande de retirada do baço com apenas 5 aninhos. A cirurgia foi um sucesso, ele se recuperou super bem e hoje ele é uma criança alegre e ativa. Mais uma graça alcançada. Hoje distribuo e tento divulgar ao máximo a oração e a novena do Terço da Misericórdia. Só tenho a agradecer à Canção Nova e aos peregrinos do Terço da Misericórdia por estarem sempre comigo, fortalecendo minha fé. Que Deus abençoe todos vocês e que lhes dê muita saúde para que essa obra nunca acabe. Jesus, eu confio em vós. Então é nessa confiança que eu convido você a ficar de pé agora. Diante dos testemunhos aqui, a importância da gente receber, não é, o seu testemunho nessa hora da misericórdia. Eu já quero rezar o texto e depois o padre vai meditar o diário, pode ser assim? Para a gente poder aproveitar esse momento que a gente acabou de ouvir esse testemunho. Eu quero rezar pela Venezuela hoje de forma especial, né, padre? Aquele povo que está sofrendo tanto, onde estão passando fome, morrendo de fome. Que a misericórdia do Senhor mesmo alcance aquela nação e todos os países onde as pessoas estão precisando partir da sua pátria. Nós rezamos por todos os refugiados hoje, pelos cristãos perseguidos, pelos enfermos, especialmente por você, Leila, não é? Por sua intenção, mas todos que estão em tratamento de câncer e aquelas doenças que são incuráveis para os homens, mas não para Deus. Qual a sua intenção, Padre? Queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por todo esse movimento que o nosso querido Papa está fazendo, pessoas que sofreram abusos por parte de clérigos da igreja, por toda essa vergonha da igreja, não é? Essa humanidade de que é formada a Santa Igreja de Deus. Vamos rezar por todas as crianças que sofrem o abuso, por todos os adolescentes. Quero rezar pela paz no mundo também, por todos os países que estão vivendo em conflito. Quero rezar pelos encarcerados. Você que está passando por este momento da sua vida no cárcere, nós colocamos você, rezamos por você. A misericórdia do Senhor te alcança aí onde você está. E com isso também queremos rezar pelos doentes, por aqueles que hoje são desempregados. Vamos rezar, quantos dos nossos, por essa crise que nós vivemos em nosso país também, estão procurando emprego. Eu rezo de maneira especial pelos nossos desempregados. Por cada pedido que está aqui, por você, sócio evangelizador, se a gente pode levar essa misericórdia divina é porque você assume essa evangelização junto do sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você por sua fidelidade mês a mês. E você, qual é o seu pedido? Qual o seu impossível que você veio buscar aqui no santuário do Pai das Misericórdias? Vai falando a Ele. Você que nos acompanha agora pela TV, entrega a Jesus, mas entrega de verdade. Entrega as suas dores, entrega agora as suas misérias, entrega os seus pecados, as suas limitações. Esse é o momento de nós nos lançarmos nos braços do Pai de misericórdia. E entregar a Ele tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos angustia. Você, mãe, que agora está preocupada com a saúde do seu filho. Você que está preocupada com a saúde do seu filho pequeno, mas você que se preocupa com o seu filho que está nas drogas, com o seu marido que está no alcoolismo. Você que hoje está no adultério e está assistindo a TV Canção Nova. Essa misericórdia é para você. O Senhor quer de você uma mudança de vida. Você sozinho não consegue, mas com a misericórdia e a graça de Deus você vai alcançar essa libertação e poder restaurar a sua família. Confie nisso. E nós rezamos agora também pelos agonizantes e por todas as almas do purgatório que necessitam agora das nossas orações. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do
do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Faustina Kowalska, de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje não vai dar tempo de meditar, não é? O diário de Santa Faustina, mas amanhã o padre com certeza vai compartilhar conosco, não é? Qual o número que o senhor ia meditar hoje, padre? Não lembra? Tudo bem, não tem problema não. 742. Mas quem quiser ler já em casa, Sim. mas amanhã o padre partilha conosco. Sim, 742. Isso. A necessidade de nós também sermos misericórdia para os outros. Ai, como precisamos aprender de Jesus misericordioso. Então já fica com essa lição de casa. Hoje, vamos ser mais misericordiosos, principalmente com aqueles lá da nossa família, né? Lá de casa. São eles que mais precisam da misericórdia de Deus através de nós. Vamos nos abraçar e no 3 dizer um Viva Jesus bem bonito? Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigada, Padre. Viva Jesus! A seguir, ofício da Imaculada Conceição.
ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play no YouTube você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Eu, Padre Givanildo Xavier, convido você para um roteiro especial que percorrerá Portugal, Itália e Terra Santa. Iremos ao Santuário de Fátima, em Portugal, e conheceremos na Itália, Roma, além de trilhar os passos de Jesus na Terra Santa. Saída, 27 de março. Venha peregrinar conosco. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. A paz de Jesus, seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos aqui na Igreja do Calvário, em Pinheiro, São Paulo, para rezarmos o ofício da Imaculada. Desde já quero acolher a Marília Melo, que irá cantar conosco, o Vitermo, membro da comunidade Canção Nova. Vamos juntos rezar então o ofício da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciar os grandes louvores
dos meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, Casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. antes que nascida, fostes virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus o Espírito Santo, e todas suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre
das nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, Que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. sois da terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, porto oriental, sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois ó Senhora entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida. De suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta judia,
justiça, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus nos salve, relógio que andando atrasado serviu do sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus, vós, Virgem, nos converta, que sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus,
igreja de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita que estás de ouro ornada. Por vós, mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta. É óleo derramado, virgem vosso nome, e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que nossa guia vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos lograr a perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos ao Padre Hamilton Manuel da Silva, que cedeu essa linda igreja para nós rezarmos o ofício da Imaculada. Padre, o Senhor nos ensinou que São Paulo da Cruz é místico. Como funciona a mística de São Paulo da Cruz? Quando falamos de mística, nós nem sempre temos uma boa interpretação. E aí nós imaginamos que o místico é um homem ou uma mulher fora da realidade do seu tempo, ou dos tempos atuais, o que seria o místico hoje. Karl Rahner já dizia que o cristão do século XXI, ou ele será místico, ou seremos místicos, ou não seremos cristãos. A mística vem de mistério. O santo, a santa na igreja, que nós chamamos de místicos ou místicas, e hoje nós temos tantos nos nossos dias, são pessoas que vivem uma profunda intimidade com Deus. Assim foi São Paulo da Cruz, há mais ou menos 300 anos atrás. Entre os seus escritos, São Paulo da Cruz se destaca por ser um homem prático, um homem de ações a partir da mística de Jesus crucificado, ou da experiência profunda do amor de Deus manifestado na cruz de Jesus, ou no Filho de Deus que por nós se entregou. Paulo é místico porque ele teve um conhecimento imediato do crucificado, enquanto experiência de fé e de ação concreta. Deus se fez sentir
enquanto pessoa e nos seus mistérios, de modo particular o mistério da cruz para Paulo. O amor expresso transformou Paulo da cruz num outro homem, mas em estado de graça. Paulo da cruz descobriu um Deus escancaradamente apaixonado por a obra da criação, pelo homem e pela mulher de modo especial. Paulo não conseguiu ler nas chagas do crucificado senão o amor de Deus, o amor entrega, o amor sacrifício, o amor que perdoa, o amor que redime, o amor misericordioso. Deus morreu por amor é a expressão mais citada por São Paulo da Cruz. Paulo nos ensina que é preciso levar uma vida contemplativa aos pés da cruz. Ou seja, a nossa oração, ela parte do próprio Deus que nos amou primeiro. Fazer a experiência deste amor na própria vida, na própria história. Mas ainda não basta, é preciso ter os mesmos sentimentos de Jesus crucificado. Enquanto ele estava na cruz, o que ele sentia? E a partir dos seus sentimentos, que atitudes Jesus tinha? É preciso que nós tenhamos os mesmos sentimentos dele. Aqui Paulo da Cruz lembra a carta de São Paulo a Filipenses. Assim nós poderemos descer do Calvário histórico, do Calvário de Cristo, e entrar nos calvários humanos, onde nós temos tantos crucificados, crianças, jovens, adultos, famílias, enfermos, as vítimas da violência e das drogas, os desempregados, os sem moradia, os que passam fome, os que têm perdido o sentido da vida. Enfim, a paixão de Jesus, ela continua através dos tempos, continua nos nossos dias. Paulo então nos pede que tenhamos as atitudes de Jesus crucificado, estando mais ao lado dos pobres e abandonados, estando mais próximo da natureza, cuidando e preservando o meio ambiente, a nossa casa comum. Muito obrigado, Padre, por nos ensinar um pouco mais da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor agora cele esse momento de oração com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter o seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Água,
fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da presença de Deus. Saiba mais sobre este instrumento de fé e conversão em nossos canais de venda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 26 00. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Programa livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Que bom, meu querido irmão, minha querida irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Nós estamos aqui no santuário para rezar, para falar com o Pai. E o Pai que é rico, que é cheio de misericórdia. Já quero mandar um abraço para todos que nos acompanham sempre o nosso programa, né? A Suzana e a Isabel que estiveram aqui esses dias, um abraço para elas. Enfim, para você que está aqui no Brasil, para você que nos acompanha fora do Brasil também, que o Pai das Misericórdias abençoe muito você e que seja esse momento mesmo de nós alimentarmos a nossa comunhão com Deus através desses minutos que nós teremos aqui, uma provocação para a gente viver depois, durante o dia, essa intimidade também com o Pai das Misericórdias. É o Salmo 84, versículo 13. Salmo 84, versículo 13. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É o salmista que dirige a sua oração a Deus e que trata a Deus como aquele que realmente é forte, é o Senhor dos exércitos. Como é que você pode fazer parte do exército do Senhor? Bom, através da graça do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos do nosso Pai. Então, pelo batismo, eu me torno filho de Deus. Se porventura, você que me acompanha agora, de repente não é batizado, meu irmão, minha irmã, busque o batismo. Busque saber qual é a data do seu batismo também. Eu vou resgatar lá e vou saber que dia que eu fui batizado. E é um dia importante para você comemorar o dia que você foi batizado, o dia que você se tornou filho de Deus, que passou a fazer parte deste exército, do exército do Senhor. Mas se porventura você não é batizado, busque o batismo então, para se tornar este filho de Deus. Busque conhecer a fé, para que você se torne este filho de Deus e passe a fazer parte então deste exército. Como eu acredito que a maioria que estão acompanhando agora, já são batizados, então retomar essa filiação, retomar
essa pertença a este exército do Senhor. De que forma? Vivendo então o batismo. Como é que eu vivo o batismo, seu Padre? Bom, viver a fé em nosso Senhor, a fé da igreja, praticar os mandamentos do Senhor, fazer as suas orações ao Senhor, é uma maneira de você fazer parte do exército do Senhor. Ah, mas eu ando meio frio, eu ando meio afastado de Deus, da igreja. Então eu quero dizer para você, bem-vindo, vem, volte a participar, venha fazer parte desse belíssimo exército que não quer vencer para destruir o outro, não, mas que quer conquistar o outro para Deus. A nossa maneira de lutar é diferente. A gente não luta para destruir, a não ser o inimigo, é claro. O inimigo nós queremos destruir, nós queremos extinguir da nossa vida e da vida do outro. Mas nós queremos principalmente conquistar o coração desse e daquele irmão que ainda não faz parte do exército do Senhor, do exército de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois aqui o Salmo ainda vai continuar. Feliz aquele que encontra, feliz o homem que confia em ti. Aquele que faz parte do exército do Senhor, aquele que vive o batismo, que vive a palavra de Deus, que combate contra o mal e procura conquistar mais pessoas para o Senhor, para o Pai do céu, é também feliz. Por que é feliz? Porque confia em Deus. Claro que algumas coisas nos dão felicidade aqui, eu não duvido disso. A felicidade quando vem no time de futebol que você torce, né? Que ele ganhou, o time ganhou, foi campeão, né? Você fica feliz. O time de vôlei é um filho que nasce, é um filho que passa na faculdade, ou um emprego que você conquista, você se sente alegre porque conquistou algo ou porque recebeu algum presente. Nós, como cristãos, além de nos alegrarmos com essas coisas, podemos nos alegrar com essas coisas, mas principalmente nós nos alegramos porque fazemos parte do exército do Senhor e porque confiamos no Senhor. Confiamos no nosso Deus que é Pai. E Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Por isso, nesta hora, neste momento, meu irmão, minha irmã, dirija uma oração fervorosa a Deus, ao Pai, com essa confiança. Sim, ó Pai, eu faço parte do teu exército. Ou se você ainda não faz, faça sua oração também nesse sentido. Pai, eu quero fazer parte do teu exército. Pai, eu estou afastado deste exército do Senhor. Então eu quero novamente fazer parte deste exército, assumindo o meu batismo, assumindo que eu sou filho de Deus, que eu pertenço a esta grande família. Meu irmão, minha irmã, o Pai está de braços abertos para te acolher. Como o filho dessa parábola, né, do filho pródigo ou do pai misericordioso, o pai estava assim, aguardando aquele filho voltar. E ele te aguarda também para esse retorno. E eu já quero dizer, que bom que você retorna para os braços do Pai. Que bom você que estava afastado, retomou hoje e retoma hoje que você é filho de Deus, que você faz parte deste exército do Senhor, que você não combate para destruir. Atenção, hein? Vamos guardar isso? Nós não combatemos para destruir, nós combatemos para conquistar mais e mais filhos para Deus. Combatemos contra o inimigo. Queremos eliminar o inimigo, o pecado da nossa vida. Mas queremos conquistar mais almas para nosso Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento, que o Senhor possa usar você como instrumento nas mãos dEle, para que mais pessoas se tornem filhos e filhas deste Pai que ama tanto, ou que retomem esta filiação. Obrigado, Pai das Misericórdias, porque
Tantos filhos e filhas voltam agora. E muitos agora se decidem também pelo batismo e querem se tornar filhos e filhas do Senhor. Façamos essa oração ao Pai das Misericórdias e eu apresento cada intenção que já é apresentada nesta hora. Peço que o Pai das Misericórdias abençoe mesmo cada um desses pedidos, abençoe os nossos impossíveis. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Canção Nova Notícias. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton